prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você uma ótima tarde, agora 4h07. Carlos Corsato. Oi, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no ar, a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar para daqui a pouco, 5 da tarde, sequência, quarta rodada em destaque, a Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar para Ponte Preta e Operário. Ferroviário Operário, em Ponta Grossa, no Paraná. 2 times alvinegros. E o campo fica bonito, hein? Fica legal. A bola rola e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, a partir das 4h10, estaremos também no rádio, a força do rádio, em 87,9, lá pela Valinhos FM. A bola vai rolar às 5 da tarde para Operário e Ponte Preta. Este jogo no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Tem também o jogo do Bugre, o jogo do Guarani, 5 da tarde, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Albert Cavalcante vai trazer todas as emoções, todas as informações deste jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, nesta tarde de sábado, hoje dia 11 de maio de 2024, sábado que antecede o Dia das Mães. Um beijo no coração de todas as mamães do mundo. E você que tem a sua mãe aí, aproveite para abraçá-la, para beijá-la, para ganhar aquele cheiro, porque como eu, por exemplo, não tenho muita coisa, mas poderia dar toda a minha fortuna que eu não conseguiria ganhar sequer um abraço da minha mãe, porque ela está no céu nesse momento. Então, se você a tem aí, por favor, abrace a sua mãe. Forte e grande abraço para as mães do mundo. É isso, gente. 4 da tarde, mais 9 minutos. Estarei ao lado do Wendel Coral, que já está aqui ao meu lado. Vai trazer todas as informações da Ponte Preta. Estarei ao lado do Albert Cavalcante. Mas que prazer trabalhar junto com essa dupla de repórteres, hein, rapaz? O futebol interior tá cada vez melhor. E também com o meu querido Felipe Marques, na mesa de áudio e vídeo, no Twitter, aqui dos canais Futebol Interior e também lá da Valinhos FM, com o Mr. X na mesa de som, lá da Valinhos 87,9, para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Procure uma das concessionárias Sim e faça um ótimo negócio. Restaurante do Dadá, sabadão é dia de pizza e você pede o Dadá entrega a partir das 18 horas. 3242-3125, 3242-3125, chamou, pediu, chegou. E sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM, 989-89-3526. Chama no zap e faça um ótimo negócio. Para você ligado aqui no YouTube, Futebol Interior, seja muito bem-vindo à nossa arquibancada virtual. Para você ligado no canal de áudio aqui da Rádio Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br. Bora para trazer a partir de agora os destaques e as vozes que vão fazer comigo essa grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte Preta. Vem pra campo pra jogar contra a equipe do Operário, o Fantasma. Será que a Ponte vai tomar um susto hoje? Vamos saber daqui a pouco, às 5 da tarde. E para destacar a Ponte Preta, eu tenho o repórter que é vida, meu amigo Wendel Coral. Põe a vinheta aí. Wendel Coral, da Rede Vida pro Mundo. Fala, Coral, grande abraço para você. Boa tarde, tudo bem, não? Tudo bem, Corsato, e você?
Bem, graças a Deus. Maravilha, é um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Futebol Interior. Boa tarde pra você, um forte abraço pra quem nos acompanha. A quarta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, Operário e Ponte Preta em Ponta Grossa. A Macaca que chega de fôlego renovado, podemos dizer assim, porque após as 2 primeiras partidas ruins, né, o empate com o Coritiba e a derrota por 3-0 para o Goiás fora de casa, a Ponte venceu o Amazonas na rodada anterior com muita autoridade, placar de 3-0, 2 gols de Gabriel Novaes, saiu da zona de rebaixamento e atualmente a Ponte está na 11ª posição com 4 pontos. A Ponte busca a segunda vitória consecutiva para colar ainda mais no G4, né? Hoje o quarto colocado é o América Mineiro, já jogou na rodada, tem 8 pontos. Então é um jogo importante para a Ponte, que vai com o time titular, o mesmo time que começou o jogo contra o Amazonas, e no banco de reserva 2 novidades. O zagueiro Joilson está recuperado de lesão, volta à lista de relacionados, mas o principal nome é a presença do atacante Renato, que se recuperou de um edema ósseo no joelho, foi relacionado, busca fazer a sua primeira partida ainda na Série B. O Gé continua fora com problema no joelho também. O restante do time é o mesmo que venceu o Amazonas pelo placar de 3-0. Expectativa de uma boa partida para a Ponte Preta engrenar, quem sabe, na segunda divisão nacional e deixar cada vez mais a zona de rebaixamento para lá e focar, quem sabe, no grupo dos 4 primeiros, Corsato. Legal, Coral, fui fazer um trocadilho aqui, na verdade eu teria que chamar você de família, né? Eu e sou não mais de vida. família. É isso, eu ia falar, eu confundo, gente, eu confundo, tá? Pra explicar aqui no Futebol Interior, graças a Deus, a gente pode falar dos parceiros, né? O Wendel, ele trabalha na Rede Família de TV, né? E eu quis falar da Rede Família, falei da Rede Vida, que também é uma rede bacana, mas ele está na Rede Família de televisão. Bom, o Wendel falou aí, Wendel, você falou dos jogadores que não estão no banco de reservas, né? E tem uma ausência aí, mas por um negócio legal, né? Que é o Ramon Carvalho, né? Que foi papai na última sexta-feira, né? Exato, tá... Como é que fala? É pai de primeira viagem, né? O Ramon Carvalho. O Albert, que daqui não vai falar agora porque eu não chamei ele ainda, mas o Albert disse que é pai fresco. É pai fresco. Pai né? fresco, Tá certo. Pai Você fresco. já passou disso tem tempo, né, Corsaro? Já, faz tempo. Já pai do Arthur. O Arthur nasceu e o Ramon Carvalho é o mais novo papai do Brasil. Vai fazer Saúde falta hoje, pro Corsaro? Arthurzinho. Ele é bom jogador, eu gosto dele. Gosto também. Gosto dele, acho que ele é um bom, acho que ele é um cara pra compor o elenco e às vezes até como titular. É bom jogador sim, mas merece, né, Coral? Sem merece. dúvidas. Não é toda hora, né? Se bem que tem uns aí que não, mas não é toda hora que você pode fazer filho, né? Não é toda hora, né? Então, vamos que vamos. 4 da tarde. Mas o Ramon tá tudo dentro dos conformes, Sim. pelo menos eu acho. Não, viu? tá aí, Eu quer não saber? coloco minha mão no fogo também, não. Mas mesmo assim, tá todo mundo dentro dos conformes. Vida que segue. 4 da tarde, mais 14 minutos. E esse adversário da Macaca, hein? E esse fantasma, o Operário Ferroviário. O que você destaca do Operário, Coral? 6º colocado com 6 pontos da tabela de classificação, mas que vem de derrota para o Vila Nova no final da partida, né? Segurava o 0-0 fora de casa até o finalzinho, mas o Maxwell, o atacante, fez uma bobagem na saída ali, tentou driblar, não conseguiu, perdeu a bola, e o Operário vem de derrota, mas antes dessa derrota, a equipe paranaense vinha muito bem, né? Conseguiu um empate com o Grêmio no primeiro jogo da Copa do Brasil, na terceira fase, 0-0, e pela Série B vinha de 2 vitórias. Bateu o Avaí na primeira rodada pelo placar de 1-0, no Germano Krieger, fora de casa, venceu o Ituano pelo placar de 2-0, então precisa dessa reabilitação para continuar na parte de cima da tabela. O Operário, que é treinado pelo Rafael Guaraes, bom nome, já tá lá há um tempinho, bom treinador, o Operário que busca o dever de casa, contar com o apoio da sua torcida para voltar a vencer na Série B e, quem sabe, entrar no G4 ao final da rodada, Corsato. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo o seu primeiro destaque na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Bom, a bola vai rolar, hein? Pela Série B deste Campeonato Brasileiro, a bola rola e você, torcedor, claro, se liga com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior, porque tem bola rolando daqui a pouco também, às 5 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só passando aqui, já foram 4 jogos nesta rodada. O América na quarta-feira, jogo que foi adiado porque o Vila Nova hoje faz a final da Copa Verde contra a equipe do Cuiabá. O América venceu o Vila Nova por 3-1. Ontem, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Novo Horizontino 0, Ceará 3. Que sabugada do Ceará para cima do Novo Horizontino de Eduardo Batista, Luca e Barcelos, né? Não tanto pelo Luca e pelo Barcelos, mas pelo Eduardo Batista.
Tome 3-0 Ceará para cima do Novo Horizontino. Goiás 2, Ituano 0. O Ituano não conseguiu nenhum ponto no campeonato até agora, hein? 4 jogos, 4 derrotas. CRB 2, Chapecoense 0. A bola rola às 5 da tarde. Brinco de Ouro da Princesa. Ele já está aqui. Põe o menino na tela, solta a vinheta, porque eu quero chamar ele. Albert Cavalcante. Grande Albert Cavalcante vai destacar o Bugre nesta jornada esportiva que joga contra o Botafogo. Fala, Cavalcante. Grande abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Corsato, ao Wendel Coral. Quanto tempo, hein, Coral? Fazia tempo, hein? Você tava com saudade dele? Muita saudade. Tava morrendo. Cheguei aqui, eu dei um abraço no Albert Cavalcante. Ele me atacou, você ouviu, né? Que ele me deu um abraço, né? Sim, então, sim. Mas tudo bem, mas quase saudade... caiu na piscina. É ele que tá falando. Isso aqui tá parecendo o exército alexandrino. Então, é da última. E o presidente tá pra lá, né? E o presidente tá pra lá, né? Hoje, né? Tá de folga hoje. Mas tudo bem, né? Uma ótima tarde a vocês, a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso mesmo, o Guarani. O Guarani que está sem pontuar nessa Série B. Isso mesmo. 3 jogos, 3 derrotas. Pelo amor de Deus. 7 gols sofridos, 1 gol só marcado, foi na partida contra o Santos. Caio Dantas, o técnico Júnior Rocha, né, que após a partida, na entrevista coletiva, ele disse que tirou lições, né, daquela partida. O lado bom, assim como disse o Caio Dantas quando saiu do campo, né, do gramado, né, ele acabou dizendo que até os 30 minutos do primeiro tempo o Guarani, né, se portou bem, até o gol do Guilherme, né, aí depois a gente viu o que acabou acontecendo. O Guarani, né, nessa partida, o Guarani, né, com a derrota, com essas 3 derrotas que o Guarani obteve nesse campeonato, o Guarani tem sua pior sequência na era dos pontos corridos, né, desde 2006. O Guarani não consegue pontuar. A última vez que tinha sido, né, essa catástrofe foi em 2021, quando até o técnico Mozart Santos, 2022, desculpa, o técnico Mozart Santos chegou, em 3 partidas o Guarani fez 1 ponto só. E nessa partida, o técnico Júnior Rocha, ele pensa em fazer algumas mudanças, né? Então, logo, logo, iremos passar aí a escalação do bravo Bugre Guerreiro, viu, Carlos Corsato? Legal. E o Botafogo? O que você destaca do time de Ribeirão Preto, Albert? O Botafogo, ele não ganhou, mas também não perdeu. Mas é aquela, né? Está na 13ª colocação e tenta, né, se recuperar da campanha discreta. Se o Guarani tá ruim, né? Se eles estão achando que tá ruim o Botafogo, e imagine só o Guarani. O Tricolor tem 4 desfalques para a partida, sendo 3 deles no setor defensivo, né? Por conta das expulsões contra a partida do Mirassol nos acréscimos, né? No empate 0-0. Lucas Dias e Bernardo Chapo, né, na zaga, e o Alisson na lateral direita. E um outro destaque é também o atacante, o Jonas Toró, que com dores na panturrilha está fora. Lembrando que o Toró foi ele mesmo, né? Que o Guarani, em 2023, o Guarani lutava ainda para conseguir a pontuação para subir para a Série A. Não conseguiu, o Guarani perdeu por 1-0 no final do jogo com o gol do Toró. Lembrando que o Botafogo teve 3 jogadores expulsos no jogo contra a equipe do Mirassol. Foi o Alisson, o Alisson, o Lucas Dias e o Bernardo Chapo. Beleza. Zagueiro, será que o Fábio Sanches joga hoje? Então, vamos dar uma olhada aqui na escalação, que saiu a escalação do Guarani. Saiu? A escalação definida, escalado do Guarani. E saiu do Botafogo também? Botafogo Quero também. saber do Fábio Sanches, porque o cara sai da Ponte Preta pra ser reserva no Botafogo, tem jogador expulso, os caras jogando com 3 zagueiros, ele tem que jogar, pô. Exatamente, né? Aqui, ó. Então vamos passar passar a escalação do Bravo Bugre? Pode ser, manda. O Guarani vem definido, escalado assim pra partir de logo mais, né? Vladimir no gol, ele que volta no lugar do Douglas Borges, né? O Heitor, o Douglas Barcelar, Lucas Adel e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. Então ele muda, né, do 3-5-2, agora ele volta, né, no 4-3-3, a formação tanto, né, que o Humberto Louser usou e não deu certo. O Claudinho Oliveira chegou, mudou pro 3-5-2 e depois mudou pro 4-3-3 nas 2 primeiras rodadas. Não deu certo. E assim, o Júnior Rocha, ele está usando as mesmas formações dos outros treinadores. E agora vamos pro Botafogo, de 1 a 11, que ele colocou a numeração de 1 a 11. Vai. Né? O Michel, o Tássio, o Matheus Costa, Erickson e ele. Fábio Sanches, Patrick Bray, Robinho, Matheus Barbosa, Alexandro, Gustavo Bochecha e Douglas Baggio. Legal. Equipes escaladas, definidas. A bola vai rolar daqui a pouquinho, às 5 da tarde. Tem gol na Neoquímica. Pedro faz gol do Flamengo. 1 pro Flamengo, 0 pro Corinthians.
O Tite, que depois que se sagrou campeão mundial com o Corinthians, nunca havia enfrentado o Corinthians. Primeira vez que o Tite reencontra o Corinthians. E o pessoal criticava o Cássio, né, goleiro do Corinthians, agora tomou um frango, hein? Pois é, né? E agora? Cara, é duro, cara. E o Cássio vai acabar saindo do Corinthians, né? Mas tomou frango. Cara, goleiro mesmo, até os bons goleiros, eles falham, né? Não tem jeito. Você, por exemplo, também já falhou no gol, né, Corsato? Mas eu era ruim, né? Eu era ruim goleiro, né? Não jogava nada, mas tomava muito frango. Agora, goleiro bom, não tem jeito, cara. Toma frango, né? Agora o que fizeram com o Cássio lá no Corinthians é aquilo. Aliás, o futebol brasileiro é assim, né? Os ídolos que se dane. Por falar em ídolos, claro, não nessa magnitude, né, do time do Corinthians, mas eu postei no meu X, né, falando do Felipe Bastos. O homem do gol da final da Sul-Americana naquele jogo contra o Lanús no Pacaembu, na cobrança de falta. Felipe Bastos, aos 34 anos, anunciou a sua aposentadoria dos gramados. Pela Ponte Preta em 2013, o jogador fez 22 jogos e 3 gols. E um deles, aquele gol emblemático, né, na final, no primeiro jogo da final na Copa Sul-Americana de 2013, no empate contra o Lanús, no Pacaembu, para quase 30 mil pessoas no Pacaembu, 30 mil ponte-pretanos estiveram lá. Eu estava lá, a Ponte empatou com o Lanús 1-1, depois, no jogo da volta, perdeu para o Lanús na Argentina por 2-0 e ficou com o vice-campeonato da Sul-Americana naquele ano. 4 da tarde, mais 22 minutos, é isso, a bola vai rolar já, 5 da tarde, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tem prêmio para você, torcedor ponte-pretano, na jornada esportiva da próxima quarta-feira, vamos sortear uma camiseta, mas eu falo isso na volta, explico direitinho na volta, depois do intervalo. As nossas redes sociais estão à sua disposição, tá? Futebol Interior no YouTube e também no WhatsApp 989-89-3526. Dá só um tempinho, 3 minutos, voltamos para mais de Ponte Preta e Operário, Operário e Ponte, Botafogo e Guarani, Guarani e Botafogo. Aqui nos canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para 5 da tarde, 5 da tarde a bola rola para Ponte Preta e Operário e Ponte Preta no Germano Krieger, para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, delivery 997883821 e sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior e também na Valinhos FM, 989-89-3526. Antes de chamar o Arthur Eugênio, rapidamente aqui com os repórteres, Ponte Preta e Operário, no pique, as escalações, Ponte e Operário, o Coral. Bora lá, Corsato, a Ponte Preta do João Brigatti vem com o mesmo time que iniciou a partida contra o Amazonas, com Pedro Rocha no gol, na lateral direita Igor Inocêncio, a dupla de zaga Luiz Aquim, Sérgio Rafael, lateral esquerdo Gabriel Risso, meio campo com Dudu Vieira, Emerson Santos e o Capitão Elvis, e no ataque Iago Dias, Matheus Restes e Gabriel Novaes. O homem vem inspirado hoje, viu, Corsato? É isso, Gabriel Novaes que saiu contundido, né, no jogo da Ponte Preta, mas conseguiu se recuperar. E o Operário, adversário da Ponte? Do técnico Rafael Guaraes, com Rafael Santos, goleiro e capitão, na lateral direita Sávio, dupla de zaga Alemão e William Machado, na lateral esquerda Lucas Hipólito, meio de campo com Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Marcelo Cirino no ataque, Ronald Maxwell e Ronaldo, time ofensivo do Operário hoje para enfrentar a Ponte Preta. Legal, jogadores conhecidos, mas daqui a pouco a gente fala mais. Guarani e Botafogo, as equipes escaladas. Rapidamente aí, Albertinho. O Guarani definido, escalado do técnico Júnior Rocha para essa partida, hein? O Guarani que precisa vencer a qualquer custo. Vem com o Vladimir, o capitão, o Heitor, lateral direito, Douglas Bacelar, Lucas Adel e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias, Ailton, João Vitor e ele, hein? O futuro matador do Guarani. Assim esperamos, Caio Dantas. Carlos. E o Pantera? O Botafogo do Paulo Gomes vem definido escalado assim: Michel, Matheus Costa, Fábio Sanches e Erickson. Tássio, Patrick Brey, Matheus Barbosa, ele que passou pelo Guarani, Gustavo Bochecha, Robinho, Alexandro e Douglas Bódio. Beleza, bora que bora então, a bola vai rolar, jogo marcado para daqui a pouco às 5 horas da tarde, tem Ponte Preta e Operário, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, vamos acompanhar Guarani e Botafogo no placar ao vivo, o Albert Cavalcante vai trazer as informações de Guarani e Botafogo. Agora, deixa eu trazer aqui um trabalho todo especial com o Arthur Eugênio Matias, que vai falar aqui de 3 jogadores. Eu fui pesquisar, né? E aliás, torcedor, toma cuidado na hora de fazer a sua pesquisa, né? De confrontos, por exemplo. Teve um Operário na década de 80 que era mais forte do que esse Operário aqui, né? Esse Operário ficou forte da década de 90 para frente, que é o Operário de Ponta Grossa no Paraná. Mas teve um Operário no Mato Grosso, né? Que rivalizou bastante com os times aqui do sul do país. Mas não é esse Operário, não. Tô falando desse agora aqui, o Operário Ferroviário. Por incrível que pareça, o Arthur Eugênio, com todo o seu conhecimento de história, vai falar de 3 jogadores que vestiram a camisa de Ponte e Operário nas décadas de 70 e 80. Nem tô falando agora, né? Porque, por exemplo, no jogo de hoje tem o Cássio Gabriel, o Gui Pira, o Índio e o lateral Sávio. O Sávio jogou pouco, né? Mas é da base, né? É da base. Então são 4 jogadores que vestiram a camisa da Ponte Preta. Nem tô falando dos recentes, né? Mas o Arthur Eugênio pesquisou e achou nomes das décadas de 70 e 80. Como recordar é viver, Arthur Eugênio traz o seu trabalho, a sua participação aqui na Jornada Esportiva. Vai, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, neste jogo do Operário contra a Ponte Preta, vamos falar de 3 jogadores da década de 1970 que jogaram na Ponte Preta e que depois também vestiram a camisa do Operário. Jogadores que o torcedor da Ponte Preta pouco vai lembrar, mas que tiveram passagem pelas 2 equipes. O primeiro é o lateral direito Marinho. O Marinho, o torcedor da Ponte Preta, vai ter uma imagem mais detalhada do jogador, porque o Marinho foi titular da Ponte Preta durante um bom período,
no início dos anos 1970. Logo depois de Nelsinho Batista de Gale, o Marinho foi titular da Ponte Preta. Na sequência veio o Jair Pisserni, que passou a ser dono da lateral direita pontepretana. Mas Mário Antônio Francelino jogou um bom tempo na Ponte Preta. Infelizmente, ele faleceu em Araras em 2014, aos 60 anos. Ele era irmão do Nezinho, que jogou no Guarani também na década de 70 e que igualmente falecido. O Marinho teve a passagem na Ponte Preta, mas na Portuguesa ele chegou a ser titular durante 3-4 anos. E na equipe da Portuguesa, que foi vice-campeã paulista em 1975 contra o São Paulo, Marinho era o titular da lateral direita da Lusa do Canindé. Depois jogou na Ferroviária, esteve em outras equipes e em 1980 jogou no Operário de Ponta Grossa e jogou ao lado de outros 2 jogadores da Ponte Preta. O lateral esquerdo, Ojeda jogou muito pouco tempo na Ponte Preta, um lateral esquerdo de poucos predicados, que não teve sequência no futebol, jogou basicamente em equipes de menor expressão, mas revelado pelo Corinthians, teve uma passagem pela Ponte Preta em 1975, 76, antes da era Odirley, que talvez seja o melhor lateral esquerdo da história pontepretana. Ojeda foi revelado pelo Corinthians, teve essa passagem rápida pela Ponte Preta, depois jogou em várias equipes no interior de São Paulo, jogou na Francana, jogou no Atlético Amparo, jogou também no Operário de Campo Grande. E em 1980, ele era o lateral esquerdo do Operário e o lateral direito era Marinho. E o médio volante dessa equipe era o Wilson Zanon. O Wilson Zanon, outro jogador que eu estarei falando aqui neste pré-jogo de Ponte Preta e Operário, o Wilson Zanon era para ter sido um grande jogador de futebol, mas uma contusão no joelho acabou abreviando a carreira deste jogador que foi revelado pela Ponte Preta, um médio volante clássico que chegou a ser convocado para a seleção brasileira de novos e esteve no Vasco da Gama, mas uma contusão acabou com a carreira de Wilson Zanon. Ele tentou ainda voltar ao futebol, jogou no Noroeste, jogou no Operário de Ponta Grossa, mas não conseguiu ter sequência na carreira e o joelho acabou fazendo com que o Wilson Zanon não mais jogasse futebol. Portanto, nessa história de Ponte Preta, de Campinas, e Operário de Ponta Grossa, lembramos de 3 jogadores. Marinho, lateral direito, infelizmente falecido na cidade de Araras aos 60 anos, Ojeda, que está vivo, morando em São Paulo, na capital, e o Wilson Zanon, que poderia ter sido craque, mas que acabou tendo uma contusão que abreviou sua carreira. O Wilson Zanon é da geração de Oscar, Polozzi, Juninho é um pouquinho mais novo. E o Wilson Zanon mora no interior de São Paulo. Você quer falar de algum jogador específico, de algum confronto, de alguma história do futebol brasileiro? Fale comigo aqui no Futebol Interior, nesses canais de comunicação, até porque você sabe, se o assunto é futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news! Arthur Eugênio. Tá aí, Arthur Eugênio Matias falando de Ojeda, Marinho e Wilson Zanon, jogadores que vestiram a camisa da Ponte Preta e também do Operário. Recordar é viver. Eu vivo porque amo você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é na música, então bora que bora. 4 da tarde, mais 34 minutos. 4h34. Tem Ponte Preta e Operário. Daqui a pouco a bola vai rolar. Fiz uma pesquisinha básica aqui, são 8 jogos entre as equipes, com 3 vitórias para cada lado e 2 empates. A Ponte fez 8 e sofreu 7 gols. Último jogo da Ponte Preta contra o Operário, a Ponte Preta venceu por 3-0, mas não foi lá em Ponta Grossa. Aliás, temos o vídeo com os gols, né? Temos o vídeo com os gols, tá vendo? Essa produção, ela é maravilhosa, cara. Ela é sensacional. Solta pra gente aqui, ô Coral, você não lembra quem fez os gols, né?
Eu também não exercício lembrava. rápido da memória aqui, não. Eu também não lembrava, fui pesquisar. Pode soltar. Pode colocar enquanto a gente vai falando. Eu acho que não tem som, então a gente vai falar em cima aqui. Foi um trabalho que eu fiz para a Hora da Macaca, né? Mas é isso. Os gols da Ponte foram marcados pelo Matheus Silva, 1-0 para a Ponte, Elvis e o Alisson. Tem saudade do Alisson, o Coral? Jogou bem na Ponte? Aqui jogou bem, mas a forma que ele saiu aqui da Macaca fechou completamente as portas para um dia, quem sabe, retornar. Você sabe que não é bem assim, eu tenho uma informação. É? A Ponte tentou conta pra gente. A Ponte tentou contratar ele novamente. Recentemente agora? A Ponte tentou contratar ele novamente. Na por verdade, que não deu? Porque ele recebeu uma proposta melhor, né? E os seus empresários também, porque o que acontece? A Ponte tem um problema com o Alisson e a Ponte vai ter que pagar. Porque, a Ponte perdeu o passe do Alisson, ok. A Ponte perde o passe do Alisson, mas contudo e entretanto, você lembra que o Alisson pertencia ao Atlético. Sim. Então, quer dizer, era uma parceria Ponte-Atlético. Então, a Ponte perdeu o passe do Alisson, porém o Atlético não, né? O Atlético não tem nada a ver com isso. E acabou entrando na justiça e é praticamente certo que a Ponte... Mas a Ponte já conta com esse prejuízo, inclusive até no balanço. A Ponte já colocou que vai ter esse prejuízo. Mas a Ponte Preta tentou trazer novamente, depois que ele voltou de Portugal... Antes de acertar com o Atlético, a Ponte Preta tentou contratar o Alisson novamente. Caso desse certo, você acha que a aceitação da torcida seria boa, Corsato? Cara, eu entendo que sim. Vou explicar pra você por quê. Ele saiu por uma falha da Ponte Preta, né? Ele sai por uma falha da Ponte Preta. Então, amigo, o cara é meu amigo. Gente, faça o certo pra receber o certo, né? Foi uma falha da Ponte Preta, então eu entendo que eu tenho saudade sim. Tenho saudade dele sim. Então os gols da Ponte, Matheus Silva, Elvis e o Alisson, os gols da Macaca. 30 de julho esse jogo, viu, Corsato? Exatamente, 30 de julho de 2022, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o gol do Alisson, você tá vendo na tela agora, ainda tava ali com o cabelo... descolorido, né? Camisa número 25, jogou bem, hein? O Alisson na Ponte Preta, jogou muito bem. E naquele time, né? A Ponte tinha aquele time remanescente do de hoje, jogadores que estão hoje no elenco. A Ponte tinha Luan, Jean Carlos e Luiz Felipe. Matheus Silva também, só que o Matheus Silva não tá no time, então... Do time titular, só o Elvis, só né? o Tirando o Elvis, Matheus Silva. Do time titular, só o Elvis, né? E ainda no banco de reservas, Jean Carlos, Luan e o Luiz Felipe. E um outro detalhe que o Cássio Gabriel, ele fazia parte desse elenco, só que no banco da Ponte Preta. E ele entrou. Ele atuou ainda no lugar do Elvis por 24 minutos. Jogou. Ele era muito utilizado pelo Hélio dos Anjos na vaga do Elvis. Tá aí então, relembramos o último jogo entre Ponte Preta e Operário, 3 para Ponte, 0 para o Operário. No Germano Krieger, a Ponte Preta perdeu o último jogo que ela fez lá. A Ponte Preta acabou perdendo. Foi nesse mesmo campeonato 2022 para o Operário pelo placar de 2-0. Wendel Coral, 4 da tarde, mais 38 minutos. Você tem convidado na nossa jornada esportiva, não é, Wendel? Exato, Corsato, pra gente falar de um dos melhores jogadores da Ponte Preta no momento, Gabriel Novaes, né? Veio do Goiás, 25 anos, 6 jogos até aqui com a camisa da Ponte Preta, 3 gols marcados, sendo 2 apenas da última rodada na vitória. Boa vitória contra o Amazonas pelo placar de 3-0. E esses 3 gols, inclusive, que tem o Gabriel Novaes com a Ponte Preta, coloca ele ali na prateleira do vice-artilheiro da Macaca na temporada. O artilheiro é o Jex, está entregue ao departamento médico com um problema no joelho, com 4 gols marcados, todos do Campeonato Paulista, se não me falha a memória, né, Corsato? E o Gabriel Novaes, então, já com 2 gols nessa Série B, 1 gol também no Campeonato Paulista, vice-artilheiro, vive um bom momento e quer, claro, continuar balançando as redes. Ele fala agora aqui no microfone do Futebol Interior. Sim, estou muito feliz. Acho que de meu histórico aí nos clubes, esse talvez seja um dos meus melhores momentos na carreira. Eu acho que clube, como eu falo sempre, o clube de camisa, não pensei 2 vezes em vir para cá. E pela confiança do professor. E espero daqui para frente continuar do mesmo jeito e sempre ajudando a Ponte. Eu tive um desconforto no tornozelo, sozinho mesmo, torci sozinho e fui pro intervalo, falei pro professor que estava sentindo um pouco de dor. Ele falou se eu aguentava jogar, eu falei que
que ia tentar, aí até sair ali, joguei uns 15, 10, não sei quantos minutos, falei, professor, senti um desconforto, acho melhor sair para não prejudicar a equipe também, mas sim, falei para ele que eu quero viajar, vou tratar lá e se eu me sentir bem confortável, eu estou à disposição do professor. A gente atacante quer sempre jogar para cima, né, com 3 atacantes que tem mais chances, né, da gente criar oportunidade, mas a gente tem que ver o que o professor acha melhor, até porque hoje futebol é muito estudado, né, então tem que ver como ele joga, tem que ver se um 4-3-3 vai funcionar, se for com linha de 5, então aí depende do professor. Esse é o Gabriel Novaes, 25 anos, vice-artilheiro da Ponte em 2024, 3 gols marcados. Ele que era dúvida para essa partida, né? Saiu com um problema muscular no jogo passado contra o Amazonas, assim como o Iago Dias, mas foram liberados pelo departamento médico, viajaram e serão titulares hoje, daqui a pouco, contra o Operário. Fui fazer uma pesquisa aqui sobre o Gé, o último gol dele, Corsato, 7 de fevereiro, rapaz, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. De lá pra cá, atuou em 3, 6, 7 jogos, não balançou as redes e hoje, pela segunda partida consecutiva, é ausência com problema no joelho. Contra o Goiás, ele poderia ter balançado as redes, mas perdeu o pênalti, né? E aí... E logo depois saiu de campo, 28 minutos. Isso, saiu de campo e o Brigatti explica, né, que ele saiu do campo justamente por causa daquela entrada no goleiro do Goiás. Ele entendia que o Gé poderia ser expulso e prejudicar ainda mais o time da Macaca. Bom, 4 da tarde, mais 41 minutos, 4h41. Tem mais um intervalo para pagar, mas eu quero falar aqui do nosso sorteio, hein? Quero falar aqui do nosso sorteio. Vamos sortear na jornada esportiva da quarta-feira. Quarta-feira a Ponte Preta joga contra o Santos. 5ª rodada da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem sabe, né? Novamente, um dia, pode ser até 2025, se os dois times subirem, né? Mas é jogo de Série B, tá? Ponte e Santos, 9h30 da noite. Solta aí o spot da Loja da Macaca. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. É isso, você torcedor pontepretano que quer comprar aí algum mimo, né, da Ponte Preta, é só ir na loja oficial da Macaca. Essa camisa, por exemplo, aqui, é uma dessa aqui que a gente vai sortear, tá bom? Na quarta-feira. É a camisa oficial torcedor. Você sabe que a Diadora lançou, tem 2, né, camisetas oficiais da Ponte Preta. Uma torcedor, que é um pouco mais em conta, R$ 299,90, e a oficial por R$ 379,90 você encontra na Loja da Macaca. Para concorrer à camiseta, o que você precisa fazer? Mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, 989-89-3526. Se você já fez isso na jornada Ponte 3 Amazonas 0, já está certo, tá cadastrado aqui. Se não fez ainda, tem hoje e na quarta-feira para fazer. O que você precisa? Precisa mandar uma mensagem para a gente, né? Com o seu nome completo, bairro, cidade e uma foto ou um print da tela do YouTube conosco aqui, com esses caras bonitos na tela, tá bom? É só fazer isso, uma foto ou um print da tela do YouTube com a gente aqui, tá certo? Vai estar concorrendo, eu tô aguardando aí a sua participação. O Luiz Henrique tá torcendo aqui pro Operário Ferroviário e ele tá dando uma mensagem aqui, rapaz, tá errado o nosso escudo, hein? Tá dizendo ele aqui, tem que trocar o escudo do Operário, esse que vocês estão usando aí é o antigo. Boa transmissão, saudações alvinegras de Ponta Grossa, no Paraná. Valeu, Luiz. Rapaz, mas tá todo mundo usando esse escudo, hein? Mas tá bom, a gente vai dar uma olhada aqui com a nossa produção, tá? Silvio Seiko, Zanon era bom, mas aquele meio campo formado de Vanderlei, Marco Aurélio e de cá não tinha como, né? Esse era fantástico, né? Não era bom. O Roberto Zapiens, feliz dias a todas as madres, principalmente para as do Rio Grande do Sul,
que estão padecendo a enchentes. Ele é argentino, tá sempre com a gente. Valeu, Roberto. Obrigado, viu, Roberto? Boa tarde, feliz transmissão. Vamos, Macaca, desde a Argentina. Guilherme Ponte Preta escreveu bora, Macaquinha. Valeu. Carlos Lemos Matozinho, todo goleiro leva frango. O que não pode é tomar peru, tá dizendo ele aqui. Ah, cara. Não, mas eu vou esquecer isso aí e vou colocar aqui. E vou colocar aqui como se fosse, por exemplo, como se o Matozinho estivesse falando que o frango é uma coisa. Qual que é a diferença, Corsato? Não vejo nenhuma, né? Porque o frango, eu tô querendo dizer aqui, o Albert até falou assim, não, é duplo sentido. Eu li porque não entendi assim, né? Então eu tô querendo dizer que o Matozinho tá dizendo que o peru é pior do que um frango. Matozinho, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Claro, dependendo do seu ponto de vista. Você não acha? Não, tudo depende do ponto de vista. Depende como tô perguntando pra você. Por que, Albert? Qual ponto de vista é diferente? Então, do que o internauta disse, qual é o nome dele mesmo? É o Carlos Lemos Matozinho. Ele tem que explicar o que ele quis dizer. Explica então. Exatamente, depende do ponto de vista, porque... Eu como sou um cara do bem, cara do bem, né? Tô entendendo que você tá falando lances, tá? Porque no futebol, e eu já tenho mais de 50, né? Então no futebol a gente tem a expressão frango, peru, temos essa expressão. Não, sim. A gente usa isso. E precisamos saber aonde ele quis chegar. Na várzea, o peru é pior do que o frango. O frango é uma falha. O peru é uma falha. É o glu 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 que é tudo isso. É uma Como é que o peru faz, Albert? Quando você jogava, você levava mais frango ou peru, Corsato? O Corsato. Eu? Os dois, né? Eu era ruim, cara. Ruim pra cacete, viu? Deus do céu. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá da Valinhos FM, hein? A partir de agora estamos no ar também, em 87,9. Bom, é o seguinte, vamos pro intervalo, eu preciso pagar mais um intervalo, a gente fala e não paga os intervalos. Eu tenho que pagar mais um intervalo aqui. Na volta, vou trazer a ficha técnica do jogo, hein? Para a Loja da Macaca, onde você encontra o uniforme oficial da Associação Atlética Ponte Preta. Até chinelo da Macaca você encontra lá. Vai na Loja da Macaca, em frente ao portão de entrada, do lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Voltamos em 3 minutos. Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, 5 da tarde para Operário e Ponte Preta. Ponte Preta e Operário. Deixa eu abraçar aqui o ouvinte que falou do nosso logo, né? Que estamos usando o logo errado aqui, rapaz. E pra você ver, nem na papeleta aqui do Operário tem um logo. Deixa eu ver aqui na Ponte Preta. Qual é a diferença aqui, ó? A Ponte Preta, cara, com todo o respeito, viu? Deixa eu ver aqui a diferença do logo. No logo da Ponte Preta, a Ponte tá usando o mesmo logo. Só a estrela aqui que tá diferente. Que a Ponte Preta, né? Costuma... Mas a Ponte Preta já costuma usar preto e branco. Exatamente. Em todas as suas artes. Então, cara, Felipe, você não tá errado não. Nossa produção não tá errada não. Porque a Ponte Preta também tá usando esse mesmo logo aí. Mas... vamos dar crédito aqui pro ouvinte, que é torcedor lá do Fantasma, e diz que estamos utilizando o logo antigo. Aliás, né, o Operário que deu uma reformulada no seu estádio, né, o Coral? E no CT também. Sim. Uma estrutura muito boa ali de primeiro mundo, praticamente, podemos dizer assim. Quem diria, né, Corsato? O Operário que vem num projeto aí já há alguns bons anos e agora começando a colher esses frutos. Exatamente. Vai participando com a gente aqui, hein? 98989-3526. 98989-3526. Você participa e deixa aqui a sua mensagem pra gente, tá? Nome completo, bairro, cidade e o print aqui da tela do YouTube. Por gentileza, participa, manda mensagem pra gente. A Renatinha mandou aqui, Renata, mas não é o print da Hora da Macaca não, viu, querida? Tem que mandar o print aqui do YouTube no Futebol Interior. Eu preciso que você entre no YouTube Futebol Interior e dê um clique lá no YouTube do Futebol Interior. É esse o print que vale para concorrer à camiseta. Bom, as equipes estão escaladas, né? Os nossos repórteres, a dupla de repórteres Batman e Robin, já falou anteriormente que as equipes estão escaladas. Mas você sabe, né? Como no bom e velho rádio, eu vou perguntar novamente. Primeiro com o jogo comando, o reportão do jogo comando. O Wendel Coral, Ponte e Operário escalados? Definidos e escalados, a Ponte Preta com o mesmo time que começou a partida contra o Amazonas. E no jogo oposto, que vamos acompanhar aqui passo a passo, Albert Cavalcante. Você tá mais tranquilo hoje, Albert? Porque hoje é o Botafogo, hoje não é o Santos, pô. Então, né? Você sabe, né? Guarani é o Guarani, né? Guarani é o Guarani. 3 derrotas consecutivas, né? Desde 2006, né? Que o Guarani era dos pontos corridos, né? 12 anos. E se caso o Guarani não vencer hoje, né? Seja derrotado, vai ser aí, vai pular para 1992. É a maior marca que o Guarani não vence no começo de campeonatos desde 1992. Se fosse o Wendel Coral que falasse isso da Ponte, eu iria falar que você é um seca-pimenta, né? Mas vamos lá, tá escalado o Guarani e o Botafogo então, né? Escalados. Definido escalado, Carlos. Beleza, então. Em 30 segundos, para a Loja da Macaca, a ficha técnica dos jogos aqui na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. Loja da Macaca, atenção torcedor pontepretano, na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ficha técnica do jogo. Preta que tenta emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje contra o Operário, jogando fora de casa. Macaca do técnico João Brigatti, definida e escalada com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, número 2, Igor Inocêncio. A dupla de zaga, o boliviano Luiz Aquim com a 23 e o número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Macaca, na lateral esquerda, Gabriel Risso, 33. No meio campo, número 5, Dudu Vieira, 8, Emerson Santos e o 10, o amador da equipe, o armador e o capitão Elvis. No meio campo, 11, Iago Dias. No ataque, 77, Matheus Regis. 35, Gabriel Novaes. Repeteco do time titular da Ponte Preta do técnico João Brigatti: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Matheus Regis e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de João Brigatti,
tem o goleiro William, Edson, Dodô, Joilson, Castro, Jean Carlos, Guilherme Beléa, Emerson, Renato, Lucas Bochecha e também o Vinícius. Ponte Preta é a 11ª colocada no momento. 4 pontos em 3 jogos, uma vitória, uma derrota e um empate. Marcou 4, sofreu 4 gols. O time da Ponte Preta, o Gabriel Novaes é o artilheiro da Macaca nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo da Ponte Preta, quarta-feira, 5ª rodada, 9h30 da noite. Majestoso, quando enfrenta o Santos Futebol Clube. Futebol Interior. E do outro lado, o Operário que tenta a reabilitação na 2ª Divisão Nacional após perder para o Vila Nova fora de casa na rodada anterior. O técnico Rafael Guanais manda a campo o goleiro capitão número 1, Rafael Santos. Na lateral direita, o 23 é Sávio. A dupla de zaga, 21, Alemão. 4, William Machado. Na lateral esquerda, o 13, Lucas Hipólito. No meio-campo, 19, Rodrigo Lindoso. 8, Vinícius Diniz. E com a função de armar a equipe, o 25, Marcelo Cirino. No ataque, 31 é Ronald. 77, Maxwell. E o 90, centroavante, Ronaldo. Repeteco do Fantasma com Rafael Santos no gol, Sávio, Alemão, William Machado e Lucas Hipólito no sistema defensivo, Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Marcelo Cirino no meio-campo, no ataque Ronald, Maxwell e Ronaldo no banco à disposição do treinador Rafael Guanais. Tem o Gabriel Mesquita, Santiago, Índio, Pará, Cássio Gabriel, Guipira, Joseph, Felipe Claudino, Jaci, Pedro Lucas, Neto Paraíba e também o Daniel Lima. Legal, o Operário Ferroviário está nesse momento na 6ª colocação desta Série B do Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Marcou 3, sofreu 1, saldo positivo de 2 gols na competição. Próximo jogo do Operário, quarta-feira, 15 de maio, fora de casa, contra o Brusque. Arbitragem. Árbitro da partida para a 4ª rodada de Série B entre Operário de Ponta Grossa e Ponte Preta é Wagner do Nascimento Magalhães. O assistente número 1 é Thiago Rosa de Oliveira e o assistente número 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O trio é do Rio de Janeiro. E no VAR é a Charlie Wendy Straub-Derete de Santa Catarina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, equipes escaladas, prontas, definidas, a bola vai rolar já já, 5 da tarde. Agora vamos escalar as equipes no Brinco de Ouro da Princesa. Como joga o Guarani contra o Botafogo, Alberti? É o Guarani do técnico Júnior Rocha, hein? Na 19ª colocação, na penúltima colocação. O Guarani que tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, capitão, camisa 89, na lateral direita, Heitor, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão, Douglas Bacelar, o 23 e Lucas Adel, o 12. Na lateral esquerda, o Jefferson, 17. Os homens no meio campo do Bugrão, Camacho, 14, Matheus Bueno, 18 e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Ayrton, o 30, João Vitor, 19 e o matador Caio Dantas, o camisa número 99. Guarani, como o Albert disse aí, 19º colocado na competição. Nenhuma vitória, 3 jogos, 3 derrotas, marcou 1, sofreu 7, saldo negativo de 6. Próximo jogo do Guarani acontece na terça-feira. Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, às 9h30 da noite. E o adversário do Guarani, o Botafogo, como vem o time de Ribeirão Preto, o Pantera, Alberti? É, o Pantera do técnico Paulo Gomes vem definido e escalado assim. Michel, goleiro, camisa número 1. O trio, né? O trio de zaga do Botafogo. Matheus Costa, o 3, Fábio Sanches, o 5 e o Erickson, 4. Os pontas, Tássio, camisa número 2 e o Patrick Brey, o 6. Os homens, né? Os homens um pouquinho mais à frente, Matheus Barbosa, o 8, Gustavo Bochecha, o 10. Lá na frente, os matadores, né? Os que vão tentar colocar a bola no gol, que isso não vai acontecer. Robinho, 7, Alexandre, 9 e ele, hein? Douglas Borges, meu Deus do céu, camisa número 11. Esse é o time do Botafogo. Próximo jogo do Botafogo, terça-feira que vem também, dia 14, às 9h30 da noite. Só ver a classificação do Botafogo aqui, 15º colocado. 3 jogos, 3 empates. Marcou 2, sofreu 2 gols o time do Botafogo. Quem apita o jogo?
Quem apita a partida de hoje é ela, hein? Edna Alves Batista, FIFA de São Paulo, assim com seus auxiliares, né? A Neuza Inês Bach, FIFA São Paulo, e Fabrini Bevilacqua Costa, também FIFA de São Paulo. O quarto árbitro é Adele Mara Monteiro de São Paulo, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Daniel Vitor Costa Silva, de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Muito bem, a bola vai rolar. Você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Comigo e com o Wendel Coral, tudo de Ponte Preta e Operário. Operário e Ponte, com o Albert Cavalcante, que está aqui, ó, abaixo na tela. Tudo de Guarani, Botafogo saindo o gol lá. O Albert vai cantar a pedra aqui pra você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar, você, torcedor, vai se ligar comigo. Quero a sua participação aqui no nosso YouTube. Manda sua mensagem. Você que tá com a gente aqui na Valinhos FM 87,9. Que bom ter a sua companhia. Que bom ter a sua audiência. Manda a sua mensagem pra cá. Vai ser bom demais ter a sua participação. Bora lá. Ponte Preta, todo de preto, faixa preta, faixa branca na camisa preta da Macaca. Já o Operário todo de branco, Ponte toda de preta, o Operário todo de branco. Goleiro da equipe da Ponte Preta, o Pedro Rocha, com a camisa amarela, tomando como base, né, o setor de imprensa onde estamos aqui, onde seria no Majestoso as imagens e a câmera da TV. O goleirão Pedro Rocha está defendendo o gol que seria do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Posse de bola da equipe do Operário, vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando em Ponta Grossa. Carlos Costa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem, torcedor, comigo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você participa, manda mensagem no WhatsApp 19989893526 para concorrer à camiseta. Na quarta-feira que vem tem sorteio de camiseta da Macaca. Posse de bola da equipe do Operário. O Fantasma, todo de branco, vem trabalhando a bola aqui no campo de defesa. Bola para o William Machado. A gente vai conhecendo aqui os jogadores da equipe do Operário. Tem um alemão, camisa número 21 também. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio, bola para Maxwell, aberto aqui pela ponta direita. A bola volta, primeira vez que a Ponte pega na bola, hein? Com 45 segundos, Dudu põe o pé na bola, faz o passe aqui, tenta fazer o passe para o Matheus Regis, na marcação, chega uma zaga da equipe do Operário, sai jogando bola com o Luiz Hipólito, aqui pelo campo de defesa, ele abre o jogo, trabalha a bola aqui um pouco mais atrás, bola para o camisa número 40 e o número 4, portanto, o 4, o William Machado, é o quarto zagueiro, e o alemão, 21, é o zagueiro central. A gente vai definindo aqui. O Rafael Santos é o goleiro. Esse goleiro teve base no Corinthians. Vem trabalhando bola aqui para Rodrigo Lindoso. Jogou pelo Internacional de Porto Alegre. Faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola aqui para Luiz Hipólito. Passa a linha aqui de vídeo gramado. Ele faz o toque. Joga a bola aqui para Maxwell. Comecinho de jogo. 1 minuto 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo em Ponta Grossa no Germano Krieger. Tá 0-0. Ponte Preta e Operário. Operário e Ponte Preta. Agora o árbitro para marcar uma falta. Falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança lateral. Marcou só lateral. Lateral para Macaca fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança do lateral. Jogador Igor Inocêncio. Igor Inocêncio trabalha a bola ali no meio. Bola para Emerson Santos. Foi pro chão. Falta. Jogo tá parado. Falta. Zagueirão alemão saiu lá da zaga para fazer a falta. Jogo parado, Coral. Você comentou do Igor Inocêncio. Ele que está na sua segunda. Segue, Corsato. Vem bola para a equipe da Macaca na ponta esquerda. Bola pro Gabriel Risso. Último toque ali do jogador da equipe do Operário. A bola passa. Vai embora. Linha de fundo. Juizão tá marcando escanteio, é o primeiro do jogo, Coral. Lá pela ponta esquerda, Elvis vai cobrar sobre o Igor Inocêncio, segunda partida consecutiva no time titular, porque o Luiz Felipe, normalmente escolhido pelo técnico João Brigatti, está entregue ao departamento médico. Bola para a equipe da Ponte para fazer a cobrança do escanteio. E em Campinas, Brinco de Ouro, já começou o jogo, Albert Cavalcante? Começou, 2 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Botafogo também 0. Guarani com qual camisa no jogo hoje? Camisa a tradicional, a verde, camisa verde e calções verdes. Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, que demora, deu até para falar os detalhes do jogo do Guarani lá. Vem Elvis para a bola, levantou, primeiro pau, bola pererecou na grande área, chega a zaga da equipe do Operário para tirar a bola, volta para Igor Inocêncio na ponta direita, vem Luiz Hipólito na marcação para cima dele, o Inocêncio ganhou, trabalhou na ponta, vem pro cruzamento, levantamento na boca do Guarani, pro não vai, chega a zaga da Ponte.
A zaga do Operário com o Sávio. Dá um bico na bola pra tirar dali o jogador que teve base na Ponte Preta. Volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Risso. Risso toca a bola pra o Pedro Rocha. O goleirão tenta fazer o passe. Muito forte. Vai ficar aí com o Rafael Santos. Sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Operário. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola aqui para a equipe do Operário. O Wendel Coral tá dizendo aqui que é Lucas Hipólito. Aqui, ó. Marquei Luiz, cara. Aí não ia dar certo nunca, né? Obrigado, viu, Coral? É com L também. Lucas Hipólito. Camisa número 13 da equipe do Operário. Bola para Rafael Santos. Todo cinza. O goleiro só a luva que é meia que é amarela. Sobe lá o Akin. Jogador que deve desfalcar a Ponte Preta a partir do final do mês. Já saiu a convocação lá? Aqui do Brasil já saiu, né? Eu não vi em lugar nenhum não a convocação, mas devemos estar próximos, né? Pois é, da convocação. Independentemente disso, todas as seleções podem mudar a lista até amanhã, dia 12 de maio. Podem, né? Bola para a equipe do Operário. Vinha, chega ali a zaga da equipe da Ponte com o Gabriel Risso para tirar dali. Ele tira, volta a bola aqui pela ponta, trabalha a bola pelo meio, volta a bola para a equipe do Operário. Bola para o Vinícius Diniz. Diniz toca a bola na ponta, bola para o Sávio. 1 para lá, 2 para cá, fez a finta, virou, trabalhou, tocou a bola para o Ronald, foi para o chão. Rapaz, ficou pedindo toque, ele na verdade é o Ronaldo. Esse Ronaldo gosta de uma fumaça pra cima da Ponte, mas o árbitro tava em cima dele e não deu nada. A bola voltou pra Ponte, bola pra Matheus Regis. Matheus Regis na ponta, ganha pra equipe da Macaca. Gabriel Novaes tava na jogada também, chega por baixo. A zaga da equipe do Operário tira. Joga a bola pra lateral, lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Lateral pro time da Ponte fazer a cobrança. O Albert, se você quiser fazer aquele esquema lá, também pode, aí você vê o jogo por lá, é você que sabe, tá bom? Meu querido Albert Cavalcante, você que manda, tá? É você que manda, meu querido. Tranquilo. Tá tudo certo aí? Certinho. Então tá bom, você que manda, tá? O árbitro da partida é o Wagner do Nascimento Magalhães. Aliás, ele que tem 44 anos, administrador de empresa e nasceu e mora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Aliás, Coral? Sobre o árbitro da partida, tem característica de distribuir muitos cartões ao longo da partida. Bola pra Ponte, Matheus Regis, muito forte, o passe pra ele, a bola sai, vai embora, linha de fundo. Então conta, completa aí, Coral. Muitos cartões? Exatamente, inclusive o Wagner do Nascimento Magalhães, lembro aqui que já esteve envolvido em algumas polêmicas envolvendo expulsões, cartões amarelos, enfim, é um árbitro que, tradicionalmente falando, costuma dar um aliviar ali para as faltas, a falta um pouquinho mais pesada, já amarela o jogador e a Ponte tem que ficar esperta porque já tem atleta pendurado. Hoje, até então, na quarta rodada, o único jogador que levou 2 cartões até aqui na Série B é o 77 Matheus Regis. Então, se for advertido novamente, fica de fora da próxima partida da Macaca contra o Santos. Tem o Joilson também, viu? Mas tá no banco, né? Mas por incrível que pareça, o Joilson também tá pendurado. E olha que jogou 2 rodadas. A última já tava fora. 2 rodadas. E você falou do árbitro aí, o Wagner do Nascimento Magalhães. Pra Ponte, uma notícia boa, né? Até agora, os 2 jogos que ele apitou nesta Série B, vitória de visitante. Amazonas 2, Sport 3 na primeira rodada. E na terceira rodada, Ituano 1, Novo Horizontino 3. A bola tá lá no canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Quase 7 minutos passados do primeiro tempo, 0-0 para Ponte Preta e o time do Operário. Agora o alemão, que não alivia, né? Acabou cometendo falta ali pra cima do Gabriel Novaes. O jogo tá parado. É falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que segunda-feira tem festa de premiação da Série A4 do Campeonato Paulista, tá bom? Vai ser no Hotel Vitória a partir das 7h30 da noite. Transmissão aqui nos canais Futebol Interior com imagem. Vem Operário, bola aqui pro campo de ataque. É pro Ronaldo, entrou na grande área. Aqui Ronaldo, vai queimar dali, vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro! Pedro Rocha! Agarra a bola e fala, daqui essa é minha. Pega o goleiro, parece que tinha impedimento ali, mas o Ronaldo não quis saber não. Esse Ronaldo é encardido.
Com a Ponte ele gosta de deixar sua marca, hein, Coral? De toda forma, um milagre protagonizado pelo goleiro da Macaca, o Pedro Rocha, que fez a defesa com uma das mãos já no chão, mas o árbitro auxiliar número 2, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho, lá na ponta já assinalava o impedimento. Mas de qualquer maneira, defesaça do arqueiro pontepretano, 0-0. E estava impedido mesmo, né, Coral? Estava um pouco à frente. O Ronaldo. Aliás, são 3 atacantes e, se duvidar, 3 jogadores que conseguem jogar no comando de ataque. Maxwell, Ronald e Ronaldo. E o Cirino ainda. O Cirino é mais atacante de beirada de campo. Esse Cirino jogou no Flamengo. Atlético jogou no Paranaense. Atlético, campeão sul-americano, na Sul-Americana com o Atlético. Na volta pro Atlético, acabou não se dando bem. Coral, na sua vida também a volta, normalmente ela não é boa? A volta normalmente é triste, né? É triste, é melhor não voltar, então. É igual uma viagem, quando a gente tá no caminho da ida, a gente vai no, né, uê, aí quando volta a gente fala, Daqui a pouco eu vou perguntar pra Albert Cavalcante. Vem bola pra equipe da Ponte Preta, bola pro Gabriel Risso. Risso toca a bola ali pra Matheus Regis. Vem Matheus Regis, titular em todos os jogos da Ponte. Trouxe a bola pra perna direita, fez a finta. 1, 2, 3, trouxe a bola. Bate, Matheus. Bateu pro gol pra fora. Ele bateu, né? Desviou. Pegou escanteio? Opa, escanteio pra Ponte Preta, o segundo na partida, agora o primeiro. Pela ponta direita, Elvis vai cobrar. A ver se ele vai com a mesma vontade e a mesma rapidez bater, igual ele fez lá na ponta esquerda, Corsato. Elvis que meteu uma chapeleta de novo, né? No último jogo. O senhor está encantado, né? Ele é bom, cara. Ele é bom de bola. Ele é bom, sou fã do Elvis. Se emagrecer um pouquinho, fica melhor ainda. Ele deu uma entrevista lá, vocês são haters. Ele falou que ele, desde quando tá do Goiás, que ele veio pra Ponte, que ele tem esse peso. Vocês são corneta. Elvis pra bola, perna direita, bateu com tanta vontade que ninguém pegou. Ele achou que era um tiro de meta, né? Mas tá bom, passou por toda a extensão da área. Você não gosta do Elvis? Eu adoro o Elvis. Tá, não, é só pra saber, só. Saiu pra lateral, mas lateral pra equipe do Operário fazer a cobrança. Vem o Sávio, que teve base na Ponte Preta, vem ele pra fazer a cobrança do arremesso anual. O Felipe Marques marcou e atenção. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Aproveite cada segundo, porque essa é a coisa mais importante do mundo. Aproveitar cada segundo, porque o tempo passa. A partir de agora eu giro pra você, tempo e placar do futebol. Passamos de 10:30 no regressivo, 34,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. Quarta rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Te contei não, Germano Krieger. Em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e Ponte empatam 0-0. Brinco de ouro da Princesa, Albert Cavalcante. Guarani 0, Botafogo também 0, 10 minutos do primeiro tempo. As melhores chances estão sendo do Botafogo, hein? O Guarani insiste na jogada apoiada e o Botafogo vem chegando com as melhores chances. Daqui a pouco, 9 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, Moura Júnior transmite Avaí, Curitiba, Série B, Campeonato Brasileiro. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. 11 do primeiro tempo, Coral. Manda uma de comentarista aí o jogo. Você tá gostando? 0-0 Ponte e Operário. A Ponte tendo um pouco mais o domínio da posse de bola, já conseguiu 2 escanteios, marca uma presença mais constante no campo de ataque, enquanto o Operário busca, né, pelas beiradas, tanto pela direita com o Ronald, quanto pela esquerda com o Maxwell, trazer sustos ali ao goleiro pontepretano. Na única oportunidade estava impedido o Ronaldo, mas o Pedro Rocha conseguiu fazer uma ótima defesa, não valeria se o gol tivesse saído. Uma partida muito equilibrada, mas que a Ponte Preta pelo menos começa já nesses quase 12 minutos agora, tendo mais a posse de bola, Corsato. Esse é o Wendel Coral. Daqui a pouco o Albert Cavalcante vai falar do jogo lá do Guarani, porque vem a equipe do Operário. Bola aqui pela ponta esquerda com o Maxwell. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael. Vice-campeão com Nova Iguaçu, mete a testa na bola, tira, deu bola pra Ponte, deu bola pra Macaca, vem Gabriel Novaes, passou pelo alemão, já ficou de passagem, fez a finta, trouxe a bola, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol pra fora! O Wendel Coral ficou aqui, bate filho, bate, ele bateu, quase que ele faz
do mesmo jeito que ele fez contra o Amazonas, mas é bom, é muito bom, Gabriel Novaes, quase a macaca chega lá, Coral. Na falha defensiva do Vinícius Diniz, de cabeça ali acabou recuando mal, Gabriel Novaes atento, saiu em velocidade, deu 2 dribles pra cima da zaga, no arremate com a perna direita, a bola passa à esquerda do goleiro Rafael Santos, que apenas olhou, mas a primeira boa finalização da Ponte Preta, 0-0. Tempo e placar de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, Albert Cavalcante. Guarani 0 e Botafogo também 0. 12 minutos do primeiro tempo. 14 ou 12? 12, eu bati o olho aqui. Aí ele fala 13. Exatamente, 13 então agora. Agora mudou, virou. E como é que tá o jogo lá? O Guarani começou, né, com aquela famosa jogada apoiada que todos nós gostamos. A equipe do Botafogo... Eu avisei que isso ia acontecer. Meu Deus do céu, né? O Guarani insiste na jogada apoiada, o Botafogo em cima, apertando, e o Guarani vai se segurando do jeito que pode, por incrível que pareça, hein? No estádio Brinco de Ouro da Princesa, que vai recebendo um bom público, e parece que lá o sistema do QR Code para você poder, né, entrar no estádio acabou de dar um problema. Filas gigantescas fora do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vem o Operário, bola aqui pela ponta direita, Sávio, levantou, tocou na boca do gol, Sérgio Rafael mete a cabeça na bola, joga a bola na linha de fundo. É escanteio pro Operário, escanteio pra equipe do Operário fazer a cobrança. Agora só Deus sabe quem vai lá, é o Vinícius, né? Levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça na trave, voltou, sobrou pra equipe do Operário, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. A bola passa e vai embora. Foi o Cirino que bateu essa bola aí de fora da área, é? Quase. Primeira cabeçada. Meteu a testa na bola ali. Jogador da equipe do Operário, Rodrigo Lindoso, 19. Rodrigo Lindoso. Depois o Cirino de fora da área. Quase. Agora o Operário quer explodir a garrafa da Ponte, hein, Coral? Na oportunidade mais clara e manifesta de gol. Escanteio cobrado pelo Maxwell na ponta esquerda. Rodrigo Lindoso, um desvio providencial. Pedro Rocha apenas olhou, a bola explodiu na trave no rebote. De fora da área, Marcelo Cirino quase abre o placar no Germano Krieger. Sorte da Ponte que sai jogando 0-0, Corsato. 0-0, Ponte Preta e o time do Operário. Trabalha a bola aqui, o time da Macaca. Bola pela direita, bola com o Matheus Regis. Mas ele já voltou, bola pro boliviano Hakim. Hakim pra Sérgio Rafael. Ih, tocou pro Risso. O Risso falhou. É difícil, mas ele falha. Aí vem pra buscar a bola. Ganhou. Foi na bola, segundo o árbitro da partida. Perdeu de novo, a bola voltou pra Vinícius Diniz. Vinícius Diniz vem pro cruzamento. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Chega a zaga da Ponte, tira dali na marca de 15 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0. Chamou, falou, Coral. O jogo começa a ficar um pouco mais intenso, né? Em 2 minutos, 2 boas oportunidades. Primeiro com a Ponte, com o Gabriel Novaes, mandou pra fora. E agora nessa blitz do Operário, a cabeçada do Rodrigo Lindoso bateu na trave. Depois o chute perigoso do Marcelo Cirino. A ver se a partida começa a ficar intensa assim pro restante da primeira etapa. O Operário teve a chance de fazer o gol 2 vezes. A bola voltou pro time do Operário aqui. Bola com Vinícius Diniz. Diniz toca a bola aqui na ponta direita para Marcelo Cirino. Trouxe a bola pra perna esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha. Tranquilo, sai do gol para ficar com ela. Rádio Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente, 989-89-35-26. Pra você concorrer a camiseta na quarta-feira que vem, no jogo da Ponte contra o Santos, tem sorteio de uma camiseta desta aqui, ó, que eu estou usando, né? Uma camiseta igual a essa, né? Oficial, torcedor, lá da loja da Macaca. Para concorrer, no WhatsApp 989-89-3526, nome completo, bairro, cidade e a foto, né, do YouTube, que você está assistindo aqui o nosso YouTube. A foto da transmissão do YouTube aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte tem falta para fazer a cobrança na meia direita, Coral. E vai vir bola aérea na zaga lá do goleiro Rafael Santos. Já organiza ali toda a equipe. Elvis da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol. Passou por todo mundo. Voltou pro Matheus Regis. Perna direita vai queimar dali. Bateu pro gol. Pegou na zaga. Bola voltou pro Gabriel Risso. Bate pro gol. Travado na hora do agora.
Pega no jogador do Operário, vai embora na linha de fundo, escanteio para Macaco, o terceiro da Ponte no jogo, Coral. Pois é, agora lá pela ponta esquerda, o Elvis vai cobrar a falta ali na primeira trave, teve o desvio, o Matheus Regis no chute foi travado e depois, numa bomba que mandava ali o Gabriel Risso, desviou o Sávio, escanteio pra Ponte, quem sabe agora 0-0, Corsato. Escanteio pra Macaca, vem Elvis, capitão da Ponte, anote aí, 17 minutos passados, primeiro tempo, 28 no regressivo pra terminar no primeiro tempo de jogo, ainda 0-0, quarta rodada Série B, vem Elvis pra bola, levantou fechado na boca do gol, na rede pra fora. Tentou direto agora, né, Coral? Tentou o gol olímpico, né, mas muito fechada a cobrança ali, já chegou próximo à trave, mas bateu pela rede do lado de fora. Rafael Santos apenas olhou sem perigo. 0-0, quase 18 já da primeira etapa. O tempo tá voando, Corsato. É isso, o tempo passa, o tempo voa e aquela poupança que o nome até mudou de banco, continua numa boa, vem trabalhando, bola aqui a equipe do Operário, bola com o William Machado, ele vira o jogo lá na ponta direita para Sávio, o camisa número 23, toca essa bola aqui para Vinícius Diniz, Diniz para Lindoso, Lindoso fez o passe para Ronaldo, tenta fazer no meio pro Diniz, chegou, tirou errado, a bola voltou para Marcelo Cirino, bate pro gol, pega na zaga, voltou, trabalhou de novo para a equipe do Operário, bate pro gol, Sérgio Rafael tira, a bola volta para Ronald, bate pro gol, pegou no Sérgio, passa, vai embora. Era pra ser, cara, pra mim foi escanteio. Pra mim também. É isso que os caras estão reclamando. Mas, cara, tava na frente dele, hein? Pois é, no chute do Vinícius Diniz, mas uma coisa é certa, que lambança ali da Ponte, tentava afastar, não conseguia. Toda a sobra da equipe do Operário na última finalização, Vinícius Diniz bateu na bola, teve o desvio, mas o árbitro, que estava muito próximo ali do lance, o Wagner do Nascimento Magalhães, agora voltou atrás. Deu escanteio, segundo do Operário, novamente pela ponta esquerda, Maxwell na bola. Vem Maxwell para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Operário. Os caras de branco estão todo mundo dentro da grande área. Ponte marca, a Ponte marca, o Maxwell vem para fazer a cobrança. Do lado dele ali o camisa número 31, o Ronald. Tem Ronald, Ronaldo, tem Maxwell, rapaz. 19 passados primeiro tempo de jogo. Quarta rodada Série B, Campeonato Brasileiro. 0-0 aqui, Ponte Operário, 0-0 Botafogo e Guarani, Botafogo no brinco. Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai vencendo o Corinthians 1-0, segundo tempo, 13 minutos. Lá na Neoquímica, esse jogo começou às 4 da tarde. Você acompanha no placar ao vivo Futebol Interior. Mas que demora pra bater esse escanteio, hein? Maxwell pra bola, levantou na boca do gol, forte demais, ela vai sair. Não saiu nem pra linha de fundo. Saiu pra lateral, lateral pra Ponte, próximo ali da bandeira do escanteio, Coral. De 5 escanteios na partida, 2 tiveram o mesmo desfecho, né? Saída ali de um lado pro outro, assim como fez o Elvis há pouco. Maxwell também ficou com inveja e falou, vou fazer igual. Tá lá, bola pra Ponte, 20 minutos passados, 0-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Eu quero a sua participação, manda lá mensagem no nosso YouTube, eu vou chegar no YouTube já, tá bom, gente? Bola pra Maxwell, sai da ponta, vem pro meio, vai queimando ali, bateu pro gol, meu Deus! Pega o goleiro! Pedro Rocha, eu juro por Deus, Coral, que eu, num instante, achei que essa bola ia passar, mas ele fez a defesa e não deu rebote. Pois é, porque teve aquele kick da bola, né, antes de chegar até o gol, ali tava de longe, é verdade, uma batida muito distante do Maxwell, aquela bola que sempre complica a vida do goleiro, principalmente se tiver um morrinho artilheiro. Não é o caso do gramado do Germano Krieger, inclusive um tapete. Boa defesa do Pedro Rocha, olha a Ponte. Vem Ponte, bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Gabriel Novaes, Risso passou, pediu. Novaes vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai pegar aqui na ponta direita o Dudu. Agora o estranho, né, é que o Novaes, ele faz o cruzamento, né? Tá jogando na ponta, Tá né? jogando mais que aberto na ponta. E aí ele cruzou pro Dudu. Aí não dá, né, Coral? Aí não dá. Parece que tem escanteio pra Ponte. Sim, os jogadores do Operário ficaram ali com bronca do árbitro porque queriam que essa bola no cruzamento, segundo os jogadores do Operário, tivesse cruzado a linha de fundo. A arbitragem não entendeu assim. Sexto escanteio da partida agora pra Ponte Preta, lá pela ponta direita, Elvis da bola. E o Santos tá perdendo, hein? O Amazonas sai na frente do Peixe, 1-0 pro Amazonas. Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar, é mais um escanteio. Não perca a conta aí não, torcedora. Esse é o quinto escanteio pra Ponte. E o sétimo na partida, Elvis novamente. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Vem Elvis com a tarja de capitão da Macaco, camisa número 10. Vem Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, era ali pro Hakim. A zaga sobe, tira, a bola volta pro Emerson Santos, sobe.
De novo a zaga do Operário, tira a bola, voltou para o time da Ponte, bola para Matheus Regis, no peito, no chão, bico da grande área, fez a finta, virou, trabalhou, bola na ponta direita, bola para Dudu, Dudu para Hakim para Risso, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro número 11, Iago. O Iago tá pedindo o toque ali do jogador da equipe do Operário, mas acho que essa não vai dar, né, Coral? Já foi o tiro de meta assinalado pela arbitragem. Rafael Santos vai cobrar 22,5, metade da primeira etapa, 0-0, mas aos poucos o Operário vai começando a gostar mais da partida. Tem gol, a bola, a rede balança, Albert Cavalcante informa, gol no brinco, vai Albert! Ufa! Graças a Deus, 21 minutos do primeiro tempo, João Vitor vai pra rede, ele que estava aí, né, figurando entre os reservas, João Vitor abre o placar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, segue, hein, 22 minutos do primeiro tempo, Guarani 1, Botafogo 0. Muito bem. Outro jogo que também começou às 5 da tarde, Sport e Brusque. Vão empatando 0-0. O Amazonas vai vencendo o Santos pelo placar de 1-0. Paulo Mantovani, pra cima Macaquinha, Roberto César Santos. Vamos, Ponte, parabéns, viu, Roberto? Saúde, felicidade, Roberto fez aniversário ontem. Bola pra equipe do Operário, na marcação. Vem pra cima dele ali o Emerson Santos, ganha essa bola na boa. Tava na frente do Wagner, o árbitro da partida, a bola voltou aqui na ponta, era pro Matheus. Vai ficar aqui um pouco mais atrás. Volta o Lucas Hipólito pro Rafael Santos, o goleiro. Trabalha ali com o Rodrigo Lindoso. Sai jogando pra equipe do Operário. Ele vira o jogo na ponta esquerda, bola pra Lucas Hipólito. Lucas Hipólito vem para fazer o cruzamento, tocou por baixo, a bola voltou para Ronaldo, Maxwell, Ronaldo, perna direita, bateu pro gol, pegou o goleiro. A sorte é que ele foi travado. Na hora do agora ficou fácil pro Pedro Rocha que fez a defesa, Coral. Desvio do Luiz Aquim, Pedro Rocha fez a defesa com muita tranquilidade. E aquela hora ali o Iago Dias vai só na bola mesmo, tem o contato, é verdade, mas o pênalti não existiu. A Ponte Preta com a posse de bola 0-0, mas a Macaca encontrando dificuldades para chegar no ataque. O DJ Digo tá ligado conosco. Fala, DJ! Aquele abraço, escreveu o Corsato, cheguei. O Osmar Dangar também tá ligado com a gente. Tá perguntando, Renato voltou? Está no banco? Está, né, Coral? Sim, finalmente. Neuci Lucato, Osmar Dangar, pessoal ligado com a gente aqui. Olá, amigos Ponte Pretanos, juntos, ótima transmissão, vitória da Ponte 1-0. João Batista de Paula, boa transmissão para todos. Ele tá aqui no YouTube. O Ciro Paulini, da Fórmula VIP, boa transmissão a todos. Macaca 1-0, dá-lhe Macaca. Corsato, vê se grita gol pra Macaca hoje, sempre juntos. Aliás, você que é de Paulina tá precisando de trampo. O Ciro lá na VIP tá contratando, hein? Tá contratando você que é atendente, gosta de falar com o público. Tem uma vaga para atendente de balcão e também para instrutor de autoescola, hein? É só falar com o Cirão lá na Fórmula VIP. Trabalha a bola o time do Operário, bola aqui pela ponta esquerda com o Lucas Hipólito. Vem pro cruzamento, pegou no Matheus Regis. Se sair vai ser escanteio, saiu. Se sair vai ser escanteio, saiu, Pedro Rocha não conseguiu pegar, Coral. Valeu ali a intenção, né? Mas o desvio do jogador da Ponte Preta, ali do Igor Inocêncio, realmente foi muito rápido ali. O Pedro Rocha não conseguiu pegar na bola antes dela sair pela linha de fundo. O terceiro escanteio para o Operário na partida, novamente pela ponta esquerda, Maxwell na bola. São 8 escanteios no jogo, terceiro para a equipe do Operário, vai Maxwell, agora é na cobrança, na trabalhada, bola pro Ronald, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, tá na rede, printou, gol do Operário. William Machado, 4 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Germano Krieger. Cobrança de escanteio ensaiada, aquela cobrança ensaiada. Bola do Maxwell pro Ronald que cruzou. Bola aérea na zaga da Ponte, é uma festa, né? Aí o zagueirão tava sozinho, viu? Goleirão Pedro Rocha, sei não, hein? Acho que falhou, tá na rede... 1 pro Operário, 0 pra Ponte, 26 do primeiro tempo, William Machado marca, Operário 1, Ponte 0,
Goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol do Operário. Printa a tela aí, Coral. Um gol que representa a coletividade desse elenco do Operário. Escanteio batido ali ensaiado, tocou o Maxwell para o Ronald. A zaga da Ponte Preta não esperava o cruzamento perfeito. Na segunda trave para o zagueiro William Machado. Livre de marcação, livre, leve e solto. Só testou pro fundo da rede, Pedro Rocha estava nela. Encostou, teve o desvio, mas aceitou. A bola foi parar no fundo do gol, tá aberto o placar no Germano Krieger. 1 para o Operário, William Machado de cabeça. Ponte Preta 0. Operário na frente, 1-0. E atenção, torcedores de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Na Valinhos FM 87,9 nos canais Futebol Interior, te contei não. Em Ponta Grossa, no Paraná, Ponte perde, Operário vence. William Machado marcou a 26 de cabeça. Operário 1, Ponte 0, Brinco de Ouro da Princesa. Albert Cavalcante. É, o Guarani, hein? Os 27 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo por 1-0 a equipe do Botafogo. Com o resultado, o Guarani vai saindo da zona do rebaixamento. E só um detalhe, o meia Luan Dias acabou sentindo a lesão e entrou ele, hein? Pai, eu vi o Chay. Guarani vence lá 1-0, a Ponte perde aqui pelo placar de 1-0, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, comigo, com o Enio Coral, com o Albert Cavalcante, Felipe Marques na mesa de som e o Mr. X lá na Valinhos FM. Vem o time do Operário, era pro Ronald, chegou o Riso, tira. Chegou para tirar ali o Risso, Gabriel, El Patrão joga essa bola para lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança lateral, cobrado, bola aqui pela ponta direita, bola para Sávio, Sávio recebe, vem para cruzamento por baixo, chega o Sérgio Rafael para tirar, quem sabe por baixo a Ponte é melhor, porque bola aérea na zaga da Ponte, que festa, velho, que embalo de sábado à noite, e aquela festa com tudo grátis, bola pro Iago Dias, tentou fazer o passe aqui pro Matheus Regis da marcação, chega a zaga da equipe do Operário para roubar, vem de novo o Fantasma, bola pro Maxwell, assustando a Ponte Preta, trabalha a bola aqui para Rodrigo Lindoso, Lindoso trabalha a bola ali pelo meio, já volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele trabalha a bola na ponta direita, bola para Sávio, Sávio vira, põe a bola aqui pro Maxwell, tá lá na ponta direita, sai da ponta, vem pro meio, é o Vinícius Diniz que tá por ali, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Lindoso, Lindoso virou, trabalhou na ponta aqui, bola pro Lucas Hipólito, Hipólito volta essa bola aqui um pouco mais atrás para Maxwell, Maxwell para Hipólito, Hipólito trabalha a bola pro Alemão, camisa, não, William Machado, número 4, autor do gol, toca a bola agora lá pro Alemão, camisa número 21, sobe as peças o time do Operário, bola na ponta direita, bola para Sávio, Sávio quase 30 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 pro Operário, bola pro Sávio, vem o carequinha Sávio, na ponta, na marcação, Emerson Santos, veio pra cima dele, ele volta essa bola um pouco mais atrás para Vinícius Diniz, Diniz para Lindoso, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, e não precisava, né? O Igor Inocêncio estava sozinho, o Igor Inocêncio meteu a cabeça nela, linha de fundo, tava assustado com o ataque do Fantasma, hein, Coral? Mas bom cruzamento do Rodrigo Lindoso ali, com muita visão de jogo, porque se o Marcelo Cirino chega a tempo de desviar ali de cabeça, tinham grandes oportunidades ali, grandes chances do Operário ampliar o placar. A bola saiu ali, o Igor Inocêncio assustou, escanteio para o Operário. Novamente ele, Maxwell na bola. Vem Maxwell para fazer a cobrança do escanteio, agora não tem jogada ensaiada, e foi assim que saiu o primeiro gol. Maxwell pra bola, levantou, tocou na boca do gol, no segundo pau, isso tira. Bom, o Operário chegou a 4 escanteios. O Operário tem uma média de 4,7 escanteios por jogo até aqui na competição. A Ponte já passou a média dela. Média da Ponte era de 4, já tem 5 escanteios. Bola para a equipe da Ponte. Vinha o Elvis, jogador mais adiantado. A bola volta aqui na ponta. Trabalha a bola para o William Machado, autor do gol. Zagueirão, meteu a testa na bola, fez 1-0. Daqui a pouco quero saber do Coral se o goleiro da Ponte falhou, porque vem aqui o passe. Isso, sobe para tirar. E o Pedro Rocha falhou no gol dos caras, no gol do Operário, no gol do Fantasma, o Coral? Muito. Pedro Rocha ali estava totalmente na bola, conseguiu até fazer a defesa, mas acabou passando ali entre as mãos do goleiro. Pra mim foi uma falha gigantesca. Aí eu só não sei se foi frango ou se foi peru, como disse o nosso internauta por aí, viu, Corsado? Então, é aquela história. Eu acho que isso foi um frango, né? O peru, ele é mais escrachado. Mas não fica longe não, viu? É.
O peru, ele é mais escrachado. Bola aqui, e só isso, tá, Albert? Só isso tá bom. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time da Macaca, bola para Gabriel Novaes. Não, só isso mesmo. Bola para Risso para Emerson Santos, vai queimar dali, bateu uma bomba! Mas bateu muito forte. Foi o Emerson Santos ou foi o Iago Dias? Agora fiquei em dúvida. De longe, foi aqui a bola foi o Iago que bateu, ela foi embora na linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Operário, Coral. O Rafael Santos pôde olhar tranquilamente essa finalização da Ponte Preta. Se ele quisesse ficar sentado no gramado, não tinha risco nenhum. Tiro de meta já cobrado, 1-0 Operário. João Limírio Neto, estamos juntos com a melhor equipe. Roberto César Santos, defesa fraca, todo escanteio é perigo. E ele manda aqui, foi frango do Pedrão. Júlio César Guevara, ai nega velha. Wilson Correia, chegamos, vai mandando mensagem aqui, vem os caras, bola para a equipe do Operário, bola com Marcelo Cirino na ponta, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Sérgio Rafael tira. Mas o árbitro tá marcando impedimento. Não tá valendo nada. O jogo tá parado, impedimento no ataque dos caras. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais vivida desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 33. 12 no regressivo para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, quarta rodada. Germano Krieger no Paraná, em Ponta Grossa. Operário 1, William Machado marcou a 26. De cabeça, Ponte 0. Brinco de Ouro da Princesa, tempo e placar, Albert. 54% de posse de bola para o Guarani, 46% para o Botafogo. O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. Gol de João Vitor. Carlos Corsato. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. A Ponte vem aqui pelo campo de ataque, Riso na bola por baixo, Sávio. Último toque, linha de fundo é escanteio. É mais um escanteio pra Ponte. É o sexto da Macaca no jogo. É o 10º no total, rapaz, como tem escanteio, hein? Um a cada quase 3 minutos. Elvis bateu, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte. Tá voltando do impedimento, a bola voltou pro Elvis. Vai. Já para logo esse negócio, que todo mundo sabe que ele tava impedido, né, Coral? Sim, e muito até, né? Visivelmente até os jogadores ali observaram, pararam o lance ali, porque cá entre nós, né? Mas eu até entendo essa regra que agora o auxiliar tem que esperar a conclusão da jogada. Mas nesses impedimentos assim tão óbvios, tão nítidos, que os jogadores estão a mais de 1 metro de distância, já levanta logo a bandeira, né? Pelo amor de Deus. Tem uns que não precisa esperar, né? Ah, tá louco. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Bola rolando para Amazonas e Santos. 37 do primeiro tempo. Tá 1-0 pro Amazonas. O Enio marcou o gol do Amazonas. Sport Recife e Brusque vão empatando pelo placar de 0-0. Vem o time do Operário. Já vou chamar o Albert com o tempo e placar do jogo. Lá no Brinco de Ouro da Princesa. Porque aqui vem o time do Operário. Vem o time do Operário. Bola com Lindoso. Lindoso trabalhou, bola para Diniz. Diniz para Lindoso. Na ponta esquerda, bola para Lucas Hipólito. Hipólito volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola para Machado. O autor do gol do jogo até aqui. Virou para Lindoso. Lindoso para Sávio. Na ponta direita. Sai da ponta. Vem pro meio. Abre o jogo. Toca a bola para Lindoso. De novo. Ele já virou. Trabalhou bola lá pro Ronald. Vem o 31. Volta a bola aqui para a equipe do Operário. Camisa número 19. Rodrigo Lindoso passou. Ninguém marcou ele. Ele vira na ponta esquerda. Bola aqui agora pro Lucas Hipólito. Hipólito toca a bola aqui para Maxwell. Maxwell volta essa bola aqui um pouco mais atrás, quase que no círculo do gramado para Machado. Machado para Maxwell de primeira, tudo de primeira. Bola para Lindoso. Lindoso volta para Maxwell e aí pro Machado. Eu vou dar uma moral aqui pro Rafael Santos e vou chamar o Albert Cavalcante. Tempo, placar, situação de momento no Brinco, Albert. 35 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. O gol dele, hein? João Vitor. Tão contestado no final do Campeonato Brasileiro ano passado, não começou como titular nesse campeonato, no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Paulista. O João Vitor abriu o marcador, apesar de o Guarani estar vencendo, né? Passou até a metade até antes, um pouquinho da metade do primeiro tempo, sofrendo muita pressão e acabou ali achando o gol, e o Guarani está vencendo no Brinco de Ouro da Princesa, Carlos Corsato. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, e tem gol do Flamengo, hein? 2 pro Flamengo, Lohan marcou. Pedro fez o primeiro, Lohan fez o segundo. Flamengo 2,
Corinthians 0. Na Neoquímica Arena, estamos lá com 30 minutos do segundo tempo. Esse é o único jogo hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. O único jogo hoje pela Série A do Brasileirão, que não vai ter 4 jogos nessa rodada. Daqui a pouco eu explico. Vem Maxwell, vem Operário, na ponta esquerda, tirou para dançar o jogador na ponte. Cruzamento, levantamento na boca do gol, vai fazer o toque de cabeça. Pra fora! Fora, passa, vai embora! Rapaz, que festa, hein? Cruzamento aqui da esquerda, Ronald testa na bola. Maxwell cruzou, esse Maxwell tá fazendo uma firula danada, hein? O Ronald, posso dizer que ele perdeu o segundo gol do Operário, viu, Coral? Com certeza, Corsato. E digo mais, se a Ponte Preta toma gol do baixinho Ronald de cabeça na bola aérea, aí pode parar a zaga Ponte Pretana, mas o cruzamento da esquerda para a direita, Maxwell olhou, mostrou também muita perspectiva de jogo. Sozinho o Ronald testou de cima para baixo. Sorte da Ponte que a bola subiu muito, foi embora. Pela linha de fundo, segue 1-0 Operário. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando conosco, mandando mensagem, 19 989 89 35 26, 989 89 35 26. A Ponte tem média de quase 6 finalizações por jogo. Ela já chegou na sua média hoje, 6. No gol nenhuma, mas finalizações 6. Já o Operário tem uma média de 8, né? 8 finalizações. Já chegou a essas 8, né? 2 no gol, né? Então o Operário já chegou na média dele e a Ponte também na média dela. Isso só no primeiro tempo. 38 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 1 para a equipe do Operário, 0 para a Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Vinha de novo aqui o time do Operário, a zaga tira. O Osmar Dangá tá dizendo aqui no YouTube, a defesa não acerta mesmo. Incrível. Roberto César Santos, péssima defesa na bola aérea. O Murilo Melo, boa tarde a todos. Não entendi o Iago Dias recuado e o Elvis na frente. Não dá para entender às vezes o Brigatti. Bola aqui para a equipe do Operário. Bola aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola para Maxwell. Vem Maxwell. Tem que marcar esse Maxwell aí. Bola para Rodrigo Lindoso. Não é o de Lindoso, não é o Diniz. Vinícius Diniz. Trabalha a bola aqui para o artilheiro do jogo, William Machado. Meteu de cabeça 26. Do primeiro tempo, tá 1-0 para a equipe do Operário. Fantasma vai assombrando a Ponte. Bola ali pela direita, bola para o Alemão. Alemão toca a bola para Sávio, tem base na Ponte. Virou para Vinícius Diniz. Diniz, cruzamento, levantamento na boca do gol. Cirino de cabeça, a bola voltou para o Sávio. Chega a zaga para tirar. Emerson Santos dá um bico na bola, tira para correr ali o Gabriel Novaes. Tem 3 jogadores da equipe do Operário. Que desatenção da zaga da Ponte também. E tem jogador do Operário caído ali, o Sávio, né? Exatamente. Sentiu ali no lance, ele tentou bater, chutar na bola, mas dividiu ali com o zagueiro da Macaca, o Luiz Aquim. Deu a pior ali pro lateral da equipe do Operário. Caído ali, deve receber o atendimento médico, sentindo bastante. Vai receber porque o Wagner do Nascimento Magalhães acaba de autorizar a entrada ali dos médicos da equipe do Operário e foi a dividida com o Gabriel Risso. Exatamente, ele cai ali sentindo com a mão na cabeça direto, vai sentindo bastante. O Sávio, jogo parado, 40 minutos, segue 1-0 pro Operário, Corsato. Mas o Risso não pega nele, pelo menos quando vai na bola, primeiro ele pega na bola, né? E depois, aí se tem um contato lá do jogo, aí é outros 500. O Osmar Dangara, a defesa da Ponte não acerta mesmo, incrível. O Castro faz falta nesta zaga, e como faz? Pra mim, ele é melhor do que o Sérgio Rafael. Mas, Luiz Simas, pelo amor de Deus, rapaz, quando você invoca a Deus, é porque já resolveu, né? E já chamou todo mundo aqui na terra que pode resolver o seu problema, né? A nossa defesa falhando muito em bolas altas. Aparecido Alves precisa acertar a marcação e melhorar o meio para assustar os caras um pouco. Eles estão muito à vontade. Como é que faz para assustar um fantasma, hein, Coral? Não sei. Sendo feio, resolve ou não? Deixa eu então olhar aqui. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa. Essa frase é de Vinícius de Moraes, viu? Chegamos a 41 minutos, 30 segundos passados do
Primeiro tempo, 13,5. No regressivo, para terminar no primeiro tempo de jogo, no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Aqui no FM, Valinhos FM, 87,9 canais Futebol Interior. Em Ponta Grossa, no Paraná. Operário 1, William Machado marcou a 26 de cabeça. Ponte 0. Brinco de Ouro da Princesa, Albert Cavalcante. 41 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0, após a saída do Luan Dias, né, que sentiu, entrou o Chay, agora o Caio Dantas, o matador, camisa número 99, sai e vai entrar ele, né, entrou ele, Lucas Paraíso, vai fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani, segue no Brinco de Ouro, Guarani 1, Botafogo 0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que na segunda-feira não tem Hora da Macaca em virtude da transmissão da festa da Série A4 do Campeonato Paulista, tá? Estarei aqui nos canais Futebol Interior junto com o Washington Melo, com o Pedro Lino, nosso eterno presidente, e o Felipe Marques para trazer a cobertura dos melhores da Série A4. O Albert não vai estar nessa? Não, o Albert não, ele nem nessa, nem na outra, nem na outra. O Albert parece que não é muito festeiro, não. Ele não gosta de muita festa, não. Sei. Mas na terça-feira tem Hora da Macaca, tá? Pra você, torcedor Ponte Pretano, 8h30 da noite, Hora da Macaca. Aí vai ser um olho no gato e outro no peixe. Porque 8h30 da noite, aqui nos canais Futebol Interior, tem Guarani e Curitiba. Com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. 8h30 da noite, não perca. Vem Operário, bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Emerson Santos tira. Ficou uma briga de foice danada ali. Até que o Wagner Nascimento Magalhães acabou achando uma falta. Falta em cima do camisa número 13. O Lucas Hipólito, que estava quase que na ponta direita, hein, Coral? Pois é, e o Dudu Vieira foi quem cometeu a falta, ficou irritado ali com a marcação do árbitro, porque ele já estava até caído, tentou dividir, mas pegou no jogador número 13, o Lucas Hipólito, falta frontal, vai trazer perigo ao goleiro Pedro Rocha, vai precisar montar a barreira, 1-0 pro Operário, finalzinho do primeiro tempo, o Macaco tem que segurar esse placar, porque se for com 2-0 pro vestiário, a parada começa a ficar complicada, Corsá. Eu quero ver de novo esse lance. Eu juro por Deus que eu não vi falta, cara. Nem eu. Eu quero ver de novo esse lance. Daqui a pouco tem todo o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. No comando hoje do Wendel Coral. 1, 2, 3, 4 homens na barreira. 44 passados do primeiro tempo. Maxwell e Lucas Hipólito. Maxwell com a direita. Hipólito com a esquerda. Hipólito com a esquerda. Maxwell com a direita. O 77. É o Maxwell que vai pra bola. Uma bomba! E espalma Pedro Rocha. E aí vem Igor Inocêncio. Dá um bico, tira. Quase que o Operário chega lá, o Pedro Rocha trabalhou de novo, Coral. E que bomba, né? Na falta frontal eu falava, trazia perigo ao goleiro Pedro Rocha, uma bola, uma verdadeira bomba protagonizada pelo Maxwell, tava bem posicionado, Pedro Rocha fez a defesa e na sequência agora de fora da área, olha o Vinícius Diniz, hein? Que pressão do Operário, é só foguete que manda a equipe do Paraná pra cima do goleiro Pedro Rocha. Defesaça do arqueiro Ponte Pretano, segue 1-0 mais 2 de acréscimo. 1-0 para a equipe do Operário. Chegamos a 45, vamos até 47. E lá, Albert Cavalcante no brinco. Como é que tá a situação? Tempo e placar, por favor. 45 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo por 1-0. Agora, com as mudanças do Guarani, do técnico Júnior Rocha, o Guarani tirou um pouquinho o pé e o Botafogo vai tentando, vai apertando, mas o Guarani vai se segurando. Segue 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Esse resultado de 1-0 entre Ponte Preta e Operário, em 8 jogos até aqui, aconteceu apenas 2 vezes, né? Em 17 de maio de 19, Série B, 4ª rodada, Ponte 1-0 no Majestoso. E em 2020, 14 de dezembro, 29ª rodada, no Germano Krieger, Operário 1-0 para cima da Ponte. Portanto, é a terceira vez que esse resultado acontece. Oi, Coral. O árbitro tinha levantado 2 de acréscimo, mas na verdade mais 3. Deu mais 1, vamos até 48. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Mais Macaca 4. trabalhando bola aqui pelo setor de ponta direita, bola pro Iago, fez o passe no meio, bola pro Elvis, pro Igor Inocêncio de primeira, aí fica difícil, né, queridão? Bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Rafael Santos fazer a cobrança, Albert Cavalcanti. Mais 4 minutos de acréscimo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com as mudanças do Guarani, né? A saída do Luan Dias e também do Caio Dantas, né? Que receberam ali o atendimento médico. Ali a Edna Alves, ela acrescentou mais 4 minutos, segue no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Botafogo 0. Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Nico tá dizendo aqui que zaga medonha e agora o Pedrão resolveu falhar para ajudar. Fez boas defesas, mas no gol eu concordo que ele falhou. Aparecido Alves precisa acertar a marcação e melhorar o meio para assustar um pouco os caras. Murilo Melo, já disse uma vez na hora da macaca e repito, precisamos de um treinador especialista para ajudar o Brigatti a treinar o time em bola aérea, posicionar os jogadores para fazer jogadas ensaiadas. Vem Sávio, de fora da área, vai queimar dali, bateu pro gol, Sérgio Rafael tirou. E o Operário vai terminar o primeiro tempo fazendo pressão em nós, hein? Fazendo pressão em nós, hein? Pra arrebentar com o português também. Deus do céu, hein? Deus do céu, é falta pra Ponte. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Macaca. Se demorar muito pra bater a falta, o Wagner Nascimento Magalhães vai acabar o jogo. Bola do Elvis, na ponta esquerda. Trabalha ali pro Gabriel Risso, eu não falei, ó. Aponta o centro do gramado. Árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães, 44 anos, nasceu no dia 22 de junho de 79, vai completar 45 já, hein? Fim de jogo no primeiro tempo, William Machado foi pra rede, 26, 1 pro Operário, 0 pra Ponte Preta, vai começar o intervalo do jogo, no comando do intervalo do jogo, ele, Wendel Coral. Isso aí, intervalo de jogo no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa, interior do estado do Paraná, 1-0 para o Operário. Vai conseguindo a reabilitação após perder na rodada anterior para o Vila Nova fora de casa. O Operário, que se esse resultado se manter, vai conseguir a sua segunda vitória na Série B jogando em casa. Isso porque na primeira rodada, logo quando estreou, bateu o Avaí pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo zagueiro William Machado aos 26 minutos, assistência do Ronald, jogada ensaiada ali de escanteio. O Maxwell acabou só saindo com o escanteio, tocando para o Ronald sem marcação, olhou, cruzou na segunda trave de cabeça completamente livre. O zagueirão do Operário fez o gol que até agora vai dando os 3 pontos para o Operário e a Ponte Preta permanecendo com 4 pontos, agora caindo momentaneamente para a 12ª posição, ficando apenas 1 de distância para a zona de rebaixamento, que no momento tem o Botafogo, que vai perdendo para o Guarani pelo placar de 1-0, também com 3 pontos na tabela. Terminou no Brinco de Ouro o primeiro tempo, Albert? Primeiro tempo finalizado, o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. O Guarani, com esse resultado, vai saindo da zona do rebaixamento. É isso, o Guarani pulando agora, saltando, quer ver? Para a 16ª posição com 3 pontos, primeira vitória do Guarani se manter esse resultado aí. Ainda tem muito jogo, mas o torcedor da Ponte tá criticando aqui através das redes sociais. Para muita gente, o meio-campo da Macaca está inoperante. Na partida de hoje, algumas estatísticas rapidamente antes de ir pro break. Tem gol, Corsato? Vai lá. Finalzinho do primeiro tempo, o Sport faz o primeiro gol contra o Brusque. Gustavo Lopes. Bola na rede, 1 pro Sport, 0 pro Brusque. Gustavo Lopes é o Coutinho, né? O centroavante. Gustavo Coutinho. Como faz gol, hein? O Sport, então... Chegou a acertar com a Ponte, mas foi na época do Transferban, foi lá pro Atlético Goianiense. Sport que nos resultados de momento vai sendo o único time 100%. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, porque o Santos, quem diria, hein? O Santos vai perdendo para o Amazonas, 1-0 fora de casa. Quer falar, Albert? O Sport, nós vimos aí a novela o ano passado, o Campeonato Brasileiro da Série B. Pois é. Foi a mesma, né? Quase a mesma. Começaram bem demais, depois acabou decaindo e não subiu, né? Será que esse ano vai, Albert? Não tão bem como dessa vez, né? Se ele conseguir a 4ª vitória, não começou assim o Sport. Né? Mas a pontuação, né? Ele fez uma pontuação, ele teve o Sport no ano passado ficou meio que... não fez aquela campanha. E olha como são as coisas, né? Quando o time, claro, tem competência, mas quando tá com sorte, tem sorte. Próximo jogo do Sport
é com o Ituano, que perdeu as 4 partidas até aqui. E, cara, o técnico do Ituano continua Valentim lá. continua lá. Alberto Valentim. Valentim é valente, hein, cara? Valente mesmo. Valente, cara. Tem que cuidar lá da mulherada, porque o Valentim tem um tá histórico. O Wendel Coral, cara. O Wendel Coral, mas você... Contra fatos não há argumentos, velho. Não, ele já desmentiu isso aí, cara. Até o próprio presidente do Cuiabá na época, né? Vamos desmentiu. Vamos seguir. O Wendel Coral, você tá... quem leva nunca quer confirmar. Tem sentido. Mas vamos lá. Vamos falar do que realmente importa, porque o jogo já tá no intervalo há 4 minutos e a gente tá aqui falando sobre isso, né? Mas você que começou, voltando, né? É verdade, é verdade. Você que levantou. Ó, antes de ir pro break, Felipe Marques, algumas estatísticas, posse de bola 66% pro Operário, eu dizia, né? Até os 15 minutos de jogo, a Ponte vinha melhor, ditando as ações da partida, mas depois o Operário se encontrou, gostou da partida, fez o gol, 13 finalizações contra 7, mas tem um detalhe. Rafael Santos ainda não trabalhou nenhuma finalização da partida em direção ao gol adversário, enquanto das 13 finalizações, 3 em direção à meta do goleiro Pedro Rocha, uma foi pro gol, com muita contribuição do goleiro da Macaca. Mas agora, vou pagar o nosso intervalo, é rapidinho, não saia daí. Na volta a gente repercute os resultados de momento, tanto a vitória do Guarani no Brinco de Ouro contra o Botafogo, quanto a derrota parcial da Macaca diante do Operário em Ponta Grossa, no Paraná. É rapidinho, eu volto já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Wendel Coral. De volta aqui no intervalo dos canais Futebol Interior, 1-0, o Operário vai vencendo a Ponte Preta no Germano Krieger, gol do zagueiro William Machado. E lembrando para você de casa que aqui as jornadas esportivas dos canais Futebol Interior, sempre no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante e pizzaria do Dadá, você pode pedir pelo delivery, como gosta de dizer o Carlos Corsato, atenção ao número em 99788 3821 ou através do telefone fixo 3242 3125. Chamou, pediu, chegou, é rapidinho. E a sua marca aqui em destaques nos canais Futebol Interior, na Rádio Futebol Interior, você pode chamar a gente através do WhatsApp para fazer um ótimo negócio. O número é 19 98989 3526. Vou repetir para você de casa, 19 98989 3526. Carlos Corsato, vou passar para você as opções aqui da Ponte do banco de reservas. Passa. Porque entendo que depois desse primeiro tempo da Ponte,
Brigatti precisa voltar com mudanças no time da Macaca. O Brigatti que tem hoje o goleiro William como opção no banco de reservas, Edson zagueiro, o Dodô atacante, Joilson retornando de lesão, zagueiro, assim como o Castro também uma opção defensiva pro técnico da Ponte Preta, Jean Carlos lateral esquerdo, Guilherme Beleia atacante, Emerson volante, o Renato figurando pela primeira vez no banco de reservas nessa Série B do Campeonato Brasileiro atacante, Lucas Bochecha volante, Vinícius atacante. Pra você, Corsato, Brigatti pode mexer em que setor, trazendo quem pra segunda etapa? Nenhum. Eu não acho que a Ponte... Não tem que mexer. Cara, tá jogando fora de casa com 3 atacantes. É o time que todo mundo queria ver em campo, com o Elvis jogando. Tomando pressão. Mas tem que ter... Esse é o trabalho do treinador agora, certo? Vai lá pro vestiário, vê onde errou, né? O treinador junto com o seu auxiliar, né? E mostra pros caras. Fala, ó, primeiro, gente, vamos tentar fazer o que a gente não fez quase que o campeonato todo, né? Só não tomou gol contra o Amazonas, né? De não tomar gol de bola aérea, né? Vamos segurar isso aí, né? Porque também não ajuda em nada, né? E no ataque são ajustes, né? Porque, por exemplo, no banco de reservas, quem tem melhor do que Iago? Renato. Mas tá voltando de contusão. Precisa de né? ritmo de jogo. Quem tem melhor do que o Gabriel? Se o Jé tivesse no banco de reservas, vamos colocar... Mas não tá. Tá o Vinícius. O Vinícius é melhor do que o Gabriel? Não é. O Matheus Herz vai tirar do time? Não vai tirar. O Elvis... Tirar o Elvis pra colocar quem aí? Não tem reserva o Elvis. Se você for ver, não tem um reserva pro Elvis não mesmo. Tem. A Ponte com as mesmas características. A Ponte não tem o Dodô. O Dodô é um cara que pode dar aquela mudada no jogo. Mas, você voltaria com o Dodô no lugar do Elvis agora? Eu não. Eu acho que aí é acerto do técnico com os jogadores dentro do campo. Aquele acerto tático, né? Aquele acerto tático e falar pros caras, gente, vamos acertar uma bola no gol, né? Acertar um chute no gol, vocês chutaram 8 vezes e não foram capazes de testar se a luva do goleiro do Rafael Santos é boa ou não. Se vai rasgar no primeiro chute ou não, pô. É isso, um mero espectador de luxo, o Rafael Santos nesse primeiro tempo, porque a Ponte Preta não conseguiu finalizar nenhuma vez em direção à meta adversária. E pra você, Ponte Pretano, quer comprar aquela camisa, dar uma renovada ali no seu repertório de camisas da Ponte Preta, na loja oficial da Macaca, lá no estádio Moisés Lucarelli, nós temos promoções pra você, não só de camisas, como agasalho, calça, tem pra qualquer parte ali de peça pro corpo humano que você quiser, até meia. Tem também, o Felipe Marques vai soltar pra gente o teaser, lá da loja oficial da Ponte Preta, confere aí. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. É isso, Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Albert Cavalcante, em Campinas, no Brinco de Ouro. Guarani finalmente vai conseguindo a primeira vitória parcial 1-0. Gol marcado por João Victor, que até pouco tempo estava na reserva da equipe. Júnior Rocha, novo treinador, chegando, mudando algumas coisas. Um panorama de como foi a primeira etapa de Guarani 1, Botafogo 0, Albert. Por incrível que pareça, né? O Wendel Coral e amigos, né? O Guarani que vinha de 3 derrotas consecutivas, o pior início do Campeonato Brasileiro para a equipe do Guarani. O Guarani que após o jogo contra o Santos, né, o técnico Júnior Rocha, em entrevista coletiva, disse que poderia, o Guarani iria mudar um pouco as questões, iria mudar ali jogadores, ele iria fazer alguma coisa que o Guarani não passaria mais por essa situação. Dito isso, o Guarani voltou na mesma formação que o Guarani estava sendo usado pelo técnico Aldinei Oliveira, no 4-3-3, que assim não deu certo. Porém, entretanto, ele usou a formação de três zagueiros na partida contra o Santos. Nas palavras dele, até os 31 minutos do primeiro tempo, onde o Guarani ainda teve as melhores chances, o Caio Dantas acertou o travessão do goleiro santista. Porém, entretanto, após o gol, o Guarani se perdeu na partida. E, obviamente, o lado emocional pesou muito. E ele disse que os atletas, só ele mesmo, o União poderia fazer a famosa força. Assim foi feito. Primeiro tempo o Guarani sofreu no começo com a famosa jogada apoiada, porém, entretanto, o Guarani começou depois de trabalhar melhor a bola, depois num lance
num lance no cruzamento dentro da grande área, a bola acabou sendo espirrando, o goleiro acabou dando, o Michel acabou espirrando a bola. E ali estava ele, João Vitor, que bateu pingando, né? Bateu pro chão, a bola foi chorando no cantinho direito do goleirão, que até pulou, mas nada pôde fazer. Dito isso, o Guarani teve mais posse de bola, porém, entretanto, o Botafogo, quando vem com perigo, viu, André Coral? É isso, Albert, você volta daqui a pouco no segundo tempo, trazendo todas as informações do que acontece no Brinco de Ouro entre Guarani e Botafogo, no momento em que os atletas já voltam aqui pro gramado do estádio Germano Krieger, antes de passar pro Corsato, dando uma breve passadinha aqui no YouTube dos canais Futebol Interior, o Akira Miyamoto. Boa tarde, time FI, primeiro tempo, a Ponte Preta só correu atrás, mesmo assim chegou em todas as jogadas atrasadas. 2 volantes mais Iago Dias muito abaixo, mas agora é ajustar e buscar o empate. Muito obrigado, Akira, pela audiência. E agora eu volto o comando da nave aqui do FI para Carlos Corsato com todas as emoções do segundo tempo. De até aqui, Operário 1, Ponte Preta 0 no estádio Germano Krieger. A bola é sua, Corsato. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Wendel Coral, conosco na jornada esportiva, o Albert Cavalcante acompanhando Botafogo e Guarani, Botafogo, Guarani tá vencendo 1-0, o gol foi do João Vitor, que já jogou na Ponte, aliás, ele esteve na Ponte Preta, né, jogar mesmo, ele não teve 1 minuto sequer com a camisa da Ponte Preta. Os outros jogos, aliás, tudo 1-0, né? Amazonas 1, Santos 0. Aliás, que golaço fez o tal do Enio do time do Amazonas. Guarani vence 1-0, o Albert Cavalcante está acompanhando. O Sport está vencendo 1-0, gol no finalzinho, Brusque 1-0. E o Operário vence a Ponte pelo placar de 1-0. Daqui a pouco, 9 da noite, tem Avaí e Curitiba. A situação do Avaí, salário atrasado lá, mas vai ter jogo. Avaí e Curitiba, 9 da noite, com Moura Júnior na Malaguenha Esportes aqui nos canais Futebol Interior. Bom, daqui a pouco o Wendel vai falar se tivermos alterações, porque vai começar o jogo. No segundo tempo, apita o árbitro Wagner Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro. Tem bola rolando no segundo tempo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. E vem o time do Operário, chega a zaga da Ponte para tirar, a bola ali na ponta, tira de qualquer maneira ali o Igor Inocência, a bola volta aqui na ponta com Vinícius Diniz volta essa bola aqui pro Lindoso, começa tudo no campo de defesa, comecinho de jogo no segundo tempo, Coral. Ponte não mexeu não, né? Nem a Ponte Preta do técnico João Brigatti, nem Rafael Guanais, pela equipe do Operário, os dois treinadores até então preferindo aqueles ajustes táticos. Rafael Guanais gostou do que viu na primeira etapa e o Brigatti confiando no time titular, equipes sem alterações pro início do segundo tempo, 1-0 Operário, Corsato. Fátima Fornazieri tá dizendo aqui, ó, um abraço pro Fernando Barril, do Tocantins. Valeu, querida. Ela que é da torcida Jovem Ponte. Valeu, minha querida. Obrigado. Aparecido Alves. Acho que poderia pôr o Dodô na vaga do Iago, mas a Ponte não mexeu. E aí o Wilson Correia, talvez ele tire o Elvis. Também não tirou. O Elvis tá no jogo, não pode tirar o Elvis enquanto tiver condições, o Elvis tem que jogar, pô. É diferenciado. Bola ali pelo meio, bola pro Igor. Igor toca a bola pra Luiz Aquim. Vem o zagueirão boliviano da Ponte. Cruzamento, levantamento, na boca do gol. Toca a bola, deixa passar. O Iago não tinha ninguém da Ponte, a bola acaba saindo pra lateral. Lateral pra equipe do Operário. Se estivéssemos no Majestoso, tomando como base a transmissão aqui da TV, de onde sairiam as imagens do estádio Moisés Lucarelli, o goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, estaria defendendo o gol da linha do trem. A Ponte, portanto, atacando pro gol do portão de entrada, pro gol do placar eletrônico maior, placar eletrônico do interior de São Paulo. Trabalha a bola aqui o time do Operário, bola ali do Maxwell trabalha na ponta para Vinícius Diniz, 2 minutos passados, segundo tempo, 0 para a Ponte, 1 pro Operário no Germano Krieger. O Guarani vai empatando, vai ganhando do Botafogo, vai ganhando do Botafogo pelo placar de 1-0. Já começou o segundo tempo lá, Albert Cavalcante? Ainda não, no intervalo de jogo estamos no aguardo aí, né? O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. Então, 2 minutos aqui de diferença, né? O Albert vai narrar aí uns 2-3 minutos do jogo, né? Acho bom, acho boa ideia, né? Eu acho uma ótima ideia, já estou ansioso. Começou. Bola rolando. Graças a Deus, bola rolando, eu não vou ter esse perigo. Bola rolando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai vencendo por 1-0 a equipe do Botafogo, gol do João Vitor. Tá confiante ele, Se né? duvidar, ele acaba o jogo lá antes do jogo daqui, só pra não narrar.
Quase 3 minutos. Vai ter um pênalti no último lance do jogo. Quase 3. Pênalti é fácil narrar, pô. Quase 3. Passados do segundo tempo, tá 1-0 pro Operário. Vai, Ponte. Vai, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Elvis pra bola, vem o capitão da Macaca, o 10. O 10 com Elvis. O futebol fica mais bonito. O camisa 10 da Ponte, Elvis pra bola. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Fantasma pra tirar. Sobe a zaga do Fantasma, tira, joga a bola para lateral. É lateral para Ponte fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Ponte com a camisa preta, short preto, meias pretas, faixa branca no peito. Time do Operário todo de branco, número preto nas costas. Ponte, número branco nas costas. Na faixa branca também, bola para Macaca e vem Elvis. Cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta para Macaca. Emerson Santos tentou fazer o toque de cabeça para o Iago. A zaga tirou, a bola voltou para o argentino Gabriel Risso. Risso toca a bola para Sérgio Rafael. Vem Sérgio Rafael, perna esquerda, o zagueirão toca no meio, abre o jogo para o Iago. Ah, Iago. Que esperto, Iago. Perdeu. Recuperação dos caras. Bola para o Maxwell. Chuteira cor-de-rosa. Fez o passe. Abriu. Trabalhou essa bola no meio. Bola para Vinícius Diniz. Vinícius Diniz vira o jogo. Tinha um narrador, né? Que trabalhei muito com ele. Aliás, eu gosto, mas não vou falar o nome dele, óbvio, né? Mas toda vez que tinha uma virada de jogo, ele falava assim: vira o jogo. Sério. Falava. Só que como não tinha, assim, YouTube, né? Transmissão de... Então era só meio que no rádio. Mas no rádio dava para entender... Hã? Como é que é o vira? Vira o jogo. Mas toda vez ele fazia isso. Corsato, você vira muito ou não? Tem um grau, né? Você vira muito ou não? Não muito não. Bola para a equipe da Macaca na ponta direita, vem Ponte. Olha o cruzamento, levantamento, a bola voltou pro Elvis. De calcanhar pro Gabriel, vai fazer. Espalma o goleiro. Espalma Rafael Santos naquela defesa de goleiro de futsal. E agora deu ruim pra zaga da Ponte. Marcelo Cirino trabalha a bola na ponta. Bola pro Ronald. Ronald vem pra fazer o cruzamento. Hakim vem na marcação. O Ronald tá na ponta direita. A Ponte quase que faz o gol de empate, mas o Ronald vem agora pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Hakim tira. Tira Hakim, a bola volta pro Ronald, o Riso na marcação pra cima dele, Ronald fez a finta, vira, toca a bola pro Sávio, no toque, um pouco mais atrás ele volta a bola para Alemão, camisa número 21, toca a bola para Lindoso, Lindoso na ponta, 5 minutos, 5 passado o segundo tempo, bola aqui pro meio, vem Ronald na marcação, Emerson Santos, foi puxado, falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte, campo de defesa, o jogo tá parado, Coral. É, tá parado, mas que toque de classe ali, né? Toque de verdadeiro maestro do Elvis, de calcanhar pro Gabriel Novaes, de primeira. A finalização não foi tão boa assim, Rafael Santos fez a defesa, mas a Ponte aparentemente volta melhor pro segundo tempo, buscando mais o ataque para quem sabe empatar o jogo no Germano Krieger. 6 minutos do segundo tempo, 1-0 Operário, Corsato. E que lance esse do Elvis, hein? Não é todo mundo que tem um 10 igual nós, né? Não é todo mundo, né? Não é todo mundo. O Albert Cavalcante, você olhe para o Wendel Coral, porque ele tá sempre te chamando desesperadamente. Parece... Ele não vai muito com a minha cara. Parece aquele filme do Outro Lado da Vida. Bola aqui pro Elvis. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola para Gabriel Risso. Vem cruzamento. Vai Risso. Cruzamento, levantamento. Na boca do gol. Tirou ali o William Machado também, tirou pra onde deu. Só que aí quem joga sinuca sabe. O taco espanou, escanteio pra Ponte, Coral. Pois é, diz o ditado que o importante ali é você tirar o perigo da grande área. A bola foi pra fora, escanteio pra Macaca, lado esquerdo. Elvis na bola. É o 7º escanteio pra Ponte. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Rafael Santos. Rafael trabalhou mais em menos de 7 minutos do que 49 minutos do primeiro tempo, né, Coral? Pois é. Botou com mais intensidade, a Ponte Preta precisa, né? Precisa mostrar resultado, porque depois dos 18, 20 minutos do primeiro tempo, a Ponte pouco foi ao ataque, viu, Corsato? João Limílio Neto tá ligado conosco. Fala, João, aquele abraço. Bola aqui pra equipe da Ponte. Chega o time do Operário pra tirar. Ele volta essa bola aqui pro meio. A Fátima Fornazieri. Salve, Carlão. Manda abraços aí pros meninos no Paraná. Tá bom, Fátima. Mandando abraço para os meninos no Paraná. Rafael Pedroso. Ponte perdendo, mas jogando no ataque. Bola pro Risso. Toca a bola ali pro Iago. Foi falta, né? Foi falta. Daqui eu vi, viu, Iago? Daqui eu vi. Aí não pode, né, Wendel? Foi nas costas do jogador da equipe do Operário. O jogo tá parado. Não foi muito inteligente o Iago Dias nessa, né? Deixou ali a carga toda do corpo pra cima do Sávio. A falta foi marcada e, claro, o Operário não tem pressa alguma, vai vencendo 1-0.
Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Série A, Campeonato Brasileiro final, hein? O Flamengo venceu com gols de Pedro e Lohan, 2 para o Flamengo, 0 para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Hoje é o único jogo da Série A. Bola rolando pela Série B, além de Guarani 1, Botafogo 0, que o Albert está acompanhando. Operário 1, Ponte 0, estamos transmitindo aqui. Amazonas 1, Santos 0. Jogo no segundo tempo, Sport Recife 1, Brusque 0, Sport 100% de aproveitamento até aqui. O Santos está perdendo, hein? Os 100% de aproveitamento, porque está perdendo para o Amazonas, que perdeu de 3-0 para a Ponte, e o pessoal falou que era fraco. Bola para o Emerson Santos, ganha essa bola, tocou a bola para o Gabriel Novaes, tá na ponta esquerda, muito forte o passe para ele. Muito forte o passe para ele, e eu até achei que estava impedido, a bola foi embora na linha de fundo, Coral. Exatamente, ia falar a mesma coisa, para mim já estava em posição irregular ali o Gabriel Novaes, tentou conseguir ali pegar a bola, não conseguiu, não logrou êxito. A bola foi para fora, já cobrou o tiro de meta. 1-0 Operário na corda ali atrás, só no sistema defensivo a Ponte precisa aproveitar esses momentos, Cursato. Osmar Dangar tá ligado conosco, fala Osmar, aquele abraço. Aparecido Alves também ouvindo aqui a nossa programação, tá no YouTube. Roberto César Santos, não pode perder esse gol, hein? Chutou no meio do gol, também achei que ele perdeu. Lindo passe do Elvis, hein? Ia ser um golaço. Ângela Maria, vai Ponte. Eu fico imaginando, cara, se é o Gé que perde esse gol, velho. Caiu o estádio em cima dele, cara. Caiu o estádio. E você, já tá mandando mensagem pra gente aqui pra concorrer à camiseta? Ainda não, nome completo, bairro, cidade e a foto da transmissão no YouTube. Hudson Batagim, Santa Genebra, Campinas. Quero a camisa, valeu. O João Limínio Neto também mandou foto aqui do Coral e do Corsato aqui, valeu, João. Esse time é uma verdadeira vergonha. Vem aqui é o Batata, né? Que tá falando, né? Aprendi... O Batata é duro, cara, que a gente lê as suas mensagens aqui, porque tem palavrão, aí é doído, né? Tem falta aqui pra equipe da Ponte. Amarelo. E pintou amarelo, né? Pois é, o primeiro da partida, só porque eu disse no primeiro tempo que ele distribuía cartões, só foi dar o primeiro agora, depois dos 10 minutos do segundo tempo, Rodrigo Lindoso. Camisa 19, falta em cima do Iago Dias. Uma falta dura, é verdade. Amarelado, 19 do Operário. Bola parada a favor da Ponte. Elvis pra bola, o maestro da macaca levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar, sobe a zaga. Aí vem o Emerson Santos, fez falta ali, mas o árbitro não viu. A bola voltou pro Diniz, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, fez o passe lá pro Marcelo Cirino. Vem pro Marcelo Cirino. Foi puxado aqui o jogador do Operário, mas o Marcelo Cirino tá com a bola. Ele traz a bola pra perna direita e deu passe pro time da Ponte. Bola pra Matheus Edges, vem o Matheus, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, levou a falta, mas não caiu, deu vantagem na ponta, agora chega por baixo, na bola, quando sofreu a falta ele não caiu. E aí, quando caiu, ele não sofreu a falta. 11 do segundo tempo, 34 para terminar. Tá 1-0 para a equipe do Operário. Quarta rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Já vou lá pro Brinco de Ouro da Princesa para saber como é que tá o jogo lá com o Albert Cavalcante, porque a equipe do Operário vem. Bola com o Lucas Hipólito. Hipólito trabalha a bola na ponta esquerda. Ele abre o jogo, vira para Lindoso. Lindoso volta a bola para Hipólito. Vamos lá pro Brinco. Albert Cavalcante. Tempo e placar de jogo, Albert. 9 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo, continua vencendo o Botafogo por 1-0 e o Botafogo vai apertando, vai martelando, o Guarani vai se segurando como pode. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Botafogo 0. Ângela Maria tá participando com a gente, a Ponte vem lá na ponta direita, a bola pro Iago Dias, o Gabriel Novaes está dentro da grande área, por enquanto só ele, o Elvis está chegando aqui, o Iago esperou todo mundo chegar, bola volta para Igor Inocêncio, toca a bola para Dudu, meias arriadas do Dudu. Aí tocou no pé do jogador do Operário. Será que tá com problema para distinguir a camisa da Ponte com a camisa do Operário? Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. Lindoso trabalha a bola pelo meio, procurava o Ronald. Melhor, era o Ronaldo que tava por ali. Melhor para a zaga na Ponte. Emerson Santos ganha, põe Ponte aqui no campo de ataque. Bola pro Iago Dias. O patrão passou, pediu, vem Risso. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa, vai embora. Pegou muito forte, ela saiu, foi embora na linha de fundo, tiro de volta pro Operário, pro Fantasma, Coral. O cruzamento ali meio sem perigo do Matheus Regis do lado esquerdo, no momento em que duas alterações serão feitas na equipe do Operário. A primeira, o número 8 vai embora, Vinícius Diniz, para a entrada do 88, o Neto Paraíba. Então Vinícius Diniz vai embora com a 8, entra o 88,
Neto Paraíba. E quem também está preparado para entrar é o Cássio Gabriel. Vai entrar no lugar do número 25, Marcelo Cirino. Então, Marcelo Cirino com a 25 vai embora. E o 10, Cássio Gabriel, ex-Ponte Preta, já em campo, Corsato. O Cassinho Gabriel tá no jogo, confirma pra mim que eu perdi a primeira, viu? A primeira foi embora o Vinícius Diniz, número 8. Entrou o 88, Neto Paraíba. Neto Paraíba. Isso, e depois entrou com a 10, o Cássio Gabriel, no 25, Marcelo Cirino. Neto Paraíba e Cássio Gabriel nas vagas de Vinícius Diniz e Cirino. O Guanais perdeu a paciência com o Cirino naquele toque que ele deu lá no ataque, a bola era toda do Operário e ele fez o toque ali pro jogador da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passamos de 13, quase 14 minutos passados do segundo tempo, 31 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol pra você. Série B, Campeonato Brasileiro. Germano Krieger não para na Ponta Grossa. Operário 1. Gol da equipe do Operário foi marcado pelo William Machado, 26 do primeiro tempo de cabeça. Ponte 0. Jogo no Brinco de Ouro da Princesa, Albert Cavalcante. 11 minutos do segundo tempo, o Guarani segue vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. E o Guarani vai tomando a pressão, vai segurando como pode. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado conosco. Vai lá no YouTube, deixa mensagem, pode concorrer a camiseta também se mandar mensagem pra gente no 989-89-3526. 19-989-89-3526. Você precisa mandar nome completo, bairro, cidade e a foto, né? De um print ou a foto de que você tá na nossa transmissão aqui do YouTube. Tá bom? Para concorrer na quarta-feira tem sorteio. Bola aqui para a equipe. A Ponte ainda não mexeu, hein? A Ponte ainda não mexeu. Lembrando que de 3 rodadas, o Brigatti nas 2 primeiras não fez as 5 alterações. E agora, com 60 minutos, ele ainda não mexeu no time. O Guanais já mexeu 2 vezes. Bola para Luiz Aquim. 15 minutos. Passado o segundo tempo. 1-0 pro Operário. 1-0 pro Fantasma. Luiz Simas. Corsato, por que Fantasma? Time do Operário, você sabe? Eu cheguei a ler isso, rapaz. Mas vou pesquisar aqui de novo e já falo. A Ponte não tá mal, não. Precisa de jogar um pouco mais simples. Diz aqui o DJ Digo no YouTube. Roberto César Santos não pode perder esse gol, não. Ele chutou no meio do gol. 15h30. Vem o time do Operário. Bola ali com o Ronald. Vem pro cruzamento. Ela pro Ronaldo. Levantamento na boca do gol. Aqui não, Igor Inocêncio. Mete essa cabeça na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe dos caras fazer a cobrança. Valinhos FM, canais de futebol interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vem o time do Operário, bola aqui na ponta esquerda pro cruzamento, chega na ponta direita, bola pro Ronald, vem buscar essa bola, zaga na ponte, meio campo da ponte, tá muito espaço, bola volta pra Ronaldo, sai da grande área o centroavante, vira o jogo, toca a bola aqui na ponta direita, abre a bola para Rodrigo Lindoso, Lindoso no meio, voltou pra Ronaldo, fez o passe, abre o jogo, faz o toque, bola pro 88 que é o Neto Paraíba, aí o Neto perdeu, a bola voltou pro Elvis, fez o passe pro Gabriel Novaes, briga ali com o jogador da equipe do Operário, trouxe a bola para a perna direita, o Matheus Regis puxou, acho que sentiu a perna o Matheus, bola voltou para a ponte, Igor Inocêncio, bateu pro gol, tocou pro Matheus Regis, chega na marcação a zaga da equipe do Operário para tirar, o pessoal do Operário ficou pedindo ali o impedimento do Matheus Regis, achei que o Matheus não tava. O Gabriel eu não sei, mas o jogo vai seguir. Bola aqui na ponta, bola pro time da Ponte, bola para Luiz Aquim, o boliviano, 17 minutos passados do segundo tempo, tá 1-0 para a equipe do Operário, 1-0 pro Fantasma, bola aqui pro Gabriel Risso, vem El Patrão, fez o passe, faz o jogo no meio, bola pro Elvis, na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol pro Matheus Regis, sobe a zaga, tira. E o Gabriel Novaes queria o passe pra ele, aí o Elvis abre os braços e fala, o cara lá tava melhor colocado, bola na ponta esquerda e vem o Operário, deu ruim pra Ponte, bola pro Neto Paraíba, Cássio Gabriel tá na grande área, vem o Operário, fez a finta, trouxe a bola pra ponta, da ponta pro meio, é o Maxwell que tá por ali, virou, trabalhou, bola pro Ronald, Neto Paraíba, ganha essa bola, fez o passe no meio pro Cássio Gabriel, ufa.
Ainda bem que o jogador do Operário não entendeu. A bola ficou fácil ali pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, que sai do gol para fazer a defesa. Já põe a Ponte, liga a Ponte pro campo de ataque. A bola para Iago Dias. Iago Dias para Gabriel Novaes. Tá aqui na ponta esquerda o Gabriel Novaes. Tá aberto, livre, deve solta aqui pela esquerda. Toca a bola aqui pro Elvis de primeira. Ele faz o passe para Emerson Santos. Por enquanto a Ponte não mexe. O Operário já mexeu 2 vezes. Elvis na cavadinha. Bola aqui pro Gabriel Risso. Vem Patrão. Volta a bola um pouco mais atrás pro capitão da Ponte, Elvis. Tem pedindo bola Dudu. Chuta Dudu. Bola pro Elvis. Elvis tá na ponta. Tocou de primeira pro Gabriel Risso. Vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Mete o pé na bola. A zaga da equipe do Operário para tirar. Volta um pouco mais atrás aqui o Emerson Santos. Pro Sérgio Rafael. Sai jogando para a equipe da Macaca. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Robert, o fantasma aí vem do que então? Manda pra gente aí, por favor. É um fantasma entre nós, né? Esse apelido Fantasma da Vila foi dado pelo meio esportivo de Curitiba, logo nos primeiros anos dos Jogos do Operário contra os times da capital do estado, né? Pois observava que os visitantes ficavam assustados com a garra do time de Ponta Grossa e geralmente perdiam. Pois é, então tá aí. Ficavam assustados com o time lá do Operário e aí por isso virou o fantasma. Detalhe. Tá certo, Luiz Simas, tá respondido. Vai, Coral. Essa última jogada de ataque da Ponte pela ponta esquerda com o Matheus Herres, o cruzamento muito fechado, fácil para a defesa do goleiro Rafael Santos. O Elvis não gostou nada, mas tem uma bronca daquelas no 77 da Ponte Preta. Neto Paraíba, fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, tocou pro Ronald, vai fazer o gol, fez o cruzamento, a zaga tirou, a bola voltou, Ronald de novo, bateu pro gol, Pedro Rocha! E espalma o goleiro! Não sei se isso tudo tava valendo, eu acho que o Ronald não vai continuar mais no lance, não tava valendo mais nada, né? E teve até uma jogada ali que poderia, né, o pessoal pedir ali um pênalti, né? Mas não, mas aí o Pedro Rocha fez a defesa, mas não valia mais nada, né, Coral? Pois é, naquela tradicional regra, né, esperar a jogada continuar, não deu certo, mudanças no Operário, vai embora ao 31, Ronald, esse foi o último lance do atacante, o autor da assistência pro gol do Operário, entra ao 22, Gui Pira, ex-Ponte Preta, vai entrar na vaga do 31. Então sai 31 Ronald, entra o 22 Gui Pira. E na outra mudança para a equipe do Operário, já confirmo, estou esperando ali a placa levantar. Levantou. O número 23 vai embora, o Sávio, ex-Ponte Preta também, para a entrada do Santiago. Mudança na lateral direita, vai embora o 23 Sávio, entra o 2 Santiago. Então, além do Sávio saindo para a entrada do Santiago, tivemos também a saída do Ronald com a 31 para a entrada do 22 Gui Pira. O Operário já fez 4 alterações e o João Brigatti até agora nada na Ponte, hein? O Gui Pira é aquele mesmo que jogou na Ponte Preta. Trabalha a bola o time da Macaca. A Ponte, o João Brigatti não mexe no time. Por enquanto, não, segundo ele, não tem ninguém cansado ainda. Lembrando que a Ponte joga contra o Santos, hein? Santos que tá perdendo pro Amazonas pelo placar de 1-0. Vem Ponte, bola aqui na ponta para Matheus Regis no peito, o Risso passou, pediu, vem cruzamento, na boca do gol, vem pro cruzamento, errou de novo o Risso. Hoje tem até uma mensagem aqui no YouTube. Nada, hein? É do Roberto César Santos. Gabriel Risso não acerta uma. Sávio, que Sávio, tá perguntando aqui o Roberto. Roberto, o Sávio jogou na Ponte nas categorias de base, no sub-20 da Ponte, por isso a gente coloca aqui ele como um ex-Ponte Preta, tá bom, meu querido? Obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua audiência. O Santiago Campos, que entrou aí no time do Operário, ele não é brasileiro não, né? Ele é paraguaio. Nasceu em 22, ele tem 22 anos. Nasceu em 2002. O Santiago, ele é paraguaio, que entrou aí no time do Operário, lateral direito também. É bola para a equipe da Ponte. O jogo tá parado ali, o árbitro tá dando uma ajeitada ali na sua escuta e a Ponte vai mexer, hein? Pois é, veja o 18 Emerson, já entrou em campo. E salvo engano viu o 16 Jean Carlos também, mas já confirmo para você, Corsato. O Emerson normalmente entra na vaga do outro Emerson, né? Mas vamos aguardar. E o Jean Carlos também no time da Ponte, segundo informações aí do nosso querido Wendel Coral. Vem o time do Operário, bola aqui na ponta, é o Gui Pira, ele faz uma fumaça danada, foi pro chão, falta.
Primeira falta em cima dele na metade do jogo. É falta para a equipe do Operário. Falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. O Jean Carlos também tá no jogo. O Jean Carlos 16 e o 18 Emerson. Entrou, tô checando aqui quem foi embora. Ainda nada, mas tá difícil também de gerar ali o GC, os caracteres para mostrar a substituição, porque a Jean TV, Carlos é 33, né? É o 16. E tem o 30, Isso. E tem o 33. É o Gabriel Risso. É o Gabriel Risso, Então, já tá em Carlos campo já com a esquerda, exatamente. Então. Na lateral esquerda tem falta agora o Operário, mas antes disso é fato que o João Brigatti começa a mexer já na segunda parte da etapa complementar, né? Após os 23 minutos, a ver se o sangue novo dá resultado. Confirmando a primeira mudança, saiu o Emerson Santos mesmo, viu, Corsato? Número 8 para a entrada do Emerson com a 18. E bola para a equipe do Operário, bola para o time do Operário, vem pro cruzamento, vai queimar dali, bateu direto pro gol, Cássio Gabriel para fora. Ela passa e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Rede balança, placar ao vivo. Futebol interior, Albert Cavalcante, Brinco de Ouro da Princesa. Ufa! No estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani faz seu segundo gol. Gol dele, Lucas Paraíso. Primeiro jogo com a camisa do Guarani. Lucas Paraíso faz o seu segundo gol. Guarani 2, Botafogo 0. Guarani 2, Botafogo 0. E o Guipira tá no chão de novo, segunda falta em cima dele. Tá parado. Com certeza ele tirou um dos atacantes, porque o Jean Carlos entrou numa segunda linha, né? Deve ter tirado um dos atacantes. Acho que foi embora o Iago Dias, mas não vou ficar no acho aqui, porque não é esse o nosso papel. Mas pode anotar aí que o Iago Dias foi embora. Bola ali pelo meio, daqui a pouco vamos confirmar. Ele Exato. mesmo. Bingo. Número 11, Iago Dias foi embora. Você é espetacular, Carlos Corsato. Entrou o 16, Jean Carlos, para fazer a dobra ali pelo lado esquerdo. A ver se vai dar certo. No jogo contra o Amazonas deu certo. Rádio Valinhos FM, canais de futebol interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Na quarta-feira, no jogo da Ponte contra o Santos, tem sorteio de uma camiseta. Aliás, uma camisa oficial da Ponte, linha torcedor. Dessa aqui, ó, bonita como essa, você pode escolher a cor, branca, preta lá no estádio, tá? Mas você tem que mandar nome completo, bairro, cidade e a foto da transmissão aqui do YouTube. Vai lá no YouTube, printa no seu celular ou tira uma foto, né, da televisão, por exemplo, se você compartilhou na TV, e manda pra gente aqui no WhatsApp 19 989 89 35 26. Ô Coral, você gostou das alterações do Brigatti? Não, gostei da entrada do Emerson Santos. Essa eu confesso que já é uma mudança mais tradicional. É um 6 por meia dúzia, mas eu colocaria o Renato voltando de lesão para adquirir ritmo de jogo. Vai lá, Corsato. Eu colocaria o Dodô. Vem bola pra Ponte. Risso pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Operário, tira. Aí o Cássio Gabriel domina no peito. Toca a bola aqui pra Guipira. Rapaz, parece que tô falando o nome de jogadores da Ponte Preta. Parece que tô falando o nome de jogador da Ponte. Mas não é a Ponte, não. Os caras estão contra nós. Gabriel, Cássio Gabriel na marcação. Vem ali o Guipira. E aí chegou o Dudu. Meu Deus, o que ele fez, hein? Se atrapalhou com a bola, jogou bola pra lateral, vai lateral pros caras. Lateral pra equipe do Operário fazer a cobrança, lateral pro time do Operário fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa, ai como passa. 26 passados do segundo tempo, no regressivo 19 para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Em Ponta Grossa, no Paraná, Ponte perde, Operário vence. Operário 1, Ponte 0, Brinco de Ouro da Princesa, Albert. 23 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo, hein? A primeira partida no Campeonato Brasileiro. E o detalhe, né? O Lucas Paraíso fez o segundo gol e ele ganhou, né? Na velocidade, deixou o Fábio Santos na saudade e tocou na estrela do goleirão do Botafogo. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 2, Botafogo 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Cássio Gabriel para a bola, levantou, tocou na boca do gol. O Pedro Rocha tocou nela, mas daquele jeito.
Saiu socando, errou a bola. Ela saiu lá para lateral. É lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem Lucas Hipólito para fazer a cobrança do arremesso. Bola mal para a equipe do Operário. Vem o time do Operário. Maxwell pede essa bola. Não bateu ainda o Lucas Hipólito. 27,5. Lucas Hipólito para a bola. Levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael, hein? Rapaz. Corsato. Meteu o bico na bola, joga a bola para lateral. Chamou, falou, Coral. No que tivemos tantos escanteios no primeiro tempo, agora um pouco não, né? Completamente menos tiros de canto ali, porque ó, nas estatísticas, só um escanteio. Isso. Agora no segundo tempo para a Ponte Preta. No primeiro tempo tivemos 10. 11 no total. Mudou, hein? E cartão amarelo pouco, né? Só um cartão Só por enquanto pro time do Operário, Rodrigo que vem de Lindoso. novo. Bola pra ponta, é pro Cássio Gabriel, tá louco pra fazer o gol. A bola voltou ali pro Guipira, deixou a bola sair, escanteio. Você tá pedindo escanteio? O Emerson tava na jogada, escanteio pros caras, Coral. Primeiro pro Operário, agora nesse segundo tempo, lá do lado esquerdo, Maxwell, 77 na bola. Ah não, mudou, Cássio Gabriel, número 10. Vem Cássio Gabriel, agora é o homem da bola parada, né? Na ponte ele já batia a falta quando o Elvis saía, né? No Operário também, vem Cássio Gabriel, tá jogando ali com um bigode, bigodão. Cássio Gabriel pra bola, levantou fechado na boca do gol, Pedro Rocha dá um soco, tira, aí vem o Elvis, bate na bola, briga ali com o jogador da equipe do Operário, Guipira, trabalhou, bateu pro gol, pegou na zaga, pegou no Emerson Santos, trabalha a bola aqui na ponta, a bola para Jean Carlos, realmente numa segunda linha, entrou como atacante o Jean, bola volta aqui pelo meio, bola para Matheus Regis, vem o Regis, vem alemão, sem falta Regis, que o alemão vai ter que se complicar com a bola, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, vem o Jean Carlos, pede a bola aqui pro Gandula, o Gandula joga duas bolas para ele, vai mexer de novo o time da Ponte, hein? Mas levantou a placa errada, né, porque o Emerson Santos, que é o 8, foi embora, Já saiu foi embora Risso. faz tempo. Saiu Risso com a 33 para a entrada do Dodô, número 7. Então, Gabriel Risso com a 33 foi embora, entra o Dodô com a número 7. Agora o Jean vai pra lateral de novo, né? Vai pra lateral, ele volta com 3 atacantes, ele jogou 7 minutos aí nesse esquema diferente e aí acabou tirando o Risso. Bola para Sérgio Rafael, vem o zagueiro da Ponte trabalhando bola ali no campo de defesa, bola para Luiz Raquinho, o boliviano, que deverá ser convocado para a seleção da Bolívia para disputar a Copa América nos Estados Unidos. Trabalha a bola aqui o time da Macaca, tenta pegar pela primeira vez na bola aqui o Dodô, não deu certo porque o Emerson tocou errado, bola voltou pro time e deu ruim pra Ponte, bola pro time do Operário, vem o Maxwell, vai pra bola por baixo, chega Dudu. Foi na bola, foi bem o Dudu, hein? Correu risco, mas foi bem. O zagueirão da equipe da Ponte, o volante da equipe da Ponte, toca a bola para Emerson. Emerson para Dudu. Dudu volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael para Jean Carlos. Jean Carlos que ficou 1 ano e 4 dias sem jogar. Voltou na rodada passada. Trabalhando bola para Dudu. Dudu aqui aberto na meia esquerda, toca a bola para Dudu. Dudu no campo de defesa. Tem Dudu, tem Dudu. É o time da Ponte, bola com o Hakim. Já passamos de 30, mesa de som, canais Futebol Interior, Valinhos FM, marcando Felipe Marques, Mr. X. Todo mundo trabalhando a serviço do rádio, a serviço do esporte. Bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, chuteiras amarelas, toca a bola aqui para Emerson, que na Inter de Limeira era Emerson Santos. Na Ponte é só Emerson porque tem o Santos. Que confusão. Bora, bola aqui para Pedro Rocha. Pedro Rocha para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael procurou aqui o Jean Carlos. Jean Carlos estava escondido aqui, ele não tocou. Bola para Pedro Rocha. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 31 minutos passados do segundo tempo no regressivo, 14 para terminar o jogo. A Ponte está perdendo, o Operário está vencendo. Bola para o Emerson, Círculo que dividiu na ele toca a bola para o capitão da Ponte, o Elvis. Elvis volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o boliviano Luiz Raquim. Luiz Raquim volta a bola para Sérgio Rafael. A Ponte com certeza aumentou a posse de bola. Mas esse toque aí, zagueiro, goleiro, zagueiro, não vira nada, né? É aquela posse de bola que não resulta em nada, né, Corsato? Pegando estatística aqui do segundo tempo, 50-50, viu? Por incrível que pareça. Pois é, bola pra Ponte, o árbitro mandou seguir. Vem ali o Igor Inocêncio, ganhou na primeira, ganhou na segunda, tocou pro Matheus Regis, vai queimar dali, bateu pro gol pra fora! Passe, vai embora, os caras do Operário estão pedindo impedimento, o árbitro não deu, o assistente mandou seguir. Quase que a Ponte empata, Coral. Pois é, os atletas do Fantasma pediam desesperadamente pela marcação do impedimento, mas não estava não, condição legal do Matheus Regis, uma pena que a finalização
não foi tão boa no momento que o técnico Rafael Guanais vai fazer a última alteração. Vai embora o 90 Ronaldo para a entrada do 99 Daniel Lima. Repetindo, 90 Ronaldo vai embora, 99 Daniel Lima já em campo, não mexe mais a equipe do Operário, Corsato. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Chegamos a 33 minutos passados deste segundo tempo, 12 no regressivo para terminar o segundo tempo de jogo. E o jogo no giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Quarta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. No Germano Krieger em Ponta Grossa, 1 para o Operário. O William Machado marcou, 0 para Ponte, Brinco de Ouro da Princesa. 30 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 2-0. O Guarani que fez seu segundo gol com o Lucas Paraíso, agora vai, né? Vai se segurando como pode e o goleiro Vladimir vai sendo um dos melhores jogadores do Guarani. Segue 2-0 para o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa, torcedora. 33 para 34, mudou. Ponte mexeu de novo, João Brigatti tá com sede de mexidas. Vai embora ao 35, Gabriel Novaes, para a entrada do 98, Vinícius. Repetindo, 35, Gabriel Novaes vai embora para a entrada do 98, Vinícius. A outra alteração é no sistema defensivo. Número 6, Sérgio Rafael foi embora para a entrada do número 3, Edson. Sérgio Rafael foi embora com a meia dúzia, 3 Edson já em campo. Agora 5 alterações da Ponte que também não mexe mais. Isso, tanto Ponte quanto o Operário já fizeram as suas alterações. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pela direita para o Matheus Edges. Briga ali na ponta, vem Vinícius pro cruzamento, Dodô tá pedindo. Mas tá estranho, né? Dodô na grande área, o Vinícius cruzando, levantamento na boca do gol, a bola pingou na frente do goleiro. O Dodô também tem 1,5 m de altura com 4 defensores, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Aí não dá. E o Edson entra na vaga do Sérgio Rafael. Ponte vem, olha ali o Elvis, trabalha a bola pra Macaca, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Foi o Vinícius que bateu pro gol, perna esquerda, ele podia ter tocado, mas ele bateu, Coral. E aí, o que virou? É aí que ele entrou achando que ele é o Mbappé, né, pra decidir tudo. Bate de fora da área, quer cruzar pro atacante, tem 1,60 m de altura. Aí não dá, né? Calma, Vinícius, calma. O Marcelo Borges tá aqui, ó. Abraço, Corsato, bom jogo. Ô Marcelão, obrigado, viu? O Aparecido Alves está dizendo que não entendeu a substituição. Wilson da Rocha, boa tarde, Corsato. Na minha opinião, Gabriel Risso já faz tempo que não acerta um cruzamento. Na marcação ele vai bem. Hoje foi duro mesmo. Maurício Roberto, boa noite, Corsato. Estamos aqui em Portugal, torcendo para nossa macaca. Ô, Mauricião, abraço, meu querido. Dudu Vieira, um horror também hoje, diz aqui o Roberto Santos. Silvio Seico, Risso, ótimo na defesa, mas só hoje já errou 8 cruzamentos. Vem os caras, bola aqui pro campo de ataque. É o Guipira que tava na jogada, pega o goleiro. Pega o goleiro, sai do gol, Pedrão, pra ficar com ela. DJ Digo Brigatti está muito previsível. As mesmas trocas do último jogo. Marcelo Borges, abraço, Corsato, melhor transmissão é aqui. Roberto César Santos, estamos perdendo por um time fraco. Silvio Seico, fraquíssimo esse Operário. Roberto César Santos, senhor. O Brigatti ama o Edson. Na nossa pesquisa aqui no YouTube, 65% disseram que a Ponte iria vencer o jogo. Operário, 18%, empate pro restante. Ponte vem. Matheus Rizzo, perna esquerda. Podia ter batido mais forte, mas ele bateu fraco. O Rafael Santos fez a defesa. Coral. Não é a perna boa dele, né? Foi com a canhota, fácil a defesa pro Rafael Santos. E tô aí com o nosso ouvinte, que criticou a entrada do Edson, porque tem o Joilson voltando de lesão. E o Castro, hein? Não colocou nunca mais o Castro. Vai entender. O Brigatti entende que o Edson é o reserva do Rafael. Ele fala que o Edson e o Rafael são os únicos zagueiros que jogam pela esquerda. O restante é tudo zagueiro de direita. Então, o que, né? O que entende o professor João Brigatti. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Neto Paraíba ganha essa bola para a equipe do Operário, toca a bola aqui para o Santiago, vem o paraguaio, levantou, cruzou na boca do gol, Igor Vinícius no peito,
Volta a bola aqui pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, que sai do gol para ficar com ela. Placar ao vivo, futebol interior. O Corinthians mais cedo perdeu pro Flamengo na Neoquímica 2-0. Isso pela Série A. Na Série B, o Amazonas segue vencendo, hein? 1 pro Amazonas, 0 pro Santos. O Sport vai jogando com a equipe do Brusque e vai vencendo por 1-0. Deixa eu atualizar meu placar aqui. O Sport tá 3-0 já. 3 pro Sport, 0 pro Brusque. 3 pro Sport, 0 pro Brusque. Sport 100% de aproveitamento na competição até aqui. Lembrando que segunda-feira não teremos a Hora da Macaca no YouTube, tá? A Hora da Macaca vai no ar terça-feira. Por quê? Porque na segunda tem a festa, a transmissão Série A4, Campeonato Paulista, os melhores da Série A4 do Paulistão, no Hotel Vitória, em Campinas, com imagens, hein? É uma festa organizada pelos canais Futebol Interior. Lembrando que a final vai acontecer amanhã em Francana e Rio Branco. Primeiro jogo, Rio Branco em Americana venceu 2-0. Pode até perder por um gol de diferença, que irá se sagrar campeão da 4ª divisão do Paulistão. Francana e Rio Branco já estão na Série A3 em 2025. Trabalha a bola aqui o time do Operário. O árbitro vai parar para marcar uma falta. Do Igor Inocêncio. Do Igor Inocêncio. E vai tomar cartão amarelo, viu, o Coral? Ah, mas tá de brincadeira o Igor. Pode anotar aí pra você ver. Falta pra equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Não tá parado aqui no meio campo, o Albert Cavalcante. Fala rapidamente do jogo aí. O Guarani vence o Botafogo 2-0 no Brinco. Graças a Deus, hein? O Guarani vence por 2-0 a equipe do Botafogo do Brinco de Ouro da Princesa. Gol marcado no primeiro tempo do João Vitor, aos 22 minutos. E depois, né, o Lucas Paraíso, né? Estou a 2 passos do Paraíso. Acabou ali no contra-ataque, acabou ali fazendo o segundo gol do Guarani. O Guarani que vai, né? Vai agora trabalhando mais a bola, vai se segurando, tentando aí manter o resultado da primeira vitória do Bugrão no campeonato. E vem o time do Operário, bola aqui pro campo de ataque, Guipira, vem o Edson. Não perdeu viagem, o Guipira passou liso, o Edson entrou pra tomar cartão, viu, Coral? Vou falar pra você, viu, com todo respeito à pessoa. Que jogador ruim, cara. Pelo amor de Deus, olha a falta que ele faz no 22, já até esqueci, o Guipira. Pelo amor de Deus, colocar o Guipira nas zagas, bobear é mais negócio que deixar o Edson, cara. Tem hora que você perde a paciência, né, não dá. E amarelo mesmo, viu? Só confirmando, o segundo cartão amarelo do jogo, o primeiro para atletas da Ponte Preta, Corsado. O Coral perdeu totalmente. Então, mas aí o Brigatti nessas coisas que ele buga, né, cara? Porque precisava fazer isso, cara. Pra torcida pegar no pé dele de novo. Parece que é de propósito, parece que faz de pirraça. propósito, cara. Parece que faz de propósito. Aí toma um gol com culpa do cara, vamos dizer que não avisou, né? É falta pra equipe do Operário. Vem Cássio Gabriel. Cássio Gabriel tá com um bigodão, hein, rapaz? Vou falar, a lá ator de novela mexicana, que passava no SBT na década de 90. Gabriel pra bola, levantou, bateu direto pro gol! Isso, palma o goleiro! Pedro Rocha, a bola parece que foi em câmera lenta, mas deu trabalho pro goleiro da Ponte. Bola voltou pra Santiago, pra Gabriel, pra Guipira. Nossa, Guipira e Gabriel... Cássio Gabriel detonando a zaga da Ponte, bola aqui pelo meio, vem na marcação aqui, Neto Moura na marcação, chegou, foi o Jean Carlos que tirou errado, a bola voltou pra Santiago, chegamos a 40, o Felipe Marques já marcou, bola voltou pra Guipira, faz o passe pra Cássio Gabriel, fez o passe de novo aqui pro Santiago pro Cássio Gabriel, trouxe a bola aqui pra perna direita, voltou pro Guipira, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol e espalma o goleiro, voltou pro camisa número 13 que é o Luiz Hipólito, vira o jogo, trabalha a bola na ponta, pro Neto Moura, pro Cássio Gabriel, tá na pequena área, ninguém marca ele, vem ali o Igor, voltou pro Guipira, vai queimada ali, bateu pro gol pra fora, passe, vai embora, Ponte tá pedindo pra tomar gol de Guipira, Cássio Gabriel e companhia, hein, Coral? E se saísse esse gol era 100% ex-Ponte, né, seria assistência do Cássio Gabriel e o gol do Guipira, o Guipira entrou com vontade, quer mostrar para a Ponte Preta que renderia mais aqui em Campinas já. 3 finalizações para o camisa 22.
Essa última agora, escanteio, teve desvio. Sem pressa, o Cássio Gabriel, o Operário vai vencendo 1-0. Operário vence pelo placar de 1-0, quase 42. A Ponte precisa pelo menos empatar. E quem tá no jogo, quem tá com a bola é o time do Operário. 42, vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio. Você sabe, né, torcedor? Aperta o botão do pânico aí, porque bola aérea na zaga da Ponte é um terror pra bola. O Cássio Gabriel, mas que demora pra bater esse escanteio, hein? Que demora pra bater o escanteio. É escanteio, tem umas marcas ali, eu tenho certeza que isso aí é jogada ensaiada. Cássio Gabriel pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Zaga da Ponte tira a bola, volta pro Elvis. Põe bola aqui pro campo de ataque, era pro Dodô. Mas aí o passe saiu errado. Zaga da equipe do Operário tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E o Brusque diminui para cima do Sport. Agora, Sport 3, Brusque 1. Santos segue perdendo para o Amazonas pelo placar de 1-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa! 43 segundo tempo, 2 mais acréscimos para terminar o jogo. Quarta rodada da Série B do Brasileirão. A Ponte perde, o Operário vence em Ponta Grossa. 1 pro Operário, 0 pra Ponte. Matheus Regis trouxe a bola na perna direita, fez o passe pro Elvis. Chega a zaga, tira. Brinco de ouro da Princesa, Albert Cavalcanti. 40 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo, hein? Vai vencendo o Botafogo no estádio Brinco de ouro da Princesa. Primeira vitória do Guarani após 3 rodadas. Guarani 2, Botafogo 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, JP Esportes. Boa noite, Corsato. O empate agora passa a ser um bom resultado. Valeu, deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Thiago Caetano. No intervalo, mandou mensagem aqui no meu particular, falando que tá ouvindo a gente. Grande Thiagão, abraço pra você, meu querido. Silvio Seico, não tomar um gol do Guipira já chega a ser um grande resultado. Aparecido Alves, a velocidade desse Emerson no meio... Sei não, hein? Parece que está com um caminhão nas costas. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pra ele. Emerson, que segundo aqui o Aparecido Alves, tem um caminhão nas costas. Bola pra Dudu, virou, trabalhou, bola na ponta direita, bola pro Bigoni Inocêncio por baixo. Chega a zaga da equipe do Operário, tira. Tira, joga a bola para a lateral. Osmar Dangar. Assistir jogos dos times montados por Brigatti é uma tragédia. Eu disse isso na vitória passada, 3-0, que aquilo era ilusão. Roberto César Santos, Brigatti, animador de torcida, não dá mais. Time sem esquema tático nenhum. Xiii, já começou. Jean Carlos, trabalha a bola na ponte, na ponta, a bola para Dodô. Vem Dodô, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Vinícius. Era pro Vinícius, mas foi muito forte, né? Colocou muita força na bola. Colocou muita força na bola. Mais 6. Vamos até 51, vamos chegar a 45. O Brigatti não consegue evoluir, não consegue dar padrão. Diz aqui o Osmar Dangar. Ficar dias treinando e nada acontece. Não apresenta evolução nenhuma em campo. Diz aqui o Osmar Dangar. Obrigado pela audiência. Você, torcedor, vai mandando mensagem aqui no nosso YouTube. Você, olha o Pedrão dando aquela adrenalina ali para cima do Daniel Lima, mesmo assim ele conseguiu sair. Sai jogando, campo de defesa, com a perna direita o Pedrão. 45-30, a Ponte tem 5 minutos e meio para tentar um empate. Bola pro Emerson. Emerson faz o lançamento longo, é nas costas, bola aqui pro Matheus Regis. Sai do gol, Rafael Santos. Passe do Emerson foi longo. O Matheus Regis estava lá, mas o Rafael estava esperto, Coral. Tava esperto, a intenção foi boa, né? Mas a bola é um pouco mais longa do que deveria. Tá cansado também o Matheus Regis, jogou aí o jogo inteiro. Então o Rafael Santos conseguiu defender até com uma certa tranquilidade. 1-0 já nos acréscimos, Corsato. O Richard Douglas, ele é do Mirante, em Hortolândia. Já mandou aqui o print da foto, linkado aqui no YouTube Futebol Interior. Obrigado, Richard. Tá concorrendo. Preste atenção, torcedor. Sorteio acontece na quarta-feira, no jogo Ponte Preta e Santos, tá? Sorteio de uma camiseta da Ponte Preta, a camisa dessa aqui, ó. Essa aqui, ó, linha torcedor. Na quarta-feira, 9h30 da noite, o jogo, você confere a transmissão para conferir o sorteio da camisa. Oferecimento Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Santiago para Guipira, Guipira para Cássio Gabriel.
Cassinho para os mais íntimos. Aí ele foi tocar para o Guipira, tocou errado, a bola saiu para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Bola da Ponte, Jean Carlos toca a bola aqui para o Dodô. Dodô para Matheus Regis, ele escorregou, mesmo assim deu certo. Vem na marcação aqui, o Santiago tira. Joga a bola para a lateral para a Ponte, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Só lembrando que a Hora da Macaca vai acontecer na terça-feira, tá? Porque na segunda-feira vamos apresentar a festa de premiação da Série A4, a 4ª divisão do Paulistão, que tem fechamento amanhã 10h30, com Francana e Rio Branco. Primeiro jogo 2-0 para o Rio Branco. Rio Branco pode até perder por um gol de diferença, que será campeão da Série A4. E aí na segunda-feira, a premiação, seleção, enfim, os melhores da Série A4. A transmissão a partir das 7h30 da noite, por isso não apresentaremos a Hora da Macaca lá no YouTube na segunda. O programa será remanejado para terça-feira. Bola para a equipe do Operário. Guipira vem aqui, busca a bola, perde, recuperação do Dodô, ganhou essa bola para a Ponte, trouxe a bola aqui para o Elvis. Elvis para Matheus Regis. Regis vem, meu Deus, hein? Zagueirão da equipe do Operário. O camisa número 21 ali, o alemão. Cara, deixou todo mundo bravo, tá expulso o alemão. Pra que isso, alemão? Ô, alemão, que coisa feia, hein? Coisa horrorosa. Que deselegância do alemão agora, hein, ô Coral? É muita, Corsato. Ele só foi no tornozelo do Matheus Regis. Em nenhum momento ele visa a bola, né? Pega apenas o jogador e o árbitro foi direto, né? Foi certeiro. O Wagner do Nascimento Magalhães tá expulso até agora, caído ali, recebendo atendimento médico. Matheus Regis, o Dudu Vieira não gostou nada da entrada, foi cobrar o jogador, mas a turma do Deixa Disso rapidamente chegou, mas fato é que o 21 alemão vai desfalcar o Operário nesses 2-3 minutos finais de partida. Quem sabe agora a Ponte aproveite a superioridade numérica, Corsato. Ele vai ter que dar mais pelo menos um minutinho aí, né? O tal do alemão, hein? Que deselegante, hein, alemão? Coisa horrorosa. Isso é porque o time dele tá ganhando, hein? Eu vi aqui a entrada, cara. Olha que coisa feia, velho. E pra lesionar o jogador numa dessa é fácil. Uma tesoura, velho. Que coisa horrorosa. Companheiro de trabalho do cara. Gente, pra que isso? Que coisa deselegante. Deus do céu. E ele ainda faz sinal que ele foi na bola, né? Tá de sacanagem. Mas é um velho. pateta também esse alemão, hein? Tá de sacanagem. O centroavante do Operário pagou a pensão alimentícia. Com ele não teve problema não, viu, Wilson? Com ele não teve não. Felipe Silva tá com a gente aqui, valeu. Roberto Zapiens. Hasta quando teremos que aguentar o Brigatti? Ele é argentino. Então, mas até... eu vi o que ele escreveu. Não, então, até na Argentina, o Brigatti tá bem, viu? Rapaz, é verdade. América do Sul ama Brigatti. Não é fácil não, hein? DJ Digo, o Igor, no segundo tempo, o Igor sumirão no segundo tempo e o time voltou nas bolas longas. Tá dizendo que o Igor tá sumidão. Bola pra Ponte. Elvis vem pro cruzamento. A zaga do Operário tira. Operário com um homem a menos. O alemão foi expulso. Deselegante alemão. Quase que machuca o Matheus Regis, que tá ali no campo, do jeito que dá. Jean Carlos pra bola. Vem pra fazer o cruzamento. Era pro Vinícius. Sobe a zaga. Lindoso. Vai de zagueiro. Chegou ali o Elvis. Bate na bola. Bate também ali o Igor Inocêncio. Bola volta pro meio. Volta pra Ponte. Dudu trabalha. Ganhou a Macaca. A bola pela ponta direita, fez a finta, Dudu na ponta, voltou pro time da Ponte, bola pro Emerson, pode até bater daí, viu, Emerson? Não custa, trabalhou pro Igor Inocêncio, queimou, bateu! Gol! Da Ponte! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Dodô, 7, a camisa dele é 7 dele, ninguém tira, tá lá no placar no Germano Krieger. Pra alegria do torcedor pontepretano em todo mundo, pra nação pontepretana, pro planeta dos macacos, que agora tá pulando, cantando, dançando. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Dodô, entrou na grande área, fez a finta, perna esquerda, mandou uma bomba.
O Rafael Santos foi pra ela, não pegou. E o Emerson, uma assistência pro Dodô, encontrou o Dodô na grande área. E ele mandou pro fundo da rede. Dodô faz a festa do torcedor da Ponte pra empatar o jogo quando tudo parecia difícil. Ponte 1, Operário 1. Goleirão Rafael Santos, essa você só pega no fundo da rede. O detalhe do gol da Ponte. O detalhe do gol de empate da Macaca. Printa a tela aí, Wendel Coral. E cenário melhor não tinha. Nós falávamos, quem sabe a Ponte não aproveita a superioridade numérica. Pouco tempo depois a bola volta a rolar. Com um homem a mais, a pressão toda no ataque, a equipe pontepretana. E que passe magistral do Emerson Santos, passe rasteiro, fez o domínio Dodô na grande área, de perna esquerda, batida cruzada, sem chance alguma para o goleirão Rafael Santos. Empata o jogo no final da partida, Ponte Preta com Dodô, camisa 7, que tinha entrado há 15 minutos. Tem estrela, tem personalidade, tem competência o atacante pontepretano. Tá tudo igual no estádio Germano Krieger. Um pro Operário, um pra Ponte Preta. Dodô, autor do gol. E tem cartão ali pro Elvis, teve cartão pro Dodô. O Elvis foi reclamar porque o Daniel Lima, ele foi nas pernas do Edson aqui. E o Elvis foi lá reclamar. E aí, como não deu cartão, o Elvis foi falar com o Daniel Lima. E aí o bicho pegou, né? Ele deu mais um. Sim. Depois de mais um, mais um. Depois de mais um, e já passou desse mais um. E esses cartões estão só confirmando pro Elvis e também pro Dodô, por conta da comemoração. Ele acabou chutando a bandeirinha de escanteio ali do Operário, recebeu o cartão amarelo, a torcida do Operário começou a tocar coisas também no gramado. Renata Dalgalo, Maurício Roberto, Aparecido Alves, Luiz Simas, Osmar Dangar, Wilson Correia, João Limírio Neto, todo mundo ligado com a gente aqui na nossa arquibancada. Segura aí, né, Ponte? Segura aí, o árbitro pode acabar o jogo já, viu? Eu fecho, cara. Acaba. Bola ali pela ponta, trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Dudu, o Operário tem um jogador a menos, bola pra Macaca, Igor Inocêncio, vem levantamento, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Operário pra tirar. Sobe a zaga do Operário pra tirar, aí vem o Elvis, faz a falta, vem o Emerson Santos, não consegue fazer a falta, ninguém consegue fazer a falta aí, vem os caras, bola lá na ponta esquerda, bola pro Maxwell, vai queimar lá ali, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Falei que eu falei que eu fechava com o fim de jogo. O Gui Pira meteu a testa na bola, ela saiu, foi embora, quase o gol do Operário, Coral. Cruzamento da esquerda pra direita, o Gui Pira tava bem marcado, a bola foi pra fora, Pedro Rocha tava nela. 1-1, acaba isso, juizão. E ele não acaba não, Cássio Gabriel, 54-40, vem o time do Operário, ele deu 8. Mas 45-8, 53, né, velho? Cabe esse negócio logo. Bola ali pelo meio, trabalha a bola com o Rodrigo Lindoso. Na ponta direita pro Guipira. Segura aí, Ponte. Bola pro Santiago. Vem ali no Matheus Regis. Santiago, bota a bola um pouco mais atrás. 54-57. Vem Santiago pra bola. Bola aérea na grande área da Ponte. É um furdunço. Levantou, tocou na boca do gol. Vem o Igor Inocêncio pra pegar. O árbitro tá dando tiro de meta. E vai pintar mais um cartão ali, hein? Terminou. Vai pintar mais um cartão. Fim de jogo, no brinco, vai. Brinco de ouro da Princesa, o Guarani vence a primeira. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. O Guarani vence o Botafogo por 2-0. Está fora da zona de rebaixamento. Fora da zona de rebaixamento, e vai ter cartão agora para o jogador da equipe do Operário. Não é o Cássio, não. 88, Neto Paraíba. Neto Paraíba tomou cartão amarelo e aponta o centro do gramado. Wagner Nascimento Magalhães, 44 anos, com ele na Série B, a assina continua. O time visitante não perde. Um pra Ponte, um pro Operário. A cornetada tem que chupar, engolir. Um pra Ponte, um pro Operário. A Ponte não ganhou, mas também não perdeu, hein? 1-1 e o gol saiu. Como é que é o futebol, né, cara? O gol saiu justamente do lado do jogador que foi expulso. É verdade. O alemão jogava ali pela direita. E o gol saiu por lá. Empata a Ponte. Empata um Operário. Fim de jogo, um pra Ponte. Um pro Operário. Wendel Coral, destaque ali na saída dos jogadores. Vamos ver se vai ter jogador da Ponte do Operário falando. O que eu vi foi a torcida do Operário triste com o empate. O Guipira
saiu falando um monte de coisa, entrou querendo ganhar o jogo, mas não deu pra eles, né? Seria o alemão o melhor jogador da Ponte hoje, Corsato? Dodô, né? É. Há quem diga que vai ser o alemão, viu? Ah, eu voto no Dodô, cara. Eu voto no Dodô. O teu time Pois da é. Ponte já tava pedindo ele, né? Aí ele entrou, foi lá, foi pra rede, empatou o jogo 1-1. E aí, Coral, detalhe, destaque na saída dos jogadores no gramado. É isso, muita festa do lado da Ponte Preta e muita desilusão por parte dos torcedores do Operário que lideraram praticamente a partida toda. E no finalzinho, após a expulsão do alemão, a Ponte Preta aproveitou essa superioridade numérica e acabou tirando o gol de empate. Se tivesse ali mais uns 5 minutinhos, quem sabe daria pra virar. E agora ali naquela rodinha tradicional, né? Jogadores de um time conversando com os atletas da outra equipe, os jogadores da Ponte se cumprimentando entre si. O clima, claro, é de muita festa, né? Embora seja um ponto que traz a Ponte Preta, mas é claro que esse ponto é muito mais comemorado por parte do torcedor ponte-pretano do que por parte do torcedor paranaense. Sai até escoltado ali pela Polícia Militar do Estado do Paraná o árbitro carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Torcedor do Operário, então, saindo na bronca com o dono do apito do jogo entre Operário e Ponte Preta, aguardando aqui para ver se alguém vai conceder entrevista. Mas até o momento nada, mas acredito sim que alguém vai falar após esse empate. A Ponte Preta então que agora fica a 2 jogos sem derrota, né? Uma vitória e um empate para quem sabe embalar, né? Se conseguir empatar todo o jogo fora de casa e fazer o dever de casa jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta consegue não só se livrar, mas quem sabe brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. Então o panorama é esse aqui no estádio Germano Krieger, 1-1. Rapaz, mas tá difícil lá da televisão, a emissora, né, detentora dos direitos, colocar o jogador para falar, seja jogador do Operário, seja atleta da Ponte Preta. Alguns jogadores já indo embora, vejo o Elvis passando ali também, Gabriel Novaes já foi para os vestiários. Agora sim, vamos ouvir o Rodrigo Lindoso. Primeiro tempo, onde a gente criou até mais chances de fazer o segundo gol, né? Mas no segundo a gente acabou realmente baixando o nível do jogo, né? De intensidade, de criar chances de gol. No finalzinho a gente até teve mais chance ali, mas não conseguiu concretizar. E eles se jogaram, né? Arriscaram, eles foram felizes ali no final do gol, né? Mas dependendo da expulsão, acho que a gente tem que ter mais atenção, principalmente nesses minutos finais. É isso, pregando mais atenção ali nos minutos finais com um homem a menos, o Rodrigo Lindoso. É um empate que, claro, vai ser muito doído pro time do Operário. O Dodô estava se posicionando ali também. Ficar na expectativa, vai falar o autor do gol da Ponte Preta, camisa 7. É baixinho, bom de bola. Hoje fez gol com a perna esquerda batida cruzada. De vitória. Boa noite a todos. Só tenho que agradecer a Deus pelo jogo, pela dedicação da nossa equipe. O time deles são bem trabalhados, mas nós conseguimos reagir ali no finalzinho e graças a Deus conseguimos um ponto aí no final. Foi uma jogada trabalhada na esquerda, como é que foi o lance ali do gol, Dodô? Conta pra gente. Ali nós sempre trabalhamos, eu, o Emerson, o Elvis também, alguns jogadores ali, e ali nós conseguimos achar um passe e graças a Deus concluir com a finalização ali com gol. Bom, até gostaria que você falasse, porque o primeiro tempo o treinador cobrou demais da equipe. Aí, então. Tá aí, portanto, a palavra do Dodô. O autor do gol tem estrela, o garoto entrou no segundo tempo, garantiu o empate 1-1, Corsato. É o segundo gol dele com a camisa da Ponte nesse campeonato, né? O segundo gol do Dodô com a camisa da Macaca na competição. Segundo seguido, né? Porque ele fez gol contra o Amazonas e fez gol hoje. Segundo gol do Dodô. O pessoal que tá na live, né? Negócio de corneta, de criticar. É sempre bom a gente esperar o jogo acabar, né? Isso é uma coisa. Mas é assim, cara. Não é porque a Ponte ganha ou perde que tá tudo certo. E não é porque perde que também tá tudo errado, né? Tá perdendo pro Operário. O pessoal pedia pro Brigatti colocar o time da Ponte no ataque. O que o Brigatti fez? O tempo todo jogando com 3 atacantes. Ele jogou 7 minutos. Se você quiser falar que ele não jogou com 3 atacantes. Foram 7 minutos no hiato ali, quando ele tira o Iago e coloca o Jean Carlos. Depois ele tira o Risso e coloca o Dodô. Ele resolve o problema, coloca 3 atacantes de novo. Então foram 7 minutos de um jogo de mais de 100 minutos, né, com 3 atacantes. Né? O que eu quero colocar é o seguinte, a Ponte fez um jogo razoável contra o Operário, tá jogando fora de casa, poxa. Né? Por exemplo, eu tô olhando aqui, né? A Ponte venceu o Amazonas por 3-0. Não, mas o Amazonas é muito fraco.
O que eu vou falar agora? O Amazonas ganhou do Santos, cara. Tirou a invencibilidade do Santos. Gente, o Amazonas ganhou do Santos e o Amazonas tinha feito aquele, né, entre aspas, baita jogo contra o Super Flamengo. Aí a Ponte vence de 3-0 ao Amazonas, não serviu pra nada, né? Ah, não, o Amazonas é fraco. Quer dizer, nada ao nosso reino aqui. Tudo pros outros, né? Poxa, a nossa pedra de cristal também tem beleza. Tem que valer alguma coisa, gente. Ponte foi fora de casa buscar um ponto contra o Operário. Né? O Operário em casa, só vitórias. Menos um pouco, né, gente? Vamos dar uma segurada aí. Cornetar, ok. Mas já tinha gente pedindo de novo a cabeça do técnico. O jogo nem terminou ainda, os caras já estão pedindo a cabeça do técnico. Pô, dá uma segurada, né? Dá uma segurada. A Vuvuzela tem que dar uma segurada, pô. Vuvuzela foi... né, proibida depois na Copa do Mundo. Não, cara, é muita vuvuzela, velho. É muita, não dá pra fazer futebol desse jeito. Eu vou falar um negócio aqui, é por isso que o futebol do Brasil tá essa porcaria que tá. Né? Fica trocando técnico toda hora, troca técnico toda hora, vira essa porcaria aí. Ninguém consegue fazer trabalho, ninguém consegue fazer nada. Né? Não diz que o cara tem que conseguir ganhar em casa e empatar fora? Quais os últimos resultados da Ponte, Coral? Uma vitória em casa e um empate fora. Pronto. Tá feito. Então, gente, só dá uma segurada. Pode cornetar à vontade. Mas dá uma segurada, né? Espera pelo menos o jogo acabar, até pra não passar vergonha. Renata Dalgalo tá ligada com a gente. Alexandre Cristiano. Gosto do Pedrão, mas hoje foi mão de alface, falhou feio no gol. Vamos falar isso também aqui, tá? Maurício Roberto. Ô, Maurício, valeu. João Limiro Neto, valeu. E eu sei aqui que tem muita gente que vai ficar bravo comigo, mas eu tô falando isso já há muito tempo, tá? E eu nunca fui a favor de trocar técnico. Quem trabalha comigo aqui no futebol interior sabe que eu defendia o Felipe Moreira, defendia mesmo. O único treinador até agora, desses últimos que passaram aí na Ponte, que eu não defendi, foi o Pintado. Não defendi desde a contratação. Eu não defendi o Pintado. O restante, cara... Todos eu defendo o trabalho. O Hélio dos Anjos, então, pelo amor, né? Porque o Hélio, lembro, não foi demitido. O Hélio pediu demissão. É diferente, tá? Bom, ó, vou pedir pra que você aqui, mesmo bravo ou não comigo, torcedor da Ponte, mas, ó, hoje eu tô feliz, hein? Vamos empatar, buscamos um empate. Um pra Ponte e um pro Operário. O Guarani ganhou, 2-0. Robert Cavalcante, faz de novo aí o que você fez quando terminou o jogo. Né, você fez o sinal e falou um ufa, vai. Ufa. Tá aliviado? Vencemos. Ah, então tá bom. Então, 4 pontos pro futebol de Campinas, né? Isso, exatamente. Já tinha torcedor do Guarani aqui na live, já zombando da gente também. Mas tem que esperar acabar o jogo, né? Exatamente. Espera, né? Eu vou falar pra você. Espera, dá uma segurada. E sufoco. E não, ó, e um detalhe, viu, Carlos, rapidinho. Público e renda, não sabemos, né? Entrei em contato até mesmo com o novo locutor do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele também não forneceu. Pode ser o problema na entrada, né? Na entrada dos torcedores ali com que caiu o sistema e não foi fornecido público e renda do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ó o Roberto Santos aqui, ó. Ponto abençoado. Aí ele fala, burro com sorte. Obrigado. Mas aí Roberto, vamos entrar numa polêmica. Já dei parabéns pra você, tá? Parabéns, saúde e felicidade, viu? Vamos entrar numa polêmica aqui. Você comentou ainda sobre o Edson, né? Que entrou mais uma vez mal à beça, né? Também não é bom jogador, aí é difícil fazer boa partida. Eu não acho que ele não é bom jogador, mas ele tá numa fase ruim. Mas vamos lá, você comentou aí que a justificativa do Brigatti é porque ele faz o lado esquerdo da zaga. Só tem o Sérgio Rafael e ele. Tá, beleza, mas aí veja bem, o cara é zagueiro, independente se o lado é esquerdo ou direito, o cara tem que saber jogar na zaga. Muda a cor da grama, você passa fome, pô? Não dá, né? Mas o que justificativa patética também do Brigatti? Coloca o Castro... Coloca o Joilson, coloca até o Joaquim, que é zagueiro de seleção, que é o capitão da Bolívia, inclusive. Não é porque... Não coloca o Edson, pô. É aquilo que eu falo aqui, não é porque ganha ou empata que Exato. Tá tudo certo, e não é porque perde que tá tudo errado. Tem que fazer, tem que mexer, o Brigatti precisa mexer. Vou pedir pra você aqui ajudar a gente a eleger o melhor em campo aqui da Ponte Preta, tá? Ponte não perdeu, empatou, então manda aqui o melhor em campo daqui a pouco, no fim de jogo nós vamos eleger. O que eu tô colocando é que tem erros. Por exemplo, o Brigatti passou 2 rodadas sem fazer as 5 alterações, né? E todo mundo sabe aqui, o Albert sabe, o Wendel sabe, você sabe, não tá na regra
que o cara é obrigado a fazer as 5 alterações. Não vai receber punição, cartão amarelo, vermelho, porque não fez as 5 punições. Não tá na regra, mas tem que fazer. E o Brigatti hoje fez as 5 alterações, né? Na rodada passada ele fez as 5 alterações. O esquema com 3 zagueiros não estava bom? Não estava bom. O Brigatti mudou e não jogou com 3 zagueiros, né? Então, gente, tá errado. Assume que tá errado e bora. Vamos melhorar. O que eu me enfezo um pouco é com a cornetaiada. Calma, gente, o jogo nem acabou. O jogo não acabou. Por exemplo, o Pedrão, se a Ponte perde hoje, e olha aqui, ó, vamos lá, né? Tá bom, se o Pedrão pega aquela que foi fácil e não pega umas 2 aí que ele não tinha obrigação nenhuma de pegar, a Ponte tinha perdido o jogo, né? Aí, se a Ponte perde com já tô vendo aqui, ó. O Emerson. Mão de alface. Já tô vendo aqui, mão de alface pro Pedrão. Goleiro que salvou a Ponte em várias oportunidades. Gente, calma, menos um pouco, né? Menos um pouco. É claro que o Pedrão não é o melhor goleiro do mundo, senão ele tinha sido convocado junto com o Bento, com o Alisson lá para a seleção brasileira. Não foi convocado. Então calma, ele é goleiro da Ponte. Mas espera, né, gente? Dá uma segurada, pô. Pô, parecia que o Gui Pira e o Cássio Gabriel eram os melhores jogadores do mundo. É o Gui Pira e Cássio Gabriel, amigo. Calma, vamos dar uma segurada. Que tem erro? Tem. Mas a Ponte conseguiu um bom ponto. A Ponte foi a 5 pontos na tabela de classificação. Passar rapidamente aqui então a rodada. Amazonas 1, Santos 0. Está encerrado o 100% do Santos. O Santos agora não é nem mais segundo colocado. É terceiro colocado do campeonato. É, início de campeonato, uma derrota que você tem, você já cai umas posições. Isso, o Goiás é o segundo colocado com 10 pontos. E o Sport, o único time, por enquanto, com 100% de aproveitamento na competição, 12 pontos. A Ponte, com esse empate, nesse momento, vai para a 11ª colocação, 5 pontos ganhos. O Botafogo é o primeiro time na zona da degola, com 3 pontos ganhos. Então, portanto, a Ponte já está a 2 pontos da zona do rebaixamento, com 4 rodadas na competição. O Guarani saiu da zona da degola. Com essa vitória, vai a 3 pontos, mas passa o Botafogo. O Guarani é o primeiro time ali fora da zona, 16ª colocação. Antes de ir para o intervalo, eu vou perguntar para o Coral se foi justo o resultado, mas quero saber aqui do Cavalcante, o Albert. Rapidamente, Albert, como é que foi o jogo? O Guarani venceu 2-0. Foi aquela tranquilidade ou dá para usar a vuvuzela também? Torcedor bugrino tá usando o vuvuzela desde a saída do técnico Humberto Louser, né? Desde que começou o Campeonato Paulista e agora, obviamente, o Campeonato Brasileiro. O Guarani começou, né? Primeiro atacando, né? Explorando os lados, mas com aquele problema que todos nós gostamos, né? A famosa, a maravilhosa jogada apoiada. E assim foi feito. O Guarani abusando da jogada apoiada, o Botafogo indo pra cima, né? Ali cercando os jogadores do Guarani, o meio campo pra frente do Guarani não tinha e começou de novo aquelas famosas ligações diretas. O Guarani na famosa ligação direta, até que numa bola, naquela famosa bola bandida, escanteio cobrado, o goleiro Michael saiu no soco, a bola não, né, tomou altura, mas não tomou distância. Ali estava ele, né, João Vitor, tão contestado no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista acabou sumindo em algumas partidas, né, alguns jogos nem relacionados estavam, e ali acabou ali batendo mascado, é verdade, a bola acabou morrendo no fundo do gol. Dito isso, a equipe do Botafogo foi para cima em busca do empate, o Guarani se segurando. O Guarani voltou a ser aquele Guarani que trabalha mais a bola e não tem mais aquela pressa de poder queimar, né? O famoso queimar a bola. E, acabado o primeiro tempo, sofrendo a pressão, o Guarani reinicia o segundo tempo, mais defensivamente, sendo mais reativo, só esperando. E numas esperadas dessa, né? No contra-ataque, ele, Paraíso, que entrou no lugar do Caio Dantas que saiu, sentiu a posterior da coxa. Né? Ali acharam que era cansaço, mas não, ali ele sentiu o posterior da coxa. O Lucas Paraíso, que os torcedores do Guarani, né, vem pedindo bastante tempo para saber como é o futebol dele. Ele que em 2018, se eu não me engano, 2018, 2019, ele foi ali, né, eleito um dos que tiveram a maior velocidade e distância, né, percorrida, né, ficou atrás do Bale, se eu não me engano. Numa dessas, contra-ataque do Guarani, deixou o zagueiro Fábio Sanches, que torcedor da Ponte Preta conhece muito bem, para trás, e ali acabou tocando na saída do goleiro Michael. Depois disso, meus amigos,
O Guarani somente se defendeu. O Botafogo crescendo, e o Guarani se defendeu. E, obviamente, é o que o Guarani precisava. Dos 3 pontos, o Guarani acabou saindo com a vitória no Brinco de Ouro da Princesa. Legal, Albert Cavalcante. Você fica comigo aqui, daqui a pouco você fala mais deste jogo Guarani e Botafogo e vamos falar aqui outros assuntos também na nossa jornada esportiva. Vamos até às 8 horas da noite no FM 87,9 aqui nos canais Futebol Interior. E aí, Coral? 1-1. Agora eu quero saber de você. Diga. 1 pra Ponte, 1 pro Operário. E aí? Isso aí o narrador fala e você como apresentador também, âncora de programas, também pergunta pro comentarista. Então, até agora o comentarista é você. E aí, Coral, justo o resultado? Pelo segundo tempo apresentado da Ponte Preta, eu digo que sim. A Ponte Preta, na segunda etapa, já fazia por onde, né? Ter o empate. Até em off aqui, o Albert brincou, né? Se pressionar um pouquinho, faz o gol, né, Albert? Você comentou. E a Ponte ali se deu ao luxo de ter um homem a mais no final da partida, nos últimos 3, 4, no máximo 5 minutos que jogou ali com um jogador a mais. É verdade que a falta cometida ali pelo alemão foi muito grave. Faltou um pouco de inteligência para o zagueiro, inclusive do Operário, que deixou ali o seu time com um jogador a menos. Não vou dizer que a Ponte empatou só por isso, mas claro que teve grande contribuição para o empate da Macaca. Então, por conta do segundo tempo apresentado, com mais posse de bola, finalmente dando finalizações em direção à meta defendida pelo Rafael Santos. Não interessa se foi um chute fraco, se foi uma defesa mais tranquila, mas pelo menos acertou o alvo, coisa que no primeiro tempo, em 48 minutos, não aconteceu. Então, por conta desse segundo tempo feito pela Ponte, que nós até comentamos na hora, né, Corsato? O início da etapa complementar da Ponte Preta foi muito intenso. A Ponte voltou com uma outra postura para essa segunda etapa e fez por onde, no meu ponto de vista. É claro que teve um momento sim de pressão, que acabou sofrendo até mesmo nos últimos 45 minutos, mas com as mudanças, tirando o Edson, o Brigatti soube ali colocar o time da forma tática que assim desejou, e o Dodô já vem pedindo passagem, foi titular numa partida, mas acho que já está na hora do Brigatti começar a olhar assim com outros olhos para esse camisa 7 Ponte Pretano, que quem sabe pode estar assim entre os 11 titulares. Então, na minha modesta opinião, o empate justo no estádio Germano Krieger, 1-1 para Operário e Ponte Preta. Legal. O Osmar Dangá tá perguntando o que é isso? Print. É uma foto, Osmar Dangá, da nossa transmissão. Mandei um modelo para você aí, de uma que um ouvinte mandou aqui, tá bom? Obrigado pela audiência. A Renatinha Delgalo também tá com a gente aqui, já deixou sua mensagem. O Richard também lá em Hortolândia. E o DJ Digo tá lá na Inglaterra, rapaz. Tá ouvindo a gente, falou que se ganhar a camisa ele vai lá no Big Ben para tirar uma foto com ela. Ó, aí sim, hein? Sensacional. Muito bem, muito bem. Final de jogo em Ponta Grossa, no Paraná. A Ponte Preta acabou empatando com a equipe do Operário pelo placar de 1-1. 21 chutes do Operário, 14 da Ponte. No gol, 5 do Operário, 3 da Ponte. Posse de bola no total, não é o segundo tempo. 56 do Operário, 44% da Ponte. Obviamente que a Ponte teve mais posse de bola no segundo tempo, porque no primeiro tempo ela terminou com 36% de posse de bola. 36 ou 39, se eu não estou enganado, então a Ponte subiu aí um pouquinho, né? Foi aqui, Corsato, ó, tô até com no primeiro as tempo, estatísticas abertas. Primeiro tempo, 66-34. 34, pois é, então... No geral, 56-44. Pois é, 56-44 posse de bola para a equipe da Ponte, escanteio 7 para a Ponte, 6, 13 no total. Bom, é isso, gente, vamos pro intervalo, 7 da noite mais 20 minutos, noite de sábado, você ligado na Valinhos FM 87,9 e também aqui nos canais Futebol Interior pelo YouTube. Obrigado pela audiência. Depois do intervalo, voltamos com o fim de jogo, tem as notas, a ficha técnica do jogo. As notas é você, Coral, que vai dar as notas para os jogadores. Ah, perfeito. A minha do Edson já está mais do que separada aqui. Vamos aguardar, porque as minhas estão no Planeta dos Macacos, o blog do Carlos Corsato lá no site futebolinterior.com.br. Estão não, estarão, né? Que ainda não deu tempo de colocar lá. Estarão lá. Calma, muita calma nessas horas. O Albert fica comigo também, vai participar daqui a pouco também para falar mais desse jogo do Guarani e também da Série B deste Campeonato Brasileiro. Jornada esportiva para concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá Delivery, 3242-3125. Chamou,
Pediu, chegou, viu, Coral? É isso. Daqui a pouco chega a nossa aqui, inclusive, nos estúdios do Futebol Interior. Mas uma informação, viu, Corsato? Já questionei a assessoria de imprensa da Ponte Preta se teremos entrevista do João Brigatti. Às vezes eu faço muitas perguntas e tenho poucas respostas. Mas a vida é assim. A vida, entenda que a vida ela é cheia de perguntas sem respostas. Exatamente. Vai. E até agora não obtive retorno por parte da assessoria. No outro jogo contra o Goiás... Você fica magoado? Você fica chateado? Eu não vou falar o que eu acho disso. Mas enfim, fico não. Olha aqui, Coral, olha pra aquela câmera, olha na verdade. Câmera. Tô olhando, vamos lá. Vai lá, Albert Clodovil, vai, fala. Não, peraí, aí não. Não, era o Clodovil que falava. Aí não. Era o Clodovil que falava. Eu sei, mas tudo bem. O Clodovil que falava, olha pra câmera, contra o Goiás, verdade. que contra o Goiás eu perguntei se teríamos entrevista do João Brigatti. A resposta foi... Deve ter. Deve ter? E não teve. Tá bom. Mas assim não erra, né? O deve você coloca no condicional, tá certo, né? Mas até agora não obtive retorno. Assim que a assessoria responder, se responder, eu trago pra você que nos acompanha aqui no Futebol Interior. Mas não fique chateado não, Coral. A vida é assim, a vida... Não, quem tem que ficar chateado é o torcedor. A vida é recheada de perguntas sem respostas. Vamos lá. Você já fez aquela pergunta? Por que você fez isso comigo? Te responderam assim ou não? Sim, não, e tem a coisa que mais me deixa bravo, né? Qual? Mas é a pessoa falar assim, eu te avisei, mas aí não é uma pergunta, é uma afirmação. Né? E você, Albert? Isso é porque... Eu te avisei. 5 da tarde, mais 22 minutos. Gente, intervalo... 5 da tarde? 5, não, 7, desculpa, Coral. Nem não dá pra dizer nem Mato Grosso. No Mato Grosso é 6h22 agora. 7 da noite, mais 23. Pulou o digital aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM. Voltamos já. Ponte deixa o narrador maluco, mas empatamos. Um pra Ponte, um pro Operário. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontipretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontipretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli.
Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A Ponte Preta empatou com o Operário pelo placar de 1-1. O Operário saiu na frente no primeiro tempo a 26, o gol do William Machado. No finalzinho do jogo, a 50 minutos, a Ponte foi buscar o empate com o Dodô, 51. Para ser mais exatos, do segundo tempo, Dodô foi para a rede. Ponte Preta 1, Operário de Ponta Grossa também 1. Soltamos o comercial da Loja da Macaca, Felipe Marques? Soltamos? Então tá. Bom, agora só vamos aguardar aí para depois na ficha técnica do jogo. Lembrando que vale a sua participação para concorrer a camiseta da Ponte aqui, ó. Essa aqui, tá? Uma dessa aqui, ó, que é a camiseta torcedor oficial. Ela é oficial, tá? São duas, né? Uma de R$ 299,90, essa aqui que você viu na chamada do comercial lá, e tem a de R$ 379,90, que é a camisa que o jogador da Ponte Preta usa. Você, na Loja da Macaca, você encontra as duas, das duas cores, tá? Tem camiseta de treino, camiseta de goleiro, tem luva, tem meião, tem chinelo, tem caneca, chaveiro da Ponte, tem uma macaquinha linda lá, que coisa bonita, né? Coisa linda, dei uma pro meu filho esses dias, tenho a minha lá em casa, que fica no meu cenário, enfim. Tem cueca também, Corsato? Cara, não vi cueca, mas também... Bobear deve ter, cara. Então, mas qual é a vantagem da cueca? Vai mostrar o símbolo pra quem, né? Você vai andar na rua da cueca? Ah, não, mas pô... Vai saber horas vai mostrar o gurilão ali, né? Não, pô. O Cora hoje cara, tá impossível, você sabe que cueca foi um adereço, né? Um utensílio que eu imagino... E o pior é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O problema é se torcer pro rival, né? Não, então, é isso que eu tô dizendo. Vamos supor que você pega na balada, né? Nossa. Tá na balada, aí você acha lá. Aí você vai, né? Conversa cá, conversa lá. Aí chega lá, tira, tá com uma camisa, por exemplo, torcedor da Ponte, o outro é torcedor do Guarani. O outro é Guarani e o outro é Ponte. Ah, mas um aí é palmeirense, outro é corintiano. Você tá falando muita gente. Não, mas um é corintiano e outro é palmeirense. Não, mas é tudo junto. Nossa, o Coral tá... Coral do céu. O Coral tá louco. Nossa. Vamos lá, 7 da noite, mais 28 minutos. 7h28. Entrevista do Brigatti, Coral. A assessoria da Ponte falou que acha que deve ter. De novo. Então... Não vamos nem perguntar. Vamos seguir assim, então. Vamos sempre seguir. assim. Sempre assim. Então vamos trazer o primeiro quadro do fim de jogo. Tá começando. É pra concessionária assim. E restaurante do Dadá. Qual é o primeiro quadro do fim de jogo, Felipe? Hã? Falei nota. É nota. Hã? Você é o melhor em campo? Você quer pôr o melhor em campo? Então coloca o melhor em campo. Coloca o melhor em campo, então, aqui no Futebol Interior. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Felipe Marques, é você que manda aqui, cara. É você que dá as ordens aqui, tá? Vamos lá então, o melhor em campo. O goleiro participou, o goleiro Pedrão participou ativamente do jogo, né? E tem gente aqui que tá dizendo que ele é mão de alface, mas tem gente que votou nele como melhor em campo. Então, vamos lá então. Mensagens aqui, ó. Vai votando, gente, vai mandando mensagem aqui. Maurício Roberto, Renata Dalgalo, somos todos torcedores da Ponte. Mais uma. Aqui tá falando da cornetaiada, né? Carlos Lemos Matozinho. Tem que permanecer do esquema 4-3-3. Apenas tem que arrumar o meio. Pedrão, bom goleiro. Errou no golpe de vista. Foi golpe de vista, né? Ele foi pra bola e não conseguiu dominar. É que ele chega a encostar na bola, né? Sei lá. Ele fez o movimento, né? Mas a bola não tomou a força devida, né? Ele fez o movimento, mas a bola acabou caindo dentro do gol. Ele não fez o movimento correto, senão ele teria espalmado a bola. Tem muito crédito. Gente, ele falhou. Qual é o problema de falar que ele falhou naquela bola? Nenhum, né? Tem muito crédito e pegou várias bolas hoje. Valeu. Beto Leite, aqui de João Pessoa, torcendo pela Macaca. Bom resultado. Mas cadê a mensagem com os votos aqui, hein? Osmar Dangar, João Limírio Neto, Renata Dalgalo, Roberto Santos, João Limírio Neto, Wilson vai ter o melhor em campo? Roberto César Santos, sim. Então já tá votando aqui, ó. Um voto pro Dodô. Wilson Correia, hoje vou votar em Brigatti como o melhor em campo. Precisamos prestigiar nossa comissão técnica. Mas o técnico vale? Vale também.
Bom. Ele tava no campo. Faz parte. Parte. O Wilson Correia. Tá bom, Wilson. Saiba que você vai ganhar um monte de inimigos com essa fala. Mas tá tudo bem. Eu apoio, tá bom, Wilson? João Limírio Neto. Melhor em campo foi o Elvis. Então tem Brigatti, Elvis e Dodô. Silvio Seiko. Resumo da obra. Não jogou bem hoje, mas trouxe um ponto jogando fora. Tá tudo certo. Foco no Santos agora. Melhor em campo, Dodô. 2 votos pra ele. Diz aqui o Gustavo Carvalho. Luiz, 2 votos pra ele, eu que somei. O Gustavo Carvalho escreveu melhor em campo. Dodô. Luiz Simas. O melhor em campo é o goleiro Pedrão. Salvou a ponte. Pegou muito. Mesmo falhando ou não. Um voto pro Pedrão. Então Pedrão, Dodô, Brigatti e Elvis. Acho que teve 2 votos o Pedrão. Vai, Coral. Só uma informação aí adicional sobre o Dodô. Olhando aqui as estatísticas dele, esse foi o 11º jogo dele com a camisa da Ponte. 4º gol dele já com a camisa Ponte Pretana. 2 na Série B, né? Contra o Amazonas e hoje também. E 2 no Campeonato Paulista, na vitória por 2-0 contra a Portuguesa. E no triunfo por 3-0 diante do Botafogo em Ribeirão Preto. Bom jogador. Neucilo Cato, número 7 é o melhor em campo. 7 é o Dodô. Mais um voto pra ele. Aparecido Alves, Dodô melhor em campo. Ajudou na virada. Queria ele na virada no lugar do Iago. É verdade, você falou aqui, Aparecido. Um abraço, viu? 5 votos então pro Dodô. O Beto Leite, camisa encaminha pelo correio? Encaminha para João Pessoa, claro. Quem ganhar a camiseta, se não puder retirar lá na loja da Macaca, a gente vai dar um jeito de entregar pro torcedor. É que a promoção é para retirar na loja da Macaca. Mas se no sorteio cair uma pessoa, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Não vamos forçar a pessoa a pagar passagem para vir buscar a camisa. A gente dá um jeito aqui. Tá bom, meu querido? Mas para participar do sorteio, tem que mandar mensagem no WhatsApp. 19 98 89. Repetindo, 9, tá na tela aqui, viu, gente? 9 89 89 35 26. Nome completo, bairro, cidade e uma foto no popular ou print da tela do YouTube do Futebol Interior com a nossa imagem, tá bom? Manda lá para concorrer. Quarta-feira tem sorteio. Ângela Maria, eu quero a camisa? Você tá perguntando, Ângela, para mim, se você quer a camisa? Eu acredito que você queira a camisa, né? Então é o seguinte, se você quer a camisa, né? Porque aqui você colocou uma interrogação, manda pra gente uma mensagem no WhatsApp, 19 989 89 35 26, nome completo, bairro, cidade e a foto do YouTube, tá bom? Da tela do YouTube, pra provar que você tá com a gente aqui. DJ Digo, melhor em campo, na minha opinião, Dodô, mais um voto pra ele. Beto Leite, Dodô, voto no gol. A Ângela Maria, agora ela fez uma afirmação. Eu quero a camisa, então participa. Siga as regras do sorteio, querida, para concorrer. Wilson Correia, nosso objetivo principal é permanecer. Esse pontinho vai ajudar muito. O Luiz Simas, o melhor em campo é o goleiro Pedrão. Salvou a ponte, pegou muito. Falhando, sim ou não? Rapaz, você veja aqui, o Coral, que mesmo ele falhando no primeiro gol, e acho que isso é um fato, ele falhou no gol dos caras. E a gente tem que colocar isso também, né? O pessoal metendo o pau no Brigatti, mas os gols dos caras foram numa falha do goleiro. Né? E qual é a culpa do Brigatti? O Brigatti não joga mais no gol, velho. Zero. O Brigatti é técnico, não é mais goleiro, né? Mas isso coisas que acontecem. Mesmo assim, o Dodô venceu aqui, na votação, pelas minhas contas, 65% para ele. Aí o Dodô foi votado também o Pedrão, 3 votos para ele, 1 voto para o Elvis e 1 voto para o Brigatti. Então o Dodô tem 1 ponto aqui, 1 voto do torcedor. Mas é fato que ele falhou, né, o Coral? Mas mesmo assim sendo eleito, né, sendo votado aqui pelo torcedor. Porque foram, pelo menos fazendo um exercício rápido aqui de memória, ao menos 3, 4 defesas providenciais, né? 2, Sim. inclusive, de um risco muito grande de dificuldade, um grau muito alto, né, de dificuldade que ele conseguiu fazer a defesa. Então, ao mesmo tempo que falhou, foi o responsável pela Ponte ter tomado o gol, ele fez defesas ali importantes que possibilitou o empate final da Ponte ao término da partida, Corsato. Legal, o João Limiro Neto também está participando. Obrigado, João, obrigado aí pela sua participação e obrigado por estar conosco, já mandou mensagem aqui, valeu, muito obrigado
mesmo. Tá agradecendo todo mundo que ficou com a gente aqui e você que tá mandando mensagem pra gente. Bora lá então, só vou fechar aqui as mensagens porque eu vou pedir o voto aqui do Endel Coral no Melhor em Campo. Neuci Lucato, eu mereço, sou macaca desde que nasci, 12 de agosto. Ó, nasceu no dia 12, a Ponte faz aniversário dia 11. De que ano será, hein? Aí, Gustavo Carvalho, Dodô tem entrado no segundo tempo, nosso talismã. Wilson da Rocha, melhor foi o Dodô. Aparecido Alves, quando o goleiro falha, fica em evidência, porque é uma falha fatal. Porém, é preciso analisar o geral. Valeu, Aparecido. E pra você, quem foi o melhor em campo, Coral? Dodô. Camisa 7 pelo gol que fez, tem estrela, vem pedindo passagem, 4 gols já em 11 jogos com a camisa da Ponte, meu voto é dele. Também, já falei aqui, voto no Dodô, o melhor em campo, portanto, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Albert Cavalcante, o Guarani venceu 2-0. Passa pra gente aí os jogos desta Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos 4 jogos hoje, né? Exatamente, o Guarani, graças a Deus, hein? O Guarani venceu e tivemos 4 jogos, né? No Campeonato Brasileiro, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani venceu, mas não convenceu, né? Cá entre nós, né? O Guarani venceu, precisava do resultado. Venceu por 2-0 o Botafogo. O Operário, né? O Operário e a Macaquinha empataram no 1-1, que estamos aqui comentando. E ainda hoje, né? Às 21 horas, né? Avaí e Curitiba na Ressacada e na Arena Pernambuco, hein? Na Arena Pernambuco, sabadão, hein? Hoje, às 5 horas, também teve o Sport, hein? Nada mais, nada menos que ali, hein? 4 jogos, 4 vitórias. Venceu a equipe do Brusque por 4-1, Carlos Corsato. 4 pro time do Sport, fez mais um, né? E o Brusque teve um jogador expulso ainda no finalzinho da partida. Lembrando que esse jogo Avaí e Curitiba, aqui nos canais Futebol Interior, com Moura Júnior e a Esportes Malaguenha, 9 da noite a transmissão na Rádio Futebol Interior, só na Rádio Futebol Interior, tá? Aí não vai pra Valinhos FM esse jogo, 8h30 da noite, a abertura aqui nos canais Futebol Interior. Agora 22 minutos para as 8 horas da noite. Vou pagar mais um intervalo aqui, volto já trazendo as notas do jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. É o fim de jogo, depois de Ponte 1, Operário 1, Guarani 2, Botafogo 0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a Ponte empatou com o Operário pelo placar de 1-1 para a concessionária Sim, restaurante do Dadá. Estamos apresentando o fim de jogo, Valinhos FM 87,9 para as mães de Valinhos e região. Um beijo, tudo de bom aí para as mães do mundo também. Você ouvindo a gente, muito obrigado pela participação. Vamos lá para mais um quadro aqui do nosso fim de jogo. Agora as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Wendel Coral vai dar as notas e eu vou falar jogador por jogador da Ponte aqui. Pedro Rocha, Coral. 6. Pedro Rocha, hein? Falhou no gol? Falhou no gol, mas eu tô olhando muito o copo mais cheio, né? Então ele fez 4 defesas ali que se a Ponte conseguiu chegar ao empate foi por conta dessa atuação dele. Ok. Igor Inocêncio. 5. 5 pro Igor. Luiz Raquin, zagueiro boliviano que deve ser convocado para a seleção boliviana. Também não interferiu em nada, 6. Sérgio Rafael. Fez algumas faltas, merecia cartão amarelo, não levou, 5,5. E o Gabriel Risso aqui nas redes sociais, o pessoal tá, na nossa arquibancada, o pessoal tá falando que ele não foi bem hoje. Foi mal hoje, não acertou um cruzamento. 4. Difícil ver ele tomando nota 4, hein? Vamos lá, os caras que entraram a gente fala depois, tá? Vamos falar dos titulares. Dudu Vieira. 6. Cara, ele corre o tempo todo, né? Emerson Santos. 5. E o craque? Vou até falar dando risada. O homem da 10, Elvis. 7. Iago Dias. Iago também não gostei muito hoje não, viu? 5 pro Iago. Gabriel Novaes. Ele teve uma finalização, mas foi bem fraquinho. Ele perdeu um gol também, né? De cara na hora que o Elvis dá o passe de calcanhar. 4,5 pro Gabriel Novaes. Não pode perder esses gols, não. Matheus Regis. 6,5. Jogou o jogo inteiro, tem raça. No final tava muito cansado, né? Tomou uma paulada do zagueiro. Tomou uma paulada e por sorte não machucou o tornozelo. Verdade. Agora vamos aqui para os caras que entraram, né? Vamos eu queria lá. fazer cronologicamente, mas não sei se eu vou conseguir, tá? Emerson na vaga do Emerson Santos. Ah, deu assistência, né? 7,5. Tá vendo? E tinha ouvinte cornetando ele, falando que ele tava lento. Deixa eu ver, quem entrou junto com ele foram 2 alterações. O Edson, né? Na vaga do... Ou ele entrou depois? Bom, Edson, na já vaga te confirmo já, ó. Quem entrou junto com o Emerson foi o Jean Carlos. Isso, na Jean vaga Carlos. do Iago Dias. Então vai, Jean Carlos na vaga do Iago. 6. Começou jogando numa segunda linha, depois se encontrou na lateral esquerda. Bom, não dá pra dizer que o Brighton teve visão de jogo, né? Porque se o Risso teve 4,5, ele entendia que o Risso estava mal, ele trocou, né? Sim. Então, ponto positivo pro treineiro da Ponte. O Edson entrou na vaga do Sérgio Rafael. 1, porque entrou em campo. Só pra não dar 0. Que maldade com o menino Edson, é menino da base. A Ponte vai fazer dinheiro com ele, Coral. Vai. A Ponte vai fazer grana com ele. O Dodô entrou na vaga do Gabriel Risso a 29 do segundo tempo. Autor do gol, né? Principal jogador da Ponte Preta, nota 9 pra ele. 9 pro Dodô? Ó. E o Vinícius? Vimos pouco do Vinícius, né? Jogou 10 minutos mais os acréscimos. Entrou achando que era o Mbappé, né? O salvador da pátria. Também fraquinho de bola, hein? Vuvuzela, hein? Misericórdia, cara. Onde foram achar Vinícius? Artilheiro da Itaperense. Da onde saiu o Gé. Por isso que só... o Gé é ruim? Não, o Gé é ruim? O Gé é superestimado. Tá bom. Eu não vejo isso. O Gabriel Novaes é infinitamente melhor que o Gé. E você tá criticando o Gabriel Novaes, imagina Hoje o Gé. foi mal, porque ele não pode perder esse tipo de gol. Se é o Gé que perde, eu não me espanto. Vinícius. 4,5. Vuvuzela daquelas bem... E o treineiro? Cara, e o João eu Brigado? acho um absurdo. Agora falando sério. Não, tô falando sério. Artilheiro da Ponte na temporada. Já Sim. estamos no meio do ano, quase. 4 gols. Não, mas peraí, quantos gols o time fez no Campeonato Paulista? Não, tudo bem, isso é um ponto, são poucos. Então, pô. Mas olha o nível do ataque da Ponte. O artilheiro tem 4 gols, cara. Não, mas aí foi o time E não inteiro. marca desde o Campeonato Paulista, desde fevereiro, quase. Mas é o artilheiro do time. É pra você ver o nível, né? Fez gols em todos os campeonatos que a Ponte disputou. Série B, Série A2, Série A1,
do Campeonato Paulista. Sabe qual é o problema do Gé? Sabe qual é o problema do Gé? É jogador que não tem cabeça, cara. Pois não é, tem mas, cabeça. mas ele pode ter, não pode? Calma. Jovem desse jeito, já não tem cabeça. Calma. Dizem que o pau que nasce torto nunca se endireita, né? Não. Sei lá. João Brigatti. Foi bem hoje o Brigatti, hein? Tirando o Edson, né? Lógico, tem que falar. Tirando a entrada do Edson. Pra mim, se ele coloca o Castro ali, ele teria uma nota melhor ainda. 7 pro Brigatti. 7 pro Brigatti. Tá, então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Roberto Santos, Edson não dá, não entendo a insistência. Deveriam colocar o Edson no pacote de jogadores que vai emprestar pro comercial. A Ponte vai emprestar. E parece que o João Gabriel vai jogar no comercial, rapaz. O Gé perdeu espaço de vez. Tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Não acho, é o time não, que viu? vai ser emprestado? Comercial. Se emprestar o Gé pro comercial também, já vai fazer gol adoidado na competição não, comercial. Mas peraí, aí também não, né? Eu tô falando, cara. Pô, o Gé despertou o interesse do Santos. O Internacional de Porto Alegre monitorou. O Vitória monitorou. Quer dizer que esses caras são tudo burro, né? Tá bom, não então. sei, eu acho. João Batista de Paula. Corsato, abraços. Sou Ponte desde 1955. Hoje estou com 84 anos. Primeiro jogo que assisti da Ponte na minha cidade, São Sebastião do Paraíso, em 1955. O juiz foi Pedro Calau. Valeu. Aparecido Alves, quando o goleiro falha, fica em evidência, porque é uma falha fatal. Porém, é preciso analisar o contexto geral. Eu nunca acerto o nome desse perfil aqui, mas vou tentar de novo, viu? Juro por Deus, tá? Macaquina mortífera. É igual um Macacast. Eu acho que é macaquina. Macaquina mortífera. Macaquina mortífera. Muito bom. Seja isso. Macaquina mortífera. Ô, meu querido, ele se inscreveu lá no YouTube Futebol Interior e também tá com a gente aqui. Obrigado, viu? A gente agradece de montão aí a sua audiência. O Jair Pires, no Jardim Eulina, também mandou mensagem pra gente aqui. Ô, Jair, tem que mandar o print do YouTube. Tem que entrar no YouTube e tirar uma foto, tá bom, meu querido? Obrigado. Ângela Maria mandou mensagem pra gente aqui. Valeu, Ângela. Obrigado. Agora sim, tá tudo certo, tá? Boa noite, quero a camisa. Marcelo Venâncio da Silva. Só faltou bairro e cidade, Marcelão. Mas obrigado pela sua participação. O Luiz Simas também mandou mensagem. Luiz Simas, do Jardim Estoril. Faltando 12 minutos para as 8. 12 para as 8, vamos fechar então o quadro As Notas do Jogo. Por favor, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As Notas do Jogo. Enquanto o Felipe prepara lá o spot da Loja da Macaca, em 30 segundos a ficha técnica, o querido Wendel Coral vai responder. Coral, tem pronunciamento do professor Brigatti? Até agora não, viu, Corsato? Não. A assessoria respondeu às 7h25, já estamos aí quase 10 para as 8. A assessoria até me informou aqui que havia solicitado, né, um pronunciamento pro Brigatti aí. Você pegou público e renda no brinco? Exato, peguei. Passa. Sim. Público e renda no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu vou falar pra você, viu, Carlos? Pelo que nós, né, acompanhamos aí, né? Por conta do problema com o QR Code, né? Problema ali com os torcedores ali. Houve essa famosa demora, né? A demora para poder, né, passar o público e renda. Porém, entretanto, depois os números pareceram tão bonitinhos assim, né? Mas tudo bem. Eu achei que iria até mesmo um grande público, e o Guarani, né? Em prol às vítimas do Rio Grande do Sul, ele fez uma promoção, né? Você comprava o ingresso e levava 1 quilo de alimento, roupa, né? Produto de higiene, e você ganhava mais ganhava mais um ingresso. Porém, entretanto, o público foi de 3.843 para uma renda de 81.530. Mas aí entra nessa história. Para mim, com o problema que teve nas catracas, para mim, houve abertura para alguns torcedores para poder se adentrar. Porque ali no reconhecimento facial, etc., caiu o sistema. Então, 3.843 é o público, né?
Mas de toda forma é um número baixo, né, Albert? Exatamente, mesmo com doação. Jogo sábado à tarde. Mas a situação... mas tem que ver a campanha do Guarani situação, também. Cara, você pode fazer promoção, você pode fazer promoção, pode doar o que você quiser, mas ninguém quer ver o time tomando sapatada, né, velho? Desde 2006, essa foi a pior, né? Cara, essa é a média de público. O pessoal pode até ficar bravo com a gente. 4, 5 mil é a média de público. Os dois mas times pro de Campinas... futebol de Campinas, com a representatividade que tem, colocar só isso de torcedor... É que a gente também pede muito, né? A gente também pede muito. Eu não tô aqui pra ficar defendendo nada e nem ninguém. Isso eu digo pros dois clubes, tá? Não, mas Ponte e Guarani, perto dos outros do interior aí, assim, Ponte Preta e Guarani são diferenciados. Isso. São diferenciados. E muito pelo tamanho das torcidas. Eu chego até a me arrepiar com isso. Porque eu não tô aqui, não é porque eu tô na frente do Albert aqui, mas nunca desmereci o Guarani. Pelo contrário, acho que Ponte e Guarani eles têm que ser fortes juntos, né? Mas são dois timaços, cara. E muito pela torcida que ainda tem. Porque se fosse depender das campanhas... Já era. Olha, eu sei que tem gente aqui que às vezes sobe um pouquinho do salto nas críticas. Mas se você for parar pra pensar mesmo, o cara não tá errado. Porque, pô, é uma vergonha o Guarani fazer 3 pontos em 12. Pelo amor de né? Deus. Fazer a campanha que fez no Campeonato Paulista gastando a grana que gastou. O ano uma vergonha. O ano que mais, né? O CA, né? Os que comandam lá, que entrou, o ano que mais entrou dinheiro, né? A receita foi maior. O Guarani tá no Campeonato Paulista quase tombou e no Campeonato Brasileiro aí, né? Vamos aguardar o Júnior Rocha. Tem aquela, né? Você tem, né? A falência financeira e a falência futebolística, né? E o Guarani está aí, se não se mover, aí só lembrando como o Carlos disse, né? Me lembrou muito bem. Só na 15ª rodada abrirá a segunda jornada. Sim. Então, esses são jogadores que o Guarani, né, terão que... Até a 15ª rodada aí tem que segurar. Então, boa parte do campeonato. exatamente. Quase 50% com isso que tem aí. E vai ter que ser com isso aí. Bom, é isso então. 8 minutos para as 8 da noite. Vamos fazer aqui a ficha técnica do jogo em nome de Loja da Macaca. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ficha técnica do jogo. Ponte Preta empatou com o Operário pelo placar de 1-1. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Sérgio Rafael, depois o Edson, Risso, depois Dodô, Dudu Vieira, Emerson Santos, depois o Emerson e Elvis. Iago Dias, depois o Jean Carlos, Gabriel Novaes, depois o Vinícius e Matheus Regis. João Brigatti, o treinador. O Operário de Rafael Santos no gol, Sávio, depois Santiago, William Machado, Alemão e Lucas Hipólito, Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz, depois o Neto Paraíba e Cirino, depois o Cássio Gabriel, Maxwell, Ronaldo, depois o Gui Pira e Ronaldi, depois o Daniel Lima, esse o time do Rafael Guanais. Árbitro do jogo, o queridíssimo e respeitadíssimo com ele, por enquanto o visitante não perde na Série B, hein? Wagner do Nascimento Magalhães, 44 anos, ele é administrador de empresa, já apitou 3 jogos então nessa Série B agora, na primeira rodada Amazonas 2, Sport 3, na segunda rodada, Ituano, na terceira rodada Ituano 1, Novo Horizontino 3 e agora Ponte 1, Operário 1, portanto o visitante não perde com o Wagner Nascimento no Magalhães no apito. Tiago Rosa de Oliveira, assistente 1 do Rio de Janeiro, 34 anos, empresário. Assistente 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, 34 anos, ele é militar. O VAR ficou por conta da charmosíssima Charlie Wendy Straub de Deret de Santa Catarina, 36 anos, ela que é auxiliar de escritório. O William Machado de cabeça fez 1-0 para a equipe do Operário, a 26, e o Dodô, a 51 do segundo tempo, empatou perna esquerda na bola. 1 para a Ponte, 1 para o Operário. Agora vamos lá, cartões, hein? O Operário só 2, um vermelho e um amarelo. Não, teve mais, deixa eu ver aqui. Na banco de reservas também teve. Teve o camisa número 88, que foi amarelado aqui no final do jogo, Neto Paraíba. Então, Neto Paraíba, Lindoso e
o vermelho pro alemão. Na Ponte, a Ponte tinha pouco cartão, e aí depois parece que andou, né, desandou. Elvis tomou cartão, aqui na marcação. O Edson tomou cartão e o Dodô também tomou cartão. Bom, esses não estavam pendurados, né? Então, pendurados Matheus Regis e o Joilson, que não entrou, portanto a Ponte não vai ter ninguém desfalque por cartão. Só lembrando que esse é o 16º cartão da Ponte Preta em 4 rodadas. São 4 cartões em média por jogo da Macaca. Não tivemos a renda do jogo final. No Germano Krieger, a Operário e Ponte Preta empataram pelo placar de 1-1. Ficha técnica do jogo. Muito bem, muito bem. Agora, deixa eu fazer aqui o comentário final do jogo. Você está preparado já, Felipe? Se não tiver, a gente faz depois da jornada. Não tem problema, eu peço o destaque final aqui do Albert. Vamos fazer depois, então? Vamos? Dá para fazer? Dá? Enquanto isso, deixa eu pedir o destaque final aqui do Albert Cavalcante. Guarani empatou, Guarani venceu 2-0. Terça-feira volta a campo com você e Gustavo Marques. É isso aí. 9h30 da noite. Exatamente. O Guarani, graças a Deus, viu? A primeira jornada que eu participei junto com vocês não deu muito certo, né? O Guarani foi até Vila Belmiro. Deu certo pra você, né? Exatamente. Pra você, então. Ainda estou sempre pro seu time. Pro meu time deu tudo certo. Exatamente. É igual você falou aquela hora do peru e do frango. Tudo depende do seu ponto de vista. Então é verdade. Boa, Wendel Coral. Tem uma charge, mas não vai dar tempo de explicar. Que é do, sim. Eu tô curioso. Do pintor e a girafa e a mulher bonita, entendeu? Mas não vai dar tempo. Não, agora você fala. Não vai dar tempo. Mas aí quem tá ouvindo eu precisava de uns 20 minutos. Eu precisava de uns 20 minutos pra fazer isso. Ô, louco. 20 minutos pra fazer isso. É a semelhança do pintor, girafa? Não. É que, na verdade, é o seguinte. A girafa, ela foi pintar uma mulher bonita e a mulher tava debaixo de uma cobertura. Certo. E como a girafa é muito grande, ela não conseguiu ver a mulher. Foi pintar o que ela tava vendo. Né? Na verdade, a girafa... Eram 2 pintores, a girafa e o pintor. O pintor tava aqui normal, né? No plano normal. E a girafa lá em cima, né? E ela pintando, né? Aí mandaram ela pintar o que ela estava vendo. Ela pegou e fez uma paisagem bonita, com árvores e tudo. E aí pediu pro pintor, né? Fazer, o pintor que estava no plano baixo, o que ele estava vendo. E o pintor via uma mulher bonita de biquíni, né? Tomando sol do outro lado da praia. O que o pintor pintou? A mulher. A mulher de biquíni do outro lado. A girafa não, a girafa só fez, né, o quadro com o mar, né, os coqueiros da praia, porque ela não conseguia enxergar a mulher. Então depende do seu ponto de vista. Pra mim foi maravilhoso. Viu? E aí eu falo pra você, foi 20 minutos, Coral? E ninguém estava errado, nem a girafa, nem o pintor. Aqui você não tá errado, eu também não. Estamos no mesmo local, né? Porém, entretanto... Com visões diferentes. Exatamente. É isso. Quem que tá com a visão, então, da mulher bonita? O Corsato. É o Corsato, né? E o Albert, como sempre, na girafa. Vai, Albert. Boa. Girafa tá em extinção. É verdade, viu? Mas a girafa acho que vai ter que começar, né, a agachar um pouco, tem que aprender a fazer outros movimentos aí, senão, né, estamos na roça, viu? Que movimento, Albert? O movimento tem que descer um pouquinho mais. Como é que desce, Albert? Aí já quer demais, né? Aí eu não sei, né? Ou ainda não quer acabar a transmissão. Hoje Agora eu tô que eu tenho fome. compromisso, hein? Eu tô indo. Então, tô vendo. Tô vendo. Vamos lá, o Guarani, né, que conseguiu, né, graças a Deus, nessa vitória, 2-0 em casa, ali espantou um pouquinho, né, toda aquela aflição dos torcedores do Guarani, principalmente, né, só um detalhe, os jogadores, né, que passaram por Humberto Loser, Claudinei Oliveira, que era o João Vitor, que muito tempo, né, nem relacionado estava, e o Paraíso, né, o Paraíso que chegou depois, obviamente, depois que o Humberto Loser saiu, só que ele não foi essas 3 partidas, não foi utilizado, entraram e acabaram fazendo a diferença, né, Lucas Paraíso, que né, foi muito comemorado aí a chegada dele, né, os familiares dele, comemorou muito, e ele acabou ali fazendo o gol que, graças a Deus, né, ajudou aí a vitória do Guarani. O Guarani volta a campo agora contra o Curitiba na terça-feira, né, às 21 horas, se eu não estiver enganado. 21h30. 21h30, desculpa, às 21h30 contra o Curitiba, e o Guarani agora tenta, né? Agora o adversário, né? Tropa de Elite 2, o adversário agora é outro. Lembrando que o Caio Dantas, né? O Caio Dantas, ele saiu, né, machucado, porém, entretanto, ele saiu, recebeu aquele gelinho, etc. Estamos certo. Pode ser uma lesão no posterior, pode ser que seja uma semana, um mês, beleza.
problema foi o Luan Dias. O Luan Dias ele recebeu um pisão, ele acabou no intervalo indo pro vestiário e depois ele voltou para campo de muletas. Então o Luan Dias, que chegou agora há pouco tempo, recebeu, né? Foi um pisão, uma dividida com o jogador do Botafogo. E é dúvida. Agora vamos ver qual o grau da lesão. Porque na última vez que nós vimos jogadores saindo de muleta, foi o Bruno Mendes. O Bruno Mendes saiu de muleta e acabou passando por cirurgia. E volta, né, só após aí, né, na metade do campeonato. Então é isso. Quero agradecer ao Carlos Corsato mais uma vez, ao Wendel Coral. Um prazer imenso, né? Fazer uma transmissão no seu lugar, junto com vocês. E até o nosso amigão ali, Felipe Marques, e até a próxima, Carlos Corsato. Me escale bastante porque eu adoro aquele, sabe, o cachê. Adoro. Pode me escalar pra qualquer coisa, viu? Entendi. Plantão, etc. Valeu, Albert. Um abraço pra você. Então, terça-feira tem Albert Cavalcante e Gustavo Marques pra Guarani e Curitiba aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Bora lá então, deixa eu pegar o destaque final aqui do nosso Wendel Coral. Seu destaque final, Coral. Valeu, Corsato. 1-1, a Ponte Preta então chegando ao seu segundo jogo aí de invencibilidade na Série B, venceu o Amazonas 3-0. O Amazonas ganhou do Santos, hein? Acabou a invencibilidade do Peixão. O Amazonas era ruim, né? Pois Perdeu de 3-0 pra Ponte, é ruim. Mas o timinho também não é tudo isso aí, não. Mas ganhou do Santos, o que vale é o resultado. Então, cara, não tem, é duro, cara. Futebol é difícil. É complicado. Futebol não é fácil. Mas é isso, Corsato. Com o empate, então, a Ponte Preta chegou à 11ª posição, se manteve, né, onde já estava, a 5 pontos na tabela de classificação. Por outro lado, o Operário chegou a 2 jogos sem saber o que é vitória. Derrota para o Vila Nova e também o empate para a Ponte Preta. Se nós colocarmos a Copa do Brasil nesse meio, são 3 jogos sem vitória para o Operário, porque empatou sem gols com o Grêmio o primeiro jogo no estádio Germano Krieger. Próxima partida do Operário pela Série B do Campeonato Brasileiro, já que ainda a CBF não tem nem ideia de quando vai ser o jogo da volta entre Grêmio e Operário da Copa do Brasil, por conta da situação lamentável e muito delicada que o estado do Rio Grande do Sul atravessa. O Operário volta a campo na quarta-feira, dia 15 de maio, para enfrentar o Brusque no estádio Hercílio Luz, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, a partir das 7 horas da noite. Também na quarta-feira, mas um pouco mais tarde, a partir das 9h30 da noite, no majestoso Moisés Lucarelli, Ponte Preta recebendo o Santos, Corsato. Legal. Valeu, Wendel. Grande abraço pra você. Quarta-feira estaremos aqui no mesmo bate-local para transmitir esse jogão, hein? Ponte Preta e Santos, 9h30 da noite. Você estará comigo aqui na transmissão dos canais de Futebol Interior. Um abraço. Com certeza, Corsato. É sempre um prazer. Obrigado a você que está nos acompanhando até agora pelo carinho da sua audiência. Até a próxima. Um abraço, Corsato. Fica por aí que você vai participar comigo hoje do quadro Comentário Final, tá bom? A gente vai fazer isso agora. Solta aí, Felipe Marques. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, hoje aqui ao lado do Wendel Coral para trazer o comentário final ao vivo, né? E também vai lá pro YouTube do Futebol Interior, este comentário final. Ponte Preta empatou com o Operário pelo placar de 1-1. O William Machado fez a 26 do primeiro tempo de cabeça e a Ponte foi empatar a 51 do segundo tempo com o Dodô. Não dá pra dizer que a Ponte foi um time covarde contra o Operário, não. Foi um jogo de muita trocação, né, Coral? Seja bem-vindo aqui ao nosso comentário final. Tudo bem, Corsato, muito obrigado. Sem dúvidas, jamais dá pra dizer que a Ponte Preta teve uma postura covarde, retraída no jogo contra o Operário. No primeiro tempo, na nossa transmissão, nós até comentávamos, né, que até a parte de 15, 20 minutos da primeira etapa, a Ponte Preta era melhor, tinha mais ali a posse de bola, mas depois o Operário foi começando a gostar da partida, encontrou o gol na principal deficiência da Ponte Preta até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, que é justamente aí a bola parada, né? Um gol então do zagueiro William Machado, cabeceou sozinho, testou forte para o fundo da rede, com muita contribuição do goleiro Pedro Rocha, mas que o próprio goleiro Ponte Pretano depois teve uma atuação muito boa, 4 defesas providenciais, e se a Ponte conseguiu chegar no empate no segundo tempo com o Dodô já nos acréscimos, após a expulsão também do alemão, o outro zagueiro da equipe do Operário, foi muito por conta da boa atuação que teve o Pedro Rocha. No segundo tempo a Ponte Preta teve mais a posse de bola e ameaçou ainda mais, né? A macaca das 3 finalizações que fez em direção a meta adversária, todas no segundo tempo, onde a Ponte Preta buscou durante todos os 45 minutos, além dos acréscimos, o gol
buscou empatar a partida e assim conseguiu. Foi um bom resultado, apesar do empate, mas com certeza é um ponto que dá para somar e muito, pode ser muito útil para a Macaca no decorrer da competição. O melhor em campo, na sua opinião? O Dodô, o autor do gol. Tá certo. Tá aí o comentário final. A Ponte Preta jogou contra o Operário, empatou 1-1. Macaca volta a campo agora, quarta-feira, hein? Jogão, estádio Moisés Lucarelli, 9h30 da noite, para jogar contra o Santos, que vem de derrota. Perdeu pro Amazonas, que a Ponte venceu na rodada anterior por 3-0. O Amazonas quebrou a invencibilidade do Peixe. Portanto, Santos e Ponte, Ponte e Santos, majestoso, quarta-feira, próximo jogo da Macaca. Este é o nosso comentário final. Comentário final. Muito bem, vamos fechar então aqui a nossa jornada esportiva para você ligado aqui na Valinhos FM 87,9 e também nos canais Futebol Interior. Muito obrigado você que ficou conosco. Estive ao lado do Albert Cavalcante, do Wendel Coral, do Felipe Marques, agradecendo a todo o pessoal lá da Valinhos FM, que agora já está lá com a sua programação normal, ao Ismael Neto, que é o diretor de programação, Wagner Faneco, que é o presidente, a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin, lá da equipe técnica, junto com o Mr. X, que ficou na mesa de som pra gente nessa noite de sábado. Aqui nos canais Futebol Interior, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do nosso Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Bom, na terça-feira tem mais bola rolando aqui nos canais Futebol Interior para Guarani e Curitiba. Na quarta-feira, Ponte Preta e Santos. Na segunda-feira, vamos transmitir a festa da Série A4 do Paulistão a partir das 7h30 da noite. Os melhores do Paulistão, Série A4. Neste domingo, a decisão Francana no Lancha Filho, jogando contra a equipe do Rio Branco. Primeiro jogo no Décio Vita. O Rio Branco venceu 2-0, pode até perder por um gol de diferença, que será campeão da Série A4 do Paulistão 2024. Mas na segunda-feira tem a festa com a premiação dos melhores da Série A4. Festa esta que é realizada pela Federação Paulista de Futebol, junto com o site Futebol Interior e com o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. É isso, 8 da noite, 7 minutos. Um ótimo final de semana para todo mundo. Feliz Dia das Mães para todas as mamães do mundo. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Aquele abraço do tamanho do Majestoso e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.